Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande, forte abraço, boa noite, boa noite, boa noite, 20 horas e 2 minutos. E nesta quinta-feira, na longínqua 21h30, no Brinco de Ouro, o que o senhor está fazendo aí na rádio, seu Edu? Não, eu te explico, eu explico. Horário exótico, diferente, 21h30, no Brinco, Guarani Inter de Limeira, Paulistão. O Paulistão esse ano tá salgado, tá judiando. Horários diferenciados. É sábado, mas não é sábado, né? Sábado à tarde, tem sábado à noite, domingo à noite, segunda-feira, jogo de terça-feira, de carnaval. Vai ter terça de carnaval. Mas vamos em frente, né? Eu ouvi uma história de que esses horários têm a ver com essas casas de aposta. Eu não sei, não. Mas você sabe que eu tava conversando, sabe aquela conversinha de bar? Ou melhor, de padoca, né? Eu adoro uma padoca. E padaria é fonte de cultura. Eu tava tomando um cafezão e tal. Eu já nem ando de camisa de manga comprida que rasga no balcão da padaria. É tudo camiseta. Aí o cara falou assim, Edu, sabe o que é? O jogo tem jogo às 18. Pode reparar, tem às 16, tem às 18, tem às 20. É tudo compassado. Porque o cara, ele faz a aposta no jogo das 4 e tal, ele não foi bem, terminou e vai pro jogo das 6. Vai vendo? Aí termina o jogo das 18 termina lá próximo das 20. Vai começar o jogo das 20. Aí o cara vai e aposta no jogo das 20. Eu falei, deve ter culpa no cartório. Porque esse Paulistão foi todo ele patrocinado e vendido por algumas emissoras de TV. Agora eu pergunto, qual foi a TV que comprou? Foi a TV tal. Tá bom, a TV. Essa TV tal tem novela? Não tem novela. E por que é 21h30? Não sei. Meus amigos, mas com muito prazer, 21h30 ou não, 18 horas, 16 horas, seja qual for o horário, com muito prazer e alegria com os amigos da Bandeirantes. Para o nosso Concentração, a narração é do Boris, comentários CH, de Mestre Gleger Zorzinho, alegria até o fim, e de Vladimir Catarino, daqui a pouco falando do Brinco de Ouro. Eu tenho um entrevistado aqui muito especial, porque no domingo ele fez aniversário, e o Valmir, meu grande amigo Valmir, que administra um grupo de jogadores do Guarani, década de 70, 80, ele me passava a bola e me ajudou demais. Falei, não diga, seu Edu,
Tá fazendo aniversário, 70 anos. Eu vou dar uma ligadinha agora com a ajuda de Gabriel Ribeiro, meu grande amigo, de Lucas Pessoa no YouTube, e também o Gil Kleber no comando técnico e Gilberto Sufi, esbaforido no brinco de ouro, na captura por alimentos. Numa hora dessa, Gilberto Sufi desesperado, mas tá arrumando lá, tá tudo certinho. Enquanto isso, hoje temos aqui uma... Você tá brincando? Já tá na linha? Atenção, hein? Já está na linha, vamos entrevistar aqui um campeão brasileiro de 78, domingo ele fez 70 anos. Atenção, hein? Bandeira bugrina hasteada, Gabriel Ribeiro, nosso maestro, já tomando as devidas providências. Vamos lá então? Aê! Subindo o hino bugrino. Até peguei o livro aqui para falar com ele, porque o Valmir danado sabe de tudo, a turma sabe e tal, mas tive que recorrer a livros. Estou com os livros aqui. Rodolfo Carlos de Lima é o nome dele. Mas me contaram uma história de que ele tinha passado pelo Guarani. Você tá brincando? Passou, seu Edu. Jogou na base, lá pra 70, 71. Mas não quis ficar, e vamos querer saber por que ele não ficou? Se foi culpa dele, ou opção dele, ou se ele simplesmente foi dispensado. Olha o que é o destino. Vamos conferir essa história. Como é que um cidadão, vamos saber de que cidade que ele saiu. Ele vem a Campinas, ele joga na base do Guarani. Depois ele vai embora. E ele retorna exatamente em março de 1978, o time praticamente formado, com um técnico que era... Carlos Alberto Silva, mas quem é Carlos Alberto Silva? E esse time que fim vai dar? Desconhecido, porém competente, um dos melhores da história do Bugre. Rodolfo Carlos de Lima atende também carinhosamente por Capitão, que domingo fez 70 anos. Capitão, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um grande abraço, parabéns, saúde e paz, Capitão. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado mesmo pela lembrança. É uma satisfação sempre estar falando com vocês aí de Campinas, principalmente do nosso Bugre. Você Estou à disposição de vocês. Me desculpa, você fala de Ribeirão Preto, é isso? Estou em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ei, capitão, sabe o que é, capitão? Falando com você. O Valmir, amigo do... Foi uma das melhores coisas que me aconteceram o ano passado. Deixa eu te contar. Eu fiquei conhecendo e tal, eu já conhecia a turma aqui da rádio, mas ele vai ao meu encontro, a gente combina e tal, de passagem, enfim, ele sabe mais ou menos os lugares que a gente frequenta, ele conta as histórias, sabe quando você fica olhando pro cara e fala, não é possível, mas eu não falo nada pra ele tá ouvindo, vai ficar bravo comigo, viu, capitão? O Valmirzinho sabe de tudo, viu? Ele é uma enciclopédia, qualquer dúvida, pode consultá-lo, que ele realmente sabe de tudo sobre futebol, principalmente do Guarani. E gentilmente ele contou pra mim, né? Ô, capitão, 70 anos, tá fazendo domingo e tal, não dava pra entrevistar, que a gente ia entrar em cima, a nossa jornada entrou em cima domingo, não teve como. E eu falei, eu não sei, essa eu vou querer perguntar. Então, por gentileza, a sua história, de forma detalhada, explicando certinho o que foi que aconteceu. Você esteve na base do Guarani Juvenil, que ano foi isso? Quem te trouxe pra cá? E por que você não ficou, capitão? Veja bem, eu sou de Regente Feijó, uma cidade ao lado de Presidente Prudente. Quem foi me buscar em Regente Feijó foi o seu Zé Duarte. Não brinca. O seu Zé passou lá com um Fusquinha. Não diga. Eu não me lembro do nome do senhor, mas ele era sempre cuidava. Era um italiano que faleceu há pouco tempo. Ele era responsável pelos árbitros aí nos dias de jogos, já de 78 para frente. Agora não me vem à memória o nome dele. Esse senhor italiano, descendente italiano, ele era ia nas farmácias, era como dizer, viajante, né? Vendia remédios. Sim. E ele pesquisava nas cidades os melhores jogadores que tinham nas cidades, os melhores garotos. Então o seu Zé passou com ele em Regente Feijó, eu vim para Campinas com o seu Zé Duarte como treinador.
Ele era o técnico nessa época da base. E eu não fiquei porque, por ser de uma cidade pequena, praticamente nunca saí da cidade, passei umas 3 semanas no Guarani para um mês e não aguentei e retornei para casa, já que eu já estava jogando no Corinthians de Presidente Prudente, já estava participando mesmo com 16 anos, já participava da equipe de Prudente, então eu resolvi retornar, não fiquei na base do Guarani. E essa base, na época, tinha o Amaral, o Eli Carlos, tinha o Washington, Cleiton, Flamarion tinha subido, tinha Aberto, tinha Tim, tinha Ricardo Cascorão, era uma base forte que o Guarani tinha na época. Então, infelizmente, lógico que hoje a gente não tem como se arrepender, né? Mas poderia ter abreviado um pouquinho a minha profissão se eu tivesse ficado no Guarani, né? Então demorou aí mais um ciclo aí de 6, 7 anos para mim retornar ao Guarani e poder ser campeão brasileiro na época, né? Mas isso é incrível, é uma história incrível. Capitão, hein? Capitão. Hoje seria atacante. Você era ponta direita, né, capitão? Na realidade, eu era centroavante. Eu vim pro Guarani, na base, quando eu vim, eu era centroavante. E depois os treinadores foram me colocando pro lado do campo, né? Talvez eu atrapalhasse um pouco no meio, então me jogaram pro lado do campo. Sorte sua, competir com o Careca não dava, né? Você... apesar que no Guarani, eu joguei muitas vezes como centroavante no Guarani. Quando eu não tinha o Careca, principalmente nessa fase de 78, que só tinha o Careca, o Adriano e o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, o Tonhão participava pouco. Tonhão. O Adriano era difícil para pôr o Adriano para jogar. Então, muitas vezes jogava de centroavante. Não jogava o Careca, jogava eu. Foram anos assim no Guarani, eu jogando como centroavante. Mas tá vendo só, porque a base é isso mesmo, muda, todo mundo, é impressionante como que muda na base. O cara sabe, não, eu fui lateral, não, mas comecei como meia, ou vice-versa, muda demais. E o próprio Miranda, Carlos Alberto Silva descobriu, era de uma posição, foi para lateral esquerda, né, capitão? O Miranda é lá da minha terra, lá de Prudente, né? Eu sou de Regente Feijó, ele é de Presidente Prudente. Olha o Miranda, pra você ter ideia, quando eu jogava no Corintinha, ele jogava no Dente de Leite, ele era volante. Olha só. Aí ele veio para a base do Guarani, né? Foi mudando, jogou de ponta esquerda, ponta direita, lateral direito. Miranda foi jogando em várias posições, até se acertar como lateral esquerdo, né? Mas eu tô pasmo de ver realmente como que os astros se alinharam na tua vida, capitão. É uma coisa impressionante. Você ficou só 3, quer dizer, você não chegou nem a atuar pelo Juvenil do Guarani, né? Você ficou 3 semanas aqui. E tem uma história também, que o Valmir falou, agora eu lembrei, de que em algum momento você também queria estudar, ou a sua família queria que você fosse fazer engenharia agrônoma. E você teve que optou pela bola. Como é que foi essa história? Meu pai trabalhou ele era funcionário do Estado, ele trabalhava na Casa da Lavoura, Casa da Agricultura. E talvez por isso eu tinha ideia em ser engenheiro agrônomo, né? Mas quando eu passei a levar um pouco a sério o futebol em Presidente Prudente com o Corinthians, já entrei... Já estava na época de entrar numa faculdade. Para mim tocar o futebol com uma faculdade, a agronomia era impossível fazer porque era período integral e eu não poderia jogar futebol. Aí eu optei por fazer educação física, fiz educação física, a faculdade, e aí pude fazer junto com o futebol, jogar o futebol e fazer a faculdade. Tá, mas quando você chegou no Guarani, você ia fazer a faculdade ainda ou tinha feito? Em 78? Eu sou formado desde 74. Opa, que beleza. Em 74. Tá, então vamos continuar aqui com a sua trajetória. Estamos conversando com um capitão, atacante do Guarani de 78. Ele contando que passou pela base do Guarani, mas não deu para ficar e tal, voltou para a terra dele
e jogando no Corinthians de Prudente, Presidente Prudente. E aí, capitão, você foi para onde e como é que surgiu a oportunidade depois de uma outra equipe? Então, minha família me cobrava a questão da faculdade. Agora, quando eu me formei na faculdade, aí eu fiquei livre para me optar o que fazer. Eu já, na época, já dava algumas aulas e tal, mas veio o 15 Piracicaba e eu vim para Piracicaba. E eu realmente optei por jogar futebol. Abandonei o lado da educação física, do caso de ser professor. Aí realmente eu passei a pensar somente em futebol. Eu vim em Piracicaba em 75. Mas você já estava formado? Você já estava formado? Já estava formado. Já estava formado. Chegou no 15. E quem que te levou para o 15? Como é que você foi parar em Piracicaba? Piracicaba, eu tive um treinador em Prudente, chamado Nestor Alves da Silva, e ele veio para o 15 Piracicaba e me indicou. Aí eu vim fazer uns 3 jogos amistosos pelo 15, para o pessoal dar uma avaliada, e eles acabaram me comprando lá do Corinthians de Prudente, e acabei vindo para Piracicaba no início de 75. Mas nesses amistosos não teve nada a ver com o Guarani, né? Não foi contra o Guarani, não foi? Não teve não. Nessa época não. Nessa época fiz amistosos, que eu me lembro que foram 3 amistosos, não sei se é Velo ou Rio Claro, São José dos Campos e o Juventus. Foram 3 amistosos. Bom, no 15 estamos conversando com o capitão, hein? Capitão do elenco de 78 do Guarani, campeão brasileiro, contando, ele tá no 15 agora de Piracicaba. Você ficou quanto tempo e aí você foi para onde? Então, no 15 eu fiquei o ano todo de 75 no 15. 76 eu fiz o Campeonato Paulista, o 15 foi vice-campeão paulista em 76. Você estava naquele vice-campeonato? Estava, sim. Romeu Ítalo Ripoli, presidente do 15, gol do Jorge Mendonça. Justamente. O Palmeiras campeão. E você estava naquele time, capitão? Cara. Palmeiras campeão com gol de Jorge Mendonça. Gol de Jorge Mendonça, no antigo Parque Antártica. Justamente. E vocês, se quisesse ganhar dinheiro, tinha que ganhar jogo. Que o Romeu Ítalo Ripoli não pagava salário, pagava bicho, verdade ou não? O salário era razoável, né? As premiações que eram fabulosas na época. Opa, que isso. Se eu falar mal do homem, o Boris que vai narrar aqui vai brigar comigo, pelo amor de Deus. O Boris é de Piracicaba, não brinca não. Você vê como o Boris é iluminado, tudo tem que ter assunto do 15 aqui. Bom, capitão, e aí, nessa trajetória, você foi vice-campeão paulista com o 15, cara. Então você teve uma visibilidade excelente. E daí aí que você foi pro Vasco? Não, fui pro Santos com o seu Zé Duarte. O seu Zé foi pro Santos, o seu Zé me levou pro Santos em 76. Não acredito. 76, Zé Duarte. E lá no Santos você ficou quanto tempo? Zé Duarte. Eu fiquei só o Campeonato Brasileiro de 76. Aí voltei pro 15 e na sequência eu fui pro Vasco em 77. 77 Vasco. E no Vasco você ficou quanto tempo lá? No Vasco eu fiquei um ano e pouco. Fiquei um ano e pouquinho. Depois eu voltei para Piracicaba, tive alguns probleminhas lá no Vasco, e aí voltei para Piracicaba e acabei indo para o Guarani na sequência. Né? Não, é uma panela do caramba, né, capitão? Fala a verdade, você conseguiu jogar no Santos e você conseguiu jogar no Vasco? No Santos joguei tranquilamente, sem problema. Né? Já no Vasco eu cheguei a jogar, mas tinha alguns probleminhas assim de coisa pessoal dentro de campo, assim, que às vezes você não se ajusta com um, com o outro. Certo. Cada um tem um temperamento, um modo de agir, então eu não me adaptei bem no Vasco. Quando eu voltei para Piracicaba para uma folga de uma semana, eu cheguei no Ripoli e falei que não voltaria mais para o Rio. O Ripoli na época não gostou muito, mas eu falei que que eu não conseguia jogar, que era difícil jogar lá, porque tinha um monte de manias dentro do campo e tal, eu me incomodava. Acabei ficando em Piracicaba uns 15 dias, aí surgiu, eu fiquei treinando em Piracicaba, fiz um amistoso contra o Guarani em Campinas.
antes de começar o Campeonato Brasileiro de 78. Fiz um amistoso aí, acabou o jogo, o pessoal do Guarani veio conversar comigo. Aí acabei indo para o Guarani. O Guarani aguardou terminar meu contrato no Vasco, tanto que o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, que foi Guarani e Vasco, eu não pude jogar, porque eu tinha ainda contrato com o Vasco. Então fiquei fora do primeiro jogo aí do Brasileiro de 78, isso, porque ainda eu tinha contrato no Vasco, não poderia jogar. Então, essa é a chave que eu falei pro Valmir. Valmir, tem uma história do capitão. Agora eu achei. Valmir, alô Valmir, presta atenção quando você contar as histórias pra mim, Valmir. Essa foi um amistoso que você fez com o 15, você já tinha voltado do Vasco, amistoso contra o Guarani, aí você foi, né? Foi observado, surgiu o convite, vieram conversar contigo, porque eu tô com o livro aqui, já Gleger Zorzinho na área, hein? Gleger vai falar contigo, tá aqui o livro, 78, a conquista da Estrela Dourada, você estreando contra o Bahia, no dia 30 de março de 78, você e Macedo. O Macedo, se não me engano, veio do Palmeiras, foi isso? O Macedo? Isso, o Macedo veio emprestado do Palmeiras. Do Palmeiras. Você estreou no jogo Guarani 2, Bahia 1, 30 de março, uma quinta-feira, 9 da noite. Quem marcou? Osni e Zenon de falta, rapaz. Nunca mais vi Osni. Não sei que fim deu Osni, rapaz. Aliás, perdão, o Osni aqui é do Bahia. O Bahia é o pão direita. Foi de virada, 2-1. Zenon de falta empatou e o Macedo estreando, marcando o gol da vitória, 18 segundo tempo, com 7.200 de público. Neneca, Alexandre, Gomes, Edson e Miranda, depois Mauro, Zé Carlos, Renato, Zenon, você, Careca, depois Adriano e Macedo. Aqui ainda estava para decidir quem ia ficar no comando, se era o Careca ou se era o Adriano. Depois chegou o derby, aquela história toda que já contamos aqui, e o Carlos Alberto Silva optou pelo Careca, 2-1 Guarani, 2 gols do Careca, e aí ganhou aí a titularidade. Pera um pouquinho que tá pintando aqui. O cara foi goleiro. Esses caras que foram goleiro, capitão. Eu gosto de entrevistar atacante e ex-atacante. Tá menos, porque goleiro só dá trabalho pra mim, viu, capitão? Só dá trabalho. Gleger Zorzinho, meu amigo, meu irmão, capitão na fita. Um abraço, Gleger. Seja bem-vindo. Um abraço, Edu, pra você, especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Eu queria mandar um abraço muito, mas muito carinhoso pro capitão. Primeiro que o capitão realmente uma representatividade no futebol campineiro, por tudo que ele fez vestindo a camisa do Guarani. E assim, o capitão foi meu treinador, cara, nas categorias de base do Guarani. Ah, você tá brincando. Eu tive o privilégio de trabalhar com o capitão, né? Eu não me lembro agora, depois o capitão vai me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me lembro era infantil, que hoje, naquela época eu chamava infantil, né? Hoje é o sub-15, né? Então, eu trabalhei com o capitão nas categorias de base do Guarani, e todo o ensinamento, né, tudo aquilo que ele falava, nos ensinava naquela época, sem dúvida nenhuma, carreguei durante toda a minha carreira, a minha história. Então o capitão, sem dúvida nenhuma, apesar de pouco, né, pouco tempo, perto do que a gente esperava, sem dúvida nenhuma fez parte da minha história, da minha carreira. Então um abraço para você, capitão, que privilégio tê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, agradecer já, porque sem dúvida nenhuma o torcedor hoje, que daqui a pouquinho vai estar acompanhando o jogo do Guarani, está tendo aí um presentão, né? Poder te ouvir, poder ver que você está bem. Que prazer, que privilégio. Um abraço para você, viu, capitão? Eu agradeço, Greg. É uma satisfação falar com você, relembrar nossos tempos da base aí, né? Eu peguei pouquinho você aí, porque eu estava no juvenil, você subindo para o juvenil, e na sequência eu já fui guindado para o júnior. Então eu peguei um pouquinho, devo ter trabalhado pouco tempo com você, mas me recordo muito bem. Ainda mais que você morava aí no Brinco, eu passava praticamente quase o dia todo por aí no trabalho. Então a gente teve esse contato e era um contato bom, porque a minha preocupação, além do trabalho, era formar homens, né? A gente não é só ser o técnico e comandar os treinamentos, acho que é de responsabilidade também de todo professor, vamos dizer assim, também formar o homem. E essa era a preocupação que a base tinha naquela época e a gente tinha com todos vocês aí. Exatamente. Eu fico muito contente, fico muito alegre de falar com você, Greg. Eu também não tenho a dúvida.
capitão, eu queria até emendar com você aí já uma pergunta, né? Porque você estava falando, né? Pô, antigamente é exatamente isso. A gente tinha uma referência, uma representatividade, que foi você vestindo a camisa do Guarani naquela época, mas nós tínhamos, sem dúvida nenhuma, um cara que de bola dispensava comentários, mas um cara que sabia como formar cidadão, né? Eu acho que isso é muito importante, viu, capitão? E até eu vou te emendar com uma pergunta. O que você acha que essa essência, né, que na minha opinião está perdendo o futebol brasileiro, o que você acha que pessoas profissionais da bola, treinadores, principalmente na categoria de base, que é ali onde inicia, né? O que você acha que está faltando, capitão? O que está faltando? Se você pudesse, o que você faria para poder voltar àquele tempo, daquela época nossa, que você trabalhou aí e com muita competência, diga-se de passagem, nas categorias de base do Guarani, depois teve passagens aí por outros grandes clubes. Então eu queria que você falasse, porque eu percebo, capitão, assim, na minha modesta, clara opinião, que o futebol perdeu um pouco, né? Essa modernidade aí, que é importante, que é preciso ter, mas isso acabou estragando um pouco o futebol brasileiro. Por isso que a gente vê aí, cara, você vê, quando iríamos imaginar o Brasil caindo fora numa Copa do Mundo por uma Bélgica, né, por uma Croácia, como foi na última? Quando iríamos imaginar a seleção pré-olímpica correndo o risco de ficar fora das Olimpíadas? Olha para você ver como é que está o futebol brasileiro. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa essência e que, se você pudesse, o que você faria para resgatar aquele futebol raiz, capeta? Realmente a gente vê hoje o trabalho da base assim meio complicado, né? Hoje são outros tempos, né? Como você disse, veio a modernização, mudanças de estilos de treinamento, uma série de coisas que realmente tem necessidade de tem que ter sempre um avanço na parte física, parte técnica, parte tática, isso a gente compreende. Agora, o que eu vejo é o seguinte, você citou aí, eu poderia ter, eu era uma referência, como alguns outros jogadores que trabalharam em bases eram referências para os meninos. Hoje a gente vê pouco isso, né? Essa referência praticamente acabou, com raros treinadores aí que foram atletas profissionais, que tiveram assim sucesso na carreira. Hoje, praticamente com essa modernização, você vê alguns clubes grandes, né, que você vai ver quem é o técnico do júnior, do juvenil, você não sabe quem que é, você não conhece, você não sabe de onde ele apareceu. Eu acho que isso não é que esses novos técnicos não possam ser ou não tenham condições de ser, mas a base você tem que se trabalhar muito fundamentos. Agora, quem não jogou futebol, como que vai dar fundamentos? É complicado, né? Como você vai falar, procura bater assim na bola, dessa forma, que a bola vai mais rápida, ou vai mais lenta, ou faz uma curva para lá ou para cá. O cara que não jogou futebol vai corrigir o garoto que jeito. Hoje os garotos já são... Os garotos com 14, 15, 16 anos, às vezes já tem o seu empresário, já tem o seu staff, e já é direcionado a sua cabeça para outras coisas. Aí você pega um orientador, um professor, vai fazer o que com o garoto? O garoto é capaz de falar mais que o técnico. Então, eu acho o que tem ocorrido mais ou menos nesse sentido, sabe? Falta de fundamentos, não se trabalha mais fundamentos, cortou o toque, um toque em campo curto, quer dizer, então complica, aquela habilidade, aquela, vamos dizer assim, aquela jogada individual, praticamente vai se acabando, né? Porque só se dá um toque, 2 toques na bola e se corre atrás da bola. Então, ficou complicado o futebol hoje, ficou feio de se ver, né? Olha, estamos entrevistando o capitão campeão brasileiro de 78. Só para complementar aqui a campanha do capitão, já o CH na área. O Guarani jogou 32 jogos no título de 78, foram 32 jogos no total. E o capitão atuou em 29.
O capitão marcou 6 gols. Os artilheiros foram o Zenon e Careca, 13 gols cada. E o Renato, o único que atuou em todos os jogos. Renato que trabalha na base até hoje no Guarani. Vocês me corrijam, por favor. O Renato, tá lá, né, o Gleger? Renato trabalha até hoje, né? Ele tá lá e, inclusive, ele é um dos pioneiros, organizadores aí do Sub-13, lá dos meninos mesmo, 12, 11, 12, 13. Lá de baixo, né? Lá em Morungaba. Lá em Morungaba. Se você me permite rapidamente, sim, antes aí do CH, mandou aqui uma mensagem para mim aqui, seu Roberto Constantino, pedindo para que eu abraçasse aí o capitão. Trabalhamos juntos lá na base, e ele falou mandou deixar o recado para você, capitão, que é o seguinte: fala para ele que esse final de semana eu vou estar lá tomando um chopinho com ele em Ribeirão. Um beijo grande para ele e o senhor Roberto Constantino, que todos nós aqui sabemos a história, tudo que representa o Roberto para as categorias de base, para os profissionais, foi sem dúvida nenhuma um pai para todos nós. Então ele está te deixando um abraço aqui, viu, capitão? Ora, satisfação. O Roberto é um grande amigo meu, foi diretor na minha segunda passagem pela base. Aí o Roberto, eu carinhosamente chamo ele de Robertinho, foi meu diretor da base aí. Tenho um grande carinho com ele, por ele. E, Roberto, se for verdade que você está vindo para cá, vou só beber água daqui para frente. Vou esperar você para o shopping, então. Grande abraço, meu amigo. Falou que final de semana ele está aí. Grande Constantino. Olha, é o seguinte, só uma informação rapidamente aqui, o CH, para encerrar com o nosso capitão, que nos dá honra aí da sua entrevista, completou 70 anos no final de semana o capitão. Foi postado no nosso grupo aqui um vídeo do Felipinho. O Felipinho, volante da Ponte, foi negociado, já chegou em Curitiba, ele já chegou no aeroporto Afonso Pena. Foi entrevistado pela repórter Monique Vilela. Tá bom, tá aí. Quem está no YouTube nos acompanhando, está aí o Felipinho, chegando em Curitiba, portanto deixou a Ponte e vai para o Atlético Paranaense, o Felipinho. Olha, daqui a pouco, informação do Catarino. Por gentileza, CH, participando do Concentração também, para encerrar com o nosso capitão. Você acha que um cara desse, CH, tem voz de 70 anos, CH? Ô, seu CH, mas o que é isso? Um grande abraço, boa noite. Boa noite a todos. Nem voz, nem aparência de 70. É um garoto. E a gente tem muita alegria. Eu tenho muito orgulho de conversar com o capitão, que é uma das referências e lendas do Guarani Futebol Clube. Mas eu quero pegar um gancho da pergunta aí do Gleger, que eu acho muito importante que o capitão diga sobre isso, porque ele é um cara que pode falar com propriedade. Se eu entendi bem, você colocou que para ser um bom treinador formador, precisa necessariamente ser um ex-jogador, capitão? Boa noite. É um prazer muito grande falar contigo. Ora, boa noite, meu amigo. Não necessariamente, mas eu acredito que é mais viável, porque além dele ser referência, tudo que ele puder ensinar tecnicamente para os jogadores, ele tem mais facilidade do que aquele que nunca jogou futebol. Aquele que é apenas formado em educação física e tem direito a ser técnico. Eu não sou contra esses outros treinadores novos que estão aparecendo, mas eu acho que o atleta profissional ele tem mais condições de passar todos os ensinamentos, porque ele teve essa vivência dentro do campo, como esses outros técnicos praticamente não tiveram, é só a parte teórica. Essa é a diferença, só isso. Então, para encerrar mesmo, é o seguinte, lembramos da campanha, 7-8 e tal, você ficou no Guarani até quando? Porque teve o derby de 79 no Pacaembu, o único derby fora de Campinas, está aqui 3 de junho de 79, 2-0 Guarani, você fez o primeiro e o Zenon de pênalti marcou o segundo, com um público de 38 mil, 39 mil, né? Mauro foi expulso e o Nenê, zagueiro da Ponte também, aliás, o Mauro, gente, está completando 20 anos, que ele faleceu assassinado em Nova Odessa, se não me engano, até hoje um crime não esclarecido. Enfim, que Deus o tenha. E você ficou até esse gol aí, como é que foi esse gol no derby? E você ficou no Guarani até quando, capitão? Esse gol, realmente, o derby acho que é o de maior público até hoje, né? Esse jogo foi no Pacaembu. Sim. O Mauro foi expulso praticamente com 10 minutos, 12 minutos de jogo, logo no início do jogo. Tá aqui 36 do primeiro tempo.
36 do primeiro. Na ala direita, né? Como lateral e como ponta, né? O Zé Carlos falou, capitão, com a bola vai embora, eu te cubro aqui. E hora sem a bola, eu vim e voltava, e mesmo assim ainda acabei fazendo um gol na frente. Lá, Esse que é o detalhe, cara. É o lado seu lá, você fazia um 2 com o Mauro. Maurão foi expulso aos 36 do primeiro tempo. E você marcou o gol aos 42. E o Nenê da Ponte foi expulso só a 34 do segundo tempo. Então, boa parte do jogo, Guarani com um a menos e ganhando o jogo, capitão. Bem lembrado. Foi isso mesmo. O Nenê só foi expulso no final do jogo. No final do jogo. Você fazendo... Aí... E o Mauro apoiava bem, né, capitão? Como o Mauro apoiava, né, cara? Ele... É impressionante, vocês faziam um revezamento que às vezes confundia, e eu não sei como é que você faz, quem que cobria dele, é porque Mauro descia demais. Mas isso, a gente tinha dois laterais, né, que tinham, né, o Mauro muita força, o Miranda um pouquinho mais habilidoso, mas com muita velocidade também. E nossa cabeça pensante era o Zé Carlos, né, o Zé Carlos se ajeitava ali para ajudar os zagueiros e posicionar os demais, né? Porque nosso time era um time muito ofensivo, que praticamente trocava muito de posição. Tem hora que eu estava pela meia, Renato pelo lado, às vezes o Mauro passando por dentro, às vezes por fora. Mas a gente tinha o coletivo, né? Quando tinha que correr para o outro, a gente corria para o outro. Então, não tinha dificuldades na marcação. Capitão, da minha parte, muito obrigado, muito agradecido, Deus lhe pague. O Gregor vai fazer as honras da casa e vai despedir de você, fazer a despedida. O CH também mandando aquele abraço para você, muito agradecido também. Vamos lá, Zorzinho, se despedindo de capitão aí, você fazendo aí o nosso encerramento e o agradecimento ao grande capitão, né? Mais uma vez nos atendendo aqui, Gregor. Primeiro a gente só tem que realmente agradecer, em nome de toda a torcida bugrina, toda a história, tudo que você representa, com essa camisa desse time gigantesco, de uma torcida maravilhosa. Então a gente realmente tem que te agradecer, capitão, por tudo que você fez aí pelo futebol campineiro, pelo futebol brasileiro, né? Quero te mandar um abraço mesmo especial para toda a sua família, te agradecer, porque mesmo que foi um espaço curto de tempo, mas você fez parte da minha história, do meu início, aprendi muito com você, né? Fica aqui o meu abraço. O senhor Roberto Constantino está reforçando aqui o abraço, está falando que vai estar aí sim, falou que você pode começar a tomar água então, porque final de semana ele vai estar aí para tomar aquele chopinho. Um abraço para você, espero revê-lo em breve, viu, Capita? Espero revê-lo em breve para te dar um abraço, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que é um privilégio para todos nós estar podendo te ouvir, estar podendo tê-lo aqui participando do programa com a gente, tá bom? Uma boa noite para você e mais uma vez, brigadão, capitão. Boa noite a todos, eu que agradeço, estou à disposição de vocês quando for necessário, vocês acharem que é justo e necessário, eu agradeço, e sempre é bom estar falando sobre o Bugre, né? A gente sofre um pouquinho, porque a coisa não está andando muito bem, mas a gente tem esperança ainda que o Guarani volte a ser o Guarani que sempre foi. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, muito obrigado, grande capitão, incrível história, né? O cara estava no juvenil e quis o destino que ele voltasse, né, naquela campanha já de 78. São 20 horas e 38 minutos. O que vai acontecer no Brinco de Ouro 21h30, hein? Boa noite, Vladimir Catarino. Oi, Edu, boa noite, tudo bem? Melhor agora. Como estamos aí no Brinco? Choveu, não choveu? Choveu, parou. Temperatura, público, tem escalação. Vamos lá, Catarina, as principais novidades, meu amigo. Seja bem-vindo, abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo ligado conosco aqui na Bandeirantes. Pois é, choveu há pouco. Não foi uma chuva forte, não. Uma leve garoa caiu aqui na região do estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas nesse momento não chove mais, né? Nesse momento a chuva já parou, mas o calor é muito grande, né? Tá muito quente aqui no estádio Brinco de Ouro, calor muito grande apesar da chuva. Nesse momento o público tá chegando, claro, ainda em pequeno número, né, galera? Deixa pra chegar em cima da hora, o pessoal quer jantar em casa com tranquilidade para depois vir pro estádio. Então o público é pequeno, já há uma movimentação, o público já está entrando, inclusive a torcida da Inter de Limeira também chegando por aqui, mas por enquanto movimentação pequena e o Guarani já está pronto, já está escalado aí para o jogo de daqui a pouco, Edu. Olha, você postou no grupo, né, a escalação, muitas novidades, então vamos lá, olha, deixa eu ver aqui, tem novidade no gol,
Tem jogador retornando na lateral, tem novidade no meio, deixa eu ver o ataque, nem tanto. Atenção, maestro Gabriel Ribeiro, bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco. O Guarani escalado, Edu Pinheiro, com novidades, né? A gente já havia adiantado aqui as mudanças. Técnico Humberto Louser, mais uma vez modificando o time para esta partida contra a Inter, até porque já são aí 2 derrotas seguidas, né? Guarani perdeu em casa para o Mirassol, depois perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Vladimir é a novidade no gol, faz sua estreia hoje, titular com a camisa 89. Na lateral direita segue o Heitor com a 2. Havia expectativa da volta do Diogo Matheus, mas ele ainda não está fisicamente recuperado, por isso o Heitor permanece na lateral direita. Dupla de zaga tem 3 para Léo Santos, 4 Ryan. Na esquerda, Mike volta ao time, meia dúzia. Ele ficou de fora do jogo lá na Vila Belmiro. Meio campo com Anderson Leite com a 5, Camacho é o 14, Regis 78. Volta a ser titular Regis no meio campo. E no ataque, 11 Derek, 20 Reinaldo, 9 Bruno Mendes. Repeteco do Bugre, de Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike. Anderson Leite, Camacho, Regis, Derek, Reinaldo e Bruno Mendes. No banco, Humberto Louser vai ter à disposição Douglas Borges, Pedro Henrique, Márcio Silva, Helder, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Anderson Chay, Rafael Freitas, Marlon, João Victor e Pablo Tomás. Edu. Tem novidades, hein? Bastante novidade. A Inter de Limeira estaria escalada? Quem está passando por aqui, nosso companheiro Edmar Ferreira, nosso companheiro de Limeira. Tudo bem, Edmar? Boa noite. Opa. Boa noite. É um prazer estar falando com você, com seus ouvintes. Só dizer, o Vladimir Catarino é o melhor repórter que eu conheço. Que honra, obrigado. Eu também. Olha, a Band contratou o cara, hein? Tamo junto, bom trabalho pra vocês e Deus abençoe todos vocês. E olha onde eu tô aberto aqui, Edmar, nesse momento. Ó. Rápido no ar. A escalação é essa mesmo? É essa aí. Da Inter? É. Tá, obrigado, viu, Edmar? Um abraço. Tô bem, porque time que ganha não se mexe, né? Bom trabalho. Valeu. Edmar Ferreira, nosso companheiro da imprensa limeirense, a Inter escalada, o Edu com Max Walef, Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e Zé Mário, Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Bochecha, Everton Brito, Quirino e Juninho. Técnico Júnior Rocha. É a Inter de Limeira, que vem de vitória contra o São Bernardo. Quer aí manter o embalo no campeonato para pegar o Bugre. Edu. Perfeito, tem aí quem apita? Gabriel Henrique Meira Bispo, jovem árbitro, 25 anos, apita o jogo. Assistente 1, Aneuza Inês Bach. Assistente 2, Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro, Leandro Carvalho da Silva. No VAR, Vinícius Furlan. Bom, novidades não faltam 20h42. Vamos aos nossos analistas. O nosso WhatsApp é o 971021493 para você opinar. Pessoal participando, muito obrigado. Antes do CH e do Gleger, atenção, hoje vai ser sensacional. Vamos ter aqui o sorteio do rádio FM faixa estendida. Mas a coisa tá mais moderna e vai ficar mais fácil ainda. Vendo o Eduzão ficar repetindo e tal. Então agora vai ser feito um jogo sensacional, tá? Durante o jogo, você vai fazer a sua inscrição para participar, tá bom? No final do jogo, a gente vai sortear um rádio. Depois do jogo tem um apito final. Aí no apito final eu vou ter um outro rádio para sortear. É só ir no YouTube e lá vai ter um link. Não tem esse negócio de mais de 100 e tal, não tem, acabou. Só vai ter um link. Nós vamos colocar esse link no início do jogo, né? Início do jogo, início da transmissão, vamos colocar o link. O Boris vai falar, participe e tal. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai ver o Boris narrando. E embaixo vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário. E você preenche esse formulário. Não vai precisar de senha, nada. Você preenche o formulário e manda ver. Você estará concorrendo. Vai lá o seu nome, seu CPF. E o próprio sistema não aceita que você faça uma nova inscrição, um novo CPF. Então, por favor, eu vou mandar 10, 20, 30 vezes. O sistema não... Se você fizer o primeiro cadastro, a primeira participação, na segunda vez já não vai aceitar. O número do celular também tem que ser
Tem que ser diferente. Vai pedir o número do seu celular, claro, né? Porque se você ganhar o rádio, como é que eu vou fazer como nós vamos fazer para falar com você? Então, o celular é um só, CPF é também um só e pronto. Vou fazer de novo. Não aceita. Você pode trocar o nome, mas se repetir o celular, repetir o CPF, não adianta que não vai aceitar, tá bom? E aí, nós vamos proceder o sorteio, você vai ver no YouTube o sorteio. Na hora do sorteio, o nosso sistema vai sortear ao vivo. O nome vai aparecer no ato. Em questão de segundos, vários nomes vão rodando, pimba, e vai aparecer o nome. Ok? Então vai super fácil e simples, mas quando o jogo começar, vamos abrir esse link. Terminou o jogo, já saiu o rádio e tal, vai começar o apito final, a mesma coisa, tá bom? Muito bem. Meu caro CH, vamos analisar então o Guarani escalado, bastante modificado. Deixa eu ver aqui o Guarani, você me corrija, por favor. Alteração aí no gol, né? É o Vladimir fazendo a sua estreia, goleiro que veio do Santos. Então, o Douglas Borges no banco, Vladimir, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Anderson Leite, Camacho e Regis, começando, Derek, Reinaldo e Bruno Mendes, CH. A principal pergunta que está todo mundo fazendo desde a hora do almoço hoje, na nossa área, será que o Regis vai dar certo? Esse retorno dele como titular vai funcionar? Vai funcionar esse meio campo, Anderson Leite, Camacho e Regis? Esse time vai começar a jogar uma bola que ainda está devendo? Eu não tenho, eu tenho expectativa que funcione, apesar de estar muito preocupado com vários aspectos. Eu vou começar com as coisas positivas que eu entendo no pré-jogo. O Mike de volta à lateral esquerda, isso é uma ótima notícia. A manutenção do Heitor na lateral direita, é meritocracia, apesar de ninguém ter jogado bem contra o Santos, nem ele inclusive. Ele mantém os três atacantes no comando de ataque aí. Funcionou em alguns jogos, outros não, mas eu entendo que o ataque não foi bem em algumas partidas, porque o meio ainda... Humberto não encontrou o meio-campo titular desse time, não é? E eu tenho muitas dúvidas sobre o futebol do Camacho, tenho muitas dúvidas sobre o futebol do Anderson Leite. Ele saca o Bueno e acrescenta o Regis, que não dá para saber se vai dar certo, porque em 2024 a gente pouco viu o Regis jogar. Capacidade, os três têm, Camacho, Leite e Regis. Se esse meio campo, Edu, não funcionar, o resto vai ter problema. O Guarani, em primeiro lugar, precisa errar menos, eu estou falando principalmente do miolo de zaga, tem que construir mais, eu estou falando do meio campo, e os atacantes, se a bola chegar, que eles estejam bem atentos para construir jogadas importantes. E além de tudo isso, o Guarani precisa ter algo mais, porque se na técnica não está funcionando, às vezes não está encaixado o time, você tem que compensar na força de vontade, na gana de vencer. Sobre o goleiro, sorte ao Vladimir. Eu até, eu quero entender com o passar das partidas, e eu espero que o Humberto dê sequência para o Vladimir, não ponha apenas em um jogo, simplesmente, veio uma notícia, você teve acesso a ela também, que o Vladimir no jogo de hoje está entrando por causa da facilidade de jogar com os pés. Espero que não seja só isso. Espero. E se deu a oportunidade, que dê a ele agora uma sequência como foi dada para o Douglas. Porque goleiro e qualquer jogador precisa de uma sequência para a gente até analisar e o próprio técnico ter uma avaliação correta para ver se realmente ele está merecendo a titularidade. Está escalado. Acho que não tem maiores problemas, eu só espero que a atitude do time seja diferente, porque hoje o Guarani, Edu, tem o dever de vencer a Inter, com todo respeito. 21h30, hein? O Boris narra aqui, Guarani Inter de Limeira. Olha, o Greg vai opinar já, só uma informação aqui, estão jogando Mirassol e Santo André, 4-0 pro Mirassol. Santo André também não sei não, hein? Não sei não, esse ano os gols do Mirassol, vamos lá...
o De La Torre, o Rodrigo Ferreira, de novo o De La Torre de pênalti e Negueba. Tá 4-0. Esse jogo começou 19 horas, daqui a pouco terminando. O Mirassol fazendo também uma boa campanha. Na classificação geral, o Mirassol sexto colocado. O Santo André tá perdendo, é o último. E o Corinthians, penúltimo, hein? 5 derrotas, mas o que é isso? Eu vou morrer e não vou ver tudo. Vamos lá, Gleger. Olha, o banco do Guarani. Deixa eu falar aqui primeiro do banco. Douglas Borges, o Pedro Henrique, Márcio Silva, Helder, Matheus Bueno, Lucas Araújo, Wenderson, Chay, Rafael Freitas, esse menino da base, né? Rafael, que disputou a Copa São Paulo, jogou um pouquinho no profissional ano passado. Marlon, João Vitor e o Pablo Tomás. E quem começa jogando, Gleger? Vamos lá, no gol, Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan e Mike, retornando, Anderson Leite, Camacho e Regis começando, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Edu, exatamente, né? E assim, tem... primeiro que eu penso da seguinte forma, e estava falando isso durante toda a semana, o Guarani precisa ganhar o jogo, né? A gente vai ficar aqui analisando, vai ficar aqui falando, olha, ele tirou o Douglas Borges, ele colocou o Vladimir, mas isso daí todo mundo sabia, era uma questão de tempo, né? Porque você não vai no Santos Futebol Clube, contrata o goleiro Vladimir para ficar no banco do Douglas Borges, com todo respeito. O Douglas Borges, inclusive, foi eleito por nós aí o craque da última partida, jogando muito bem, apesar do resultado ruim do Guarani. Foi muito bem o Douglas. Mas o Vladimir foi contratado para jogar. E assim que tivesse bem já na parte técnica, porque eu acho que o goleiro nem a parte física pesa muito, mas sim a parte técnica de ritmo, eu acho que assumiria a titularidade e aí sim daria sequência nele como titular. Então tá aí, tá recebendo a oportunidade. Eu acredito que até pela experiência do Vladimir ele possa tá representando bem, até porque o Douglas deixou lá uma boa imagem, né? Ponto positivo para o Guarani. O Douglas, todas as vezes que foi acionado, foi muito bem. E agora está aí o Vladimir, que foi contratado para jogar, repito, como ganha a sua oportunidade no time titular. Na primeira linha, ele mantém o Heitor, eu acho que é por aí mesmo. O Heitor mas o Heitor fez um pênalti no jogo do Santos. Gente, isso daí já faz parte do passado. E isso acontece. Mas nós temos que analisar a sequência do jogador. E o Heitor, para mim... Inclusive, mesmo se o Diogo Matheus, e eu dou uma olhada aqui no banco, não está à disposição ainda, mas se estivesse, eu manteria o Heitor no time titular. Léo Santos e Rayan, a linha de zaga, os dois zagueiros por dentro, e o retorno do Mike é uma boa notícia para o torcedor. E para o Humberto também, né? O Mike está voltando para o time, né? Aí vem o meio de campo. E vem o meio de campo, eu não vou nem contestar o Anderson Leite, o Camacho, mas eu quero entender, né, essa... alternativa do Humberto Loser de começar com o Regis. Será que o Regis está indo muito bem nos treinamentos? Será que o Regis está merecendo realmente a titularidade? Será que é uma cobrança um pouco a mais ali do torcedor, né? Não sei se da diretoria, mas para que o Regis recebesse essa oportunidade? Porque na última derrota do Guarani, o CH falou isso agora, não foi só um ou dois jogadores que não jogaram bem. Foi o time inteiro. O time inteiro não foi bem. Ninguém dá para você falar, não, esse jogador aqui, tirando aí, inclusive, o Douglas Borges, que fez boas defesas aí. Só. No restante, ninguém foi bem. Inclusive o Regis, que entrou no jogo, não fez absolutamente nada. Tá recebendo a oportunidade, né? Ali ao lado do Camacho e o Anderson Leite. Vem um meio de campo num formato diferente. O Guarani tá jogando em casa, precisa ganhar o jogo. E ele deve ter pensado isso também. Vou colocar o Regis, né, um jogador de articulação, de movimentação, e aí a gente tem um pouco mais dessa bola chegando à frente, com um pouco mais de qualidade, mas eu quero ver qual que vai ser a performance do Regis, porque desde o ano passado ele não vem bem, e recebeu uma oportunidade no jogo passado, não foi bem também. Então eu quero ver como é que está o Regis. A expectativa é de que ele possa ser o Regis que todos nós conhecemos, né, que o Guarani foi no Curitiba, trouxe o Regis de volta para que ele fosse realmente aquele Regis de qualidade, que fez o que fez, que credenciou, inclusive, a disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro pelo Curitiba. Esse é o Regis que o torcedor quer ver. E no ataque, Edu, eu acho que ele mantém, né, a mesma estrutura ali com o Derek, que vem muito bem. Para mim, o melhor dos três aí é o Derek,
que é um jogador que tem presença de área, é um jogador que consegue jogar pelo lado do campo. Se você deslocá-lo ali por dentro, ele vem por dentro também. Tem muita capacidade, o Derek, de movimentação, de lado a lado, de bico a bico, né? Profundidade por fora. Então, para mim, o Derek é o melhor jogador. E o Reinaldo, depois daquela partida, né? Acho que foi contra o Ituano, que ele foi muito bem, fazendo 2 gols, inclusive, ficou aquela expectativa, né? E aí parece que não, né? A hora que você fala, pô, esse cara agora vai, né? E ele ficou devendo e aí fica aquele ponto de interrogação. Qual o Reinaldo nós vamos ver hoje jogando o Brinco de Ouro? E o Bruno Mendes, sempre a expectativa de gols. Eu acho que o Humberto usa um critério legal, que é manter aí a parte ofensiva do Guarani, para que o Guarani possa vencer no jogo de hoje. Na minha opinião, ele escalou o que ele tem de melhor, né? Só essa dúvida na questão do Regis, eu não sei se eu escalaria o Regis de começo, como ele escalou, eu ainda manteria o tripé que vinha jogando, que, diga-se de passagem, foi muito bem, inclusive, com o Matheus Bueno, Camacho e Anderson Leite, na maioria, né, dos jogos que o Guarani disputou até agora, tirando aí o último jogo. Então, para mim, tá bem escalado, viu, Edu? Tomara que o Guarani consiga transportar para dentro de campo toda essa expectativa boa que eu estou nesse momento. E olha, uma informação, pré-olímpico, terminou o primeiro tempo, Brasil e Venezuela 0-0 lá em Caracas, 0-0 em Brasil e Venezuela, quem diria, Brasil perdeu do Paraguai, né? Perdeu de 1-0, o Endrick perdeu o pênalti, e domingo é Brasil e Argentina. Será que nós vamos para Paris? Será? Ih, rapaz, quem diria? Para Venezuela, a gente hoje não consegue vencer. Ei, futebol brasileiro, vou te contar, hein? Vamos lá, então. Já o Boris, meu caro Vladimir Catarino, a Inter de Limeira, como é que é? Quem que tem bochecha daqui, bochecha de lá? Me ajuda aqui, meu filho. Tem 2 bochechas, né? Na verdade, tem um bochecha e um bochecha. Então, a Inter escalada com 23 para o goleiro Max, 2 para Felipe Albuquerque. A dupla de zaga tem o Jussani 4, Maurício com a 3, na esquerda Zé Mário meia dúzia, Emerson 5, Lucas Bochecha 21, Gustavo Bochecha 8, além do Everton Brito 7, Quirino 9, Juninho 11, é o time do Júnior Rocha, Edu. Felipe Albuquerque passou pela Ponte, o Jussani jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani. Diego José é o capitão do time. Capitão do time, exato. Nossa, deve estar com 36, 34, Diego Jussani, número 4 da Inter de Limeira. E como será que ele vai narrar? Bola com o Lucas Bochecha. Passou para Gustavo Bochecha. E aí Gustavo Bochecha recua para Lucas Bochecha. Oh, meu Deus do céu, ou só o Lucas ou só o Gustavo, hein? Um grande abraço, seja bem-vindo, Manso de Piracicaba. Fala, Bolis! Fala, Eduzaço Pinheiro, tudo bem aí, Edu? Melhor agora, com você também, entrando aqui nessa roda famosa aqui, sensacional, grande Bolis, grande narrativa. Com certeza, daqui a pouco, Guarani Inter, Bolis. Valeu, Edu, um abraço pra você, um abraço pra todos da equipe, pra todos que estão nos acompanhando aqui no Concentração pela Rádio Bandeirantes. Você sabe que no Cacuete, esses dois aí que você citou, quais são os nomes aí? É Gustavo... Lucas Bochecha e o Gustavo Bochecha. B-O-I-B-U. Eles vão tocar pouco na bola, viu, Edu? Você vai curtir na narração que eles vão tocar pouco na bola. A menos que eles aprontem alguma coisa desse tipo. É mais fácil ficar com o Lucas. Lucas liga para Gustavo. E não vamos começar com... não vamos começar a inventar a história. Eu queria saber na Rádio de Limeira como é que eles fazem, né? Mas não precisa lá, tudo, né? Lucas e o Gustavo já tá tudo certo, né? 2, 3 jogos já pega, né? Já pega o jeito. Tu falou do Jussani. Jussani é de Americana, né? Ele foi revelado pelo Oscar. O Oscar no Brasília, depois veio pra Ponte Preta. 2007, por aí, jogou na Ponte. Aliás, 2007, 2009 ele fez uns gols, marcava gol de cabeça e tal. Daí depois o Oscar não empresariou mais, ele seguiu a carreira dele, depois passou pelo Guarani, tá firme, tá na praça. E vai fazer 37, viu, Edu? Vai fazer 37 anos em 7 de setembro. Sabe quem que é o expert em bochecha, sabe ou não? Quem é? Quem? O expert. O expert. Carlos Henrique, CH o bate pesado, só que é de bochecha suína. Inclusive ele tem uma receita aí que ele tá me devendo, que é a hora que ele... CH, tá ali guardadinha no freezer ali, só esperando a receita, viu? Esse homem conhece de culinária, hein? Ó, bochecha... O Edu, vou fazer uma pergunta pra você. Diga lá. Você já, nessa longa estrada da vida, já deve ter sido convidado por um porco no rolete.
Você sabe do que se trata, né? Sim, exatamente. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é a primeira parte, quando se tem um porco, um cachação, grandão, gostoso, qual é a primeira parte do porco que acaba? Sabe qual é ou não? Olha, eu sempre fiz por encomenda, nunca estive ao vivo, por isso que eu não sei, o meu querido CH. Por isso que eu não sei. Tá por quê ou não? Tá, a dica você foi, né? É a parte do porco mais gostosa depois do joelho. Com certeza você falou isso na TV, eu não vi o programa hoje? Com certeza. Não falei. Eu tô falando agora pro Kill Glegger. O Glegger é um verdadeiro... Ele é um verdadeiro milonga, né? Você sabe o que é um cidadão milonga, né? Milongueiro, cheio de história. Isso. Então ele tá com essa bochecha desde 2006 dentro do freezer. Ele não me convida droga nenhuma, né? E eu já me ofereci pra cozinhar. Ele não precisa fazer nada, só entrega a bochecha e o resto o Carlos Henrique faz. Mas eu não tô aguentando mais essa conversa fiada, viu, Edu? Gente, faz 17 anos que a Inter não pisa no brinco. Eu estava lendo no Correio Popular, esqueci o nome do jornalista, o brilhante jornalista, parabéns. Estou aqui também com o site do Marionani. E eu me lembro que eu já estava aqui em 2007. Eu trabalhei aqui em Guarani na Série A2. Foi o seguinte, o técnico era Vaguinho Dias. E não estava legal. E aí o Guarani contratou Carbone. E o Carbone já tinha passado pelo Guarani, aquela final do Paulista de 88, o Guarani Corinthians e tal. Carbone que foi o treineiro. Enfim, aqui é 2007. E o Guarani foi jogar em Rio Preto. Esse jogo aqui foi durante a semana à tarde. Choveu demais em Rio Preto. Zé Arnaldo no plantão. Grande Zé, que Deus o tenha. E o Dicá era nosso comentarista. O Dicá foi, viajou para Rio Preto. Não tinha essa de tubão não, 2007, viu? Tinha que ir. Tinha que ir com o Trem da Alegria. Lembra? O Trem da Alegria. Tá? Esse jogo foi no dia 1º de março, uma quinta-feira. Esse jogo começou, acho que 3 da tarde, mas a chuva aqui caiu em Rio Preto. O Rio Preto ganhou de 5-0 e o jogo acabou a 28 do segundo tempo. Não dá mais, chega, muita chuva e 5-0 pro Rio Preto. E o Dicá foi homenageado porque o Dicá fez o primeiro gol desse estádio aqui, Anísio Haddad. Foi homenageado e tá aproveitando e tal. Aí o Guarani, curiosamente, não perdeu mais. Deu uma arrancada sensacional com o Carbone. O Carbone lançou os meninos, Xandão, o Dimas, o Thales, o Danilo Silva, que se não me engano, não sei quem que poderia me confirmar aqui na equipe, o Danilo Silva parece que está trabalhando agora no Guarani. Depois zagueiro, já passou pelo São Paulo, jogou na Europa. Enfim, o Vitor Rossini também foi lançado nessa época, todos os meninos de Carbone. E aí chegou um jogo, Guarani Inter de Limeira, ainda era fácil de classificação. E o Guarani ganhou de 2-0, dia 29 de março de 2007. 2-0 o Guarani, deixa eu ver os gols aqui, o Lê marcou e o outro foi do Macaé, de pênalti. E o Lê, ele marca esse gol e ele se joga assim no gramado, ele arrancou umas gramas da mão e colocou na boca. Isso foi capa de uma revista que eu queria me lembrar, eu não me lembro, mas eu me lembro da foto do Lê marcando esse gol na Inter. Bom, aí o Guarani foi pro quadrangular final. Então, um dos grupos era Guarani, São José, Bandeirante e Portuguesa. E tinha o outro grupo, que eu não vou falar, de 4 equipes também. Era turno e retorno dentro do grupo e os 2 primeiros de cada subiam para o Paulistão. E a sorte que o Guarani pegou a Lusa em Diabrava. A Lusa ganhava de todo mundo. E o Guarani, nessa reta final, ficou com o freio... Você entendeu? Ficou com o freio puxado, só empatava e tal, só empatava. Guarani só empatava. E teve o penúltimo jogo lá em Birigui, Bandeirante e Guarani. 0-0. E teve um pênalti que o Guarani perdeu. O Guarani perdeu um pênalti. Deixa eu ver aqui. O Guarani perdeu o goleiro adversário. O Gustavo cobrou um pênalti, o goleiro do Bandeirante, o Rogério, pegou. E no final do jogo saiu um pênalti pro Bandeirante. Se o Bandeirante fizesse o gol, o Guarani seria eliminado. E o Buzeto pegou o pênalti. 0-0, isso propiciou que na última rodada no brinco, Guarani e São José. Se o Guarani vencesse, subia. E o Guarani ganhou de 2-1, inclusive o David Sacconi marcou um dos gols. Me lembro desse jogo, narrativa do amigo Batista, 29 de abril de 2007. Deixa eu ver aqui o público no brinco. O público no brinco de 9.500, o Guarani subiu, né?
porque a Portuguesa também ganhou todo mundo, então subiram nesse grupo Portuguesa e Guarani, no outro grupo foi Rio Preto não sei quem, e a final da Série A2 foi Portuguesa e Rio Preto, a Portuguesa foi campeã, apenas para decidir o título, porque já tinham subido. Então, há 17 anos que a Inter de Limeira não pisa no Brinco de Ouro. Meus amigos, 21h04... Tem o rádio, hein? O Boris vai explicar, tá fácil demais porque tem o link. Você no YouTube, você vai ter o link. Você vai clicar no link no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Você vai ver o Boris. E lá tem o link. Você clica no link, você preenche o formulário e pronto. Já estará participando do sorteio. No final do jogo a gente sorteia. E no apito final, depois do jogo, também vai ter outro rádio. Tá bom? Super fácil e simples de você preencher. Seu nome, seu CPF, seu celular, número do seu celular, e só. Não adianta querer participar na segunda, terceira vez. O sistema não aceita o mesmo CPF e o mesmo número do celular. Não aceita. É uma vez só que você participa e concorre a um lindo e belíssimo rádio faixa estendida em FM para você nos ouvir em 85,7. Meus amigos, atenção, destaque final. Alô, Catarino, o destaque final é seu. Bugre escalado, repita a escalação, Catarino, por favor. Pois não, Edu, Vladimir, meu xará, em 89 no gol. E você sabe por que 89? Por quê? Porque ele nasceu em 1989, essa é a explicação. Se fosse eu, então, eu usaria a 94. Vladimir 89, Heitor 2, Léo Santos 3, Ryan 4, Mike meia dúzia, Anderson Leite 5, Camacho 14, Regis 78, Derek 11, Reinaldo 20, Bruno Mendes 9. É o bugre do Humberto Louser, Edu. E com essa encerramos o Concentração. Vem aí a grande narração do Mando de Piracicaba para Guarani. É Internacional, na sequência vem o Boris. Muito obrigado, um grande abraço e fique conosco. Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, laia, laia. Começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Esportiva Bandeirantes.
ligado. E com Pede Bola, Pede Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Noite quente de quinta-feira, hoje dia 8 de fevereiro de 2024. Já a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa. É o jogo que fecha esta sexta rodada do Paulistão. Tem Guarani e Inter de Limeira e Guarani. O Bugre buscando a reabilitação vem de 2 derrotas consecutivas. Uma jogando aqui mesmo, no Brinco, e na última rodada acabou perdendo para o time do Santos. Já a Inter de Limeira não entrou em campo no fim de semana, porque o seu jogo contra o São Paulo foi reagendado, mas vem de um grande resultado. Há uma semana, a Inter venceu o São Bernardo, portanto, o Leão vem empolgado em busca da segunda vitória na competição. O Grão tem 4 pontos, neste momento está bem perto da zona do rebaixamento, por isso a importância de um resultado positivo. Encarando a Inter de Limeira também 4 pontos, mas repito, com um jogo a menos em relação ao Guarani. 9h30 da noite, a bola rola e você ligado no microfonaço da Bandeirantes. Vamos juntos, tem Guarani e Inter de Limeira. Com o timaço de Carlos Batista, estamos no AM, no FM 85.7, FM faixa estendida 85.7, também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que já está conosco, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, com imagens aqui da cabine Bandeirantes no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 30 mil inscritos. Guarani e Inter de Limeira é um duelo regional, sexta rodada do Campeonato Paulista. Vamos juntos aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento e irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Mais informações, acesse rochaautopeças.com.br. Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E Aroma das Ervas, especialista em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas e a partir de agora esparramando som forte, pesado, de muita credibilidade. São as vozes que estarão nesta transmissão. Ao meu lado, Vladimir Catarino. As últimas do programa antes da bola começar a rolar aqui no Brinco. Alô, Vlad, um grande abraço para você, boa noite. Oi, Boles, boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, especial para o torcedor do Guarani, pressionado. Bugre vem a campo após 2 derrotas consecutivas. Está na lanterna do Grupo B, soma 4 pontos. Preocupa-se, claro, com a parte de baixo da tabela, mas quer voltar a vencer no campeonato para ainda lutar pela classificação. Vem com um time bastante modificado. Vladimir, a novidade no gol. Regis está de volta, agora como titular no meio-campo. E Mike retoma a sua condição na lateral esquerda. Confiança, palavra de ordem do Guarani para a partida de daqui a pouco, Boris. E quais são as últimas da Internacional de Limeira, campeã paulista de 1986, que depois de muito tempo volta a pisar no gramado do Brinco. As últimas da Internacional, Vladimir. Inter que respira um pouco mais aliviada, né? Conseguiu na última rodada a vitória, a primeira no campeonato, quando bateu o São Bernardo por 2-0. Teve uma semana de descanso e também de treinamentos, já que não atuou no último final de semana. E vem a campo escalada com a mesma equipe que começou a partida contra o Bernô. Júnior Rocha defende a máxima de em time que está ganhando não se mexe. Comentaristas da Bandeirantes escalados para comentar Guarani Inter de Limeira. A opinião Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Um grande abraço, boa noite, CH. Um abraço, Boles. Grande abraço também para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um time modificado e um time até agora irregular. O Guarani precisa até que enfim, ou neste momento, mostrar a que veio no campeonato. Um time tem que jogar de maneira intensa. O Guarani precisa ser organizado.
Vamos ver se essas novidades dão conta do recado. Espero que Humberto Louser tenha acertado nas suas escolhas. É mudança na lateral, é mudança no meio-campo, é mudança no gol, enfim. Boa sorte aos envolvidos, mas eu tenho certeza que a Inter vai vender muito cara a derrota para o Guarani. Tomara que dê tudo certo e o Guarani vença o jogo, mas acredito em jogo complicado, Boris. No quinto sinal, eu confirmo para você agora em Campinas, 9 da noite, mais 15 minutos. Ele já esteve lá dentro e conhece no riscado olhar técnico da Bandeirantes. Alô, Gleger Zorzinho, seu destaque. Boa noite, Gleger. Boa noite, Bolis. Um grande abraço para você, especial para o amigo ligado na Bandeirantes, torcedor do Guarani. Expectativa boa, né? Expectativa de bom resultado, expectativa de que o Guarani possa reencontrar aí o caminho da vitória. O Guarani precisa vencer o jogo. Estava falando aqui, a gente conjecturando a escalação durante toda a semana. Aí vem a escalação com algumas mexidas, né, algumas novidades. Mas independente disso, o Guarani precisa dos 3 pontos. Independente se o goleiro é o Vladimir ou o Douglas Borges, o Guarani vai precisar vencer. Independente se ele escolhe o Regis do que o Matheus Bueno, o Guarani vai precisar vencer. Então, boa sorte ao time do Guarani, né, que ele possa encontrar uma forma de jogar. Como disse o CH, eu concordo, a Inter vai vender caro, né, e o Guarani precisa, com muita competência, com muita tranquilidade e concentração, ganhar o jogo hoje. Aí, vida nova novamente, depois que você vence, traz uma confiança, traz uma autoestima, é disso que o Guarani está precisando. E eu vou ficar de olho aqui, Bolis, na estreia do Vladimir com a camisa do Bugrão. É isso, Vladimir, escalado, o primeiro dele, 1,91 m, goleiro que veio do Santos Futebol Clube. Nesse momento o gramado está sendo molhado, já o Vladimir Catarino traz um panorama do público. O tobogã está aberto, parte de baixo também do tobogã, arquibancada inferior. No visual, público pequeno, o horário também mata, né? 9h30 da noite em uma quinta-feira. Pequeno ainda, viu, Boris? 2 derrotas. Como é que tá o panorama da galera aí, Pequeno, Platini? viu? Tem bastante gente pra entrar, mas ainda é pequena a movimentação de público no brinco pra esse jogo, Boris. E o clima tá bom, né, cara? Tá calor em Campinas. Até demais, né? Mesmo com uma chuva leve que caiu ali por volta das 8 da noite, agora não chove mais, o clima tá bastante agradável pra presença do público também. 24 graus nesse momento a temperatura em Campinas. Aliás, o Vladimir Catarino aproveita e rasga uma manchete da Macaca. Ontem a Ponte foi a Ribeirão e venceu o Botafogo por 3-0, Vladimir. Bela vitória da Ponte Preta, chega a 9 pontos, 6ª melhor campanha no campeonato. O time está na zona de classificação, mas deve perder Felipinho. O volante já está em Curitiba, deve realizar exames médicos para ser contratado pelo Atlético Paranaense. A Ponte Preta nega qualquer tipo de negociação, mas já foi flagrado. O Felipinho vai para Curitiba, deve defender o Furacão a partir de agora. Boris. A Macaca que volta a campo no próximo sábado, 18 horas, para pegar o São Paulo no estádio Moisés Lucarelli. Deixe o seu like para você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço para você. É um prazer inenarrável estar ao seu lado mais uma vez, Edu. Meu grande amigo, o prazer é todo meu, uma honra ser o seu plantão. Chamou na hora certa, compadre, porque sai gol do Brasil. Gol do Brasil no pré-olímpico, gol do Maurício. Gol. E a Venezuela tinha perdido um gol feito. Ai, como são que fazem. E aí o Brasil desceu, faz 1-0, ó, e joga com a Argentina domingo. Então é o seguinte, 1-0 Brasil. Nesse momento, em primeiro, Paraguai tem 4, Brasil com esse gol tem 3, Argentina tem 2 e Venezuela tem 1. Isso porque Argentina e Paraguai empataram 3-3 antes, tá? 3-3 hoje, Argentina e Paraguai. Então hoje estariam em Paris, Paraguai e Brasil, e seja o que Deus quiser. Eu venho já no Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos aqui na Bandeirantes, o incrível Gabriel Ribeiro. No YouTube, Lucas Pessoa. A chefia de Gil Kleber. E no brinco, o incrível Gilberto Sufi. Futebol é com a Bandeirantes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br.
Opa, sexta rodada do Paulistão ontem, Botafogo 0, Ponte 3, tivemos Novo Horizontino 0, Red Bull Bragantino 2, São Bernardo Grande Campanha 1, Portuguesa 0, no Morumbi, São Paulo 3, Água Santa 0, com 36.400 de público. E na Vila, Santos 1, Corinthians 0. Foi a quinta derrota consecutiva do Corinthians, falando baixinho, tá? 1-0 Santos. Meus amigos, terminou há pouco lá em Mirassol. Mirassol 4, Santo André 0. Hoje desceriam Corinthians e Santo André. Daqui a pouco o Palmeiras e Ituano jogando na Arena Barueri. E o nosso Guarani, Inter de Limeira, nosso jogo a 21h30, fechando a rodada. Atenção, pré-olímpico, repetindo o gol do Brasil, Maurício. Brasil 1, Venezuela 0, estamos no segundo tempo. Com esse resultado, o Brasil fica na segunda colocação. Domingo tem Brasil e Argentina. E tivemos antes, Argentina 3, Paraguai também 3. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19 3833 8900. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Leandro Boles. Estamos de volta aqui no Brinco, já tem bola rolando, Guarani Inter, equipes perfiladas, hino do Brasil sendo executado e aqui na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Comigo. Tremulando a bandeira do verde e branco, o Guarani em campo, escalado com Vladimir, é o goleiro 89. 2 para Heitor, 3 Léo Santos, 4 Rayan, meia dúzia Mike, 5 Anderson Leite, 14 Capitão Camacho, 78 Regis, 11 Derek, 20 Reinaldo, 9 Bruno Mendes.
No banco, Humberto Louser vai ter à disposição Douglas Borges, 31, Pedro Henrique, 15, Márcio Silva, 44, Helder, 16, Matheus Bueno, 18, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Chay, 10, Rafael Freitas, 26, Marlon, 8, João Victor, 19 e Pablo Tomás, 7. O Leão de Limeira vem a Campinas com Max, é o goleiro, 23. 2 para Felipe Albuquerque. 4 para o capitão zagueiro Jussani. 3 Maurício, meia dúzia Zé Mário. 5 Emerson, 21 Lucas Bochecha. 8 Gustavo Bochecha. 7 Everton Brito, 9 Quirino, 11 Juninho. No banco, Júnior Rocha tem à disposição Jonathan, 12. JP Galvão, 22. Gui Mariano, 13, Mancini, 34, César, 16, Canezin, 10, Cauê, 25, Albano, 27, Andrew, 17, João Felipe, 19 e Gabriel, 20. Arbitragem do jogo. Gabriel Henrique Meira Bispo é o árbitro da partida. Ele vai ser auxiliado pela Neuza Inês Bach, assistente 1. O assistente 2 é o Daniel Paulo Zioli. Quarto árbitro, Leandro Carvalho da Silva. No VAR, Vinícius Furlan. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Já passou da hora do Guarani dar resposta dentro do campo. Eu vi o Bruno Mendes da entrevista coletiva, que está todo mundo fechado com o treinador, mas o desempenho precisa ser outro. Não adianta só discursar, tem que jogar como um time unido, querendo realmente o bem do Guarani. Sou fã do Bruno Mendes, mas o Guarani precisa mais do que discurso. O Guarani precisa de futebol. E para ganhar da Inter precisa errar menos, ter o meio campo mais organizado, com um toque de bola mais refinado, e ser intenso. Se não for desta maneira, o Guarani vai continuar tendo dificuldades no campeonato, não só no jogo de hoje. E você, Gleger, o que se espera do Guarani? Guarani que já pega a Inter. Gleger. Espero um time equilibrado, né, com emocional tranquilo, porque o Guarani teve problema com o emocional na última partida em casa, diante do Mirassol, onde foi derrotado, onde vencia o jogo. Faltou tranquilidade. Eu acho que tranquilidade é a palavra-chave. O Guarani precisa achar um jeito de ganhar o jogo. Vai estar difícil, a Inter vem para tentar complicar, né? Vem para tentar dificultar as coisas para o Guarani, as ações, mas o Guarani, na minha opinião, tem que fazer prevalecer o mando de campo, né? A sua torcida. O Guarani precisa ir para cima mesmo, se impor dentro do jogo. Acho que está faltando um pouco disso para o Guarani, se impor, né? Representatividade de camisa, o peso dessa camisa, tecnicamente falando o time é bom, né? Mas em alguns momentos você precisa se impor. Não adianta nada, a camisa não joga, né? Então eu acho que é um jogo importantíssimo para o Guarani voltar a vencer, para o Guarani reencontrar o caminho da vitória. O Guarani que tá lá embaixo na tabela, precisa se recuperar. E um jogo desse em casa, um confronto direto aí contra a Inter, que provavelmente a Inter, não tenho dúvida, vai brigar para não cair, vai brigar contra o rebaixamento, mas o Guarani não pode ter esse pensamento. O Guarani tem que pensar grande. O Guarani tem time para pensar grande. Tá aí a oportunidade, espero que o Guarani consiga, né, mesmo com todas as novidades aí presentes, fazer um bom jogo e ganhar. O Guarani precisa dos 3 pontos. Ganhar, ganhar e ganhar. Leandro Borges. Obrigado, Gleger Zorzinho, ao lado do Carlos Henrique, o bate pesado, a dupla de comentaristas do futebol da Rádio Bandeirantes. Tá tudo pronto, vai começar o último jogo desta 6ª rodada. De um lado o Guarani, do outro lado a Inter. O grão com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco, meia branca. A Inter com a camisa branca, o calção preto e a meia preta. Guarani nesse primeiro tempo vai atacar pro gol do portão de entrada. O gol do setor das torcidas organizadas. O árbitro tá todo de laranja, com exceção do shorts que é preto, para facilitar a visualização e tranquila visualização com esta cor de destaque. Vai rolar a bola, o Bruno Mendes centralizado. Boa sorte ao time do Guarani, que é a reabilitação. Venha nesta noite gostosa de quinta-feira em Campinas, comecinho do mês de fevereiro. Vai autorizar o árbitro Bruno Mendes no centro do gramado. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó.
Bandeirantes Campinas, no FM 85.7, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E hoje tem o Guarani, para alegria da coletividade bugrina. Bugrão, reabilitação é a palavra de ordem. Flechada neles, Bugrão! Para a reabilitação acontecer, para o Guarani voltar a vencer nesse campeonato difícil, complicado, após 2 derrotas, que hoje seja o dia da reabilitação. Bola rolando no brinco, Guarani Inter de Limeira, 6ª rodada do Campeonato Paulista. Domina o time da Inter com Diego Jussani aqui pela direita. Com o pé direito, levanta o barco de ataque, procurando o Quirino. Ganhou no alto, a bola quase sobrou para o camisa 7, o Everton Brito. Saiu atento no gol, Vladimir Catarino, que é o nosso repórter, o seu xará, o Vladimir, fazendo a sua primeira intervenção com a camisa do Bugrão. Não foi defesa, né, Vladimir? Não foi, não vai se confundir, viu? O goleiro é Vladimir e eu sou o Vladimir Catarino. Foi bem agora, o Vladimir saiu tranquilo para fazer a defesa, Bolis. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Lançamento pro Derek, afasta, tira Felipe Albuquerque, a bola acabou ultrapassando, passando pelo Reinaldo. Sobra pro Everton Brito, domina, coloca no terreno, abre o jogo para Felipe Albuquerque. Já aperta aqui para canhoto, Derek. Ele domina, controla, volta para Diego Jussani na marginal do campo, cercado, marcado pelo Bruno Mendes. Rodopiou, girou e recuperou o goleiro Max. Dá um pico na bola com o pé direito, programa de ataque, Mike, bola perigosa, bola quicou na frente do Mike. Ele tocou na bola, chega rasgando para tirar de qualquer maneira, Léo Santos. Vai brigar o Derek, no corpo protegeu, chega bem Felipe Albuquerque para fazer o corte. A sobra da bola fica pro time do Guarani com Anderson Leite. Domina, ajeita, coloca no terreno e recomeça para Mike. Mike domina, coloca a bola no terreno, empurrando para Léo Santos no comecinho do jogo. Guarani tem 5 gols marcados, 2 gols do Derek, 2 gols do Bruno Mendes, aliás, do Reinaldo e do Bruno Mendes, e um gol do Mike, aquela cobrança de falta espetacular no jogo que deu a vitória para o time do Guarani, a única vitória do Bugrão por 3-0. A informação é do Pinheiro. E sujou, hein? Sujou. Gol da Venezuela, cara. 21 do segundo tempo, 1-1. Brasil e Venezuela. O Brasil é o último colocado nesse momento, não iria para Paris. Lembrando que domingo tem Brasil e Argentina. E já a promoção do rádio já está no ar, Bolis. Boa, já vou passar para a galera, como a galera pode participar conosco da promoção do rádio no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para o Bugrão, lançamento para Derek, posição legal. Ele dominou, rolou, o chute para fora do Heitor, não estava valendo nada. A Neuza Inês Bach, ela seguiu o protocolo, deixou o Derek tranquilão, dominar, rolar, chegou batendo pro gol Heitor e a bola subiu, mas não valeu absolutamente nada, Vladimir. Mas o próprio Derek percebeu, né? Tanto que ele foi de marcha lenta pra bola, apenas pra cumprir a tabela, porque sabia que estava impedido o lance impugnado. É só o comecinho do jogo, confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem o Nivus com bônus de até R$11 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. E é o seguinte, hein? Já está rolando a promoção do rádio, sorteio do rádio portátil com faixa estendida. Atenção, para concorrer ao rádio portátil é muito fácil. Basta você acessar o canal do YouTube durante a transmissão. Tá valendo. No chat do YouTube tem um link, neste link tem um formulário. Basta você preencher este link e pronto. Já está concorrendo ao rádio portátil com faixa estendida. Lembrando que o sorteio será ao vivo no YouTube no final do jogo. Quem ganhar o prêmio, a produção vai entrar em contato para combinar o dia da entrega. Então corre para o YouTube, preencha o formulário e boa sorte. Não esqueça, deixe o seu like. Pois não, Edu? Boa sorte pro Brasil também, viu, cara? A Venezuela vira. Venezuela virou. Segundo tempo, Venezuela 2, Brasil 1 no pré-olímpico. Hoje, agora Brasil último colocado nesse momento. E o Paraguai venceu o Brasil, vai a 4, né? Porque empatou. O Brasil fica com 0 com essa derrota. Olha, praticamente eliminado, hein? Vem para o programa de ataque, o time da Inter de Limeira com o Zé Mário, ele bota na frente, Heitor, chega, toca na bola, tenta evitar a saída pela linha de fundo, mas não consegue.
Tem escanteio o primeiro do jogo para a Inter cobrar com 5 minutos do primeiro tempo, Vladimir. O último tocar na bola foi exatamente o Heitor, né? E depois não impediu que ela saísse pela linha de fundo. Escanteio para a Inter, é o Juninho quem vai lá para a batida. Aqui tá 0-0, quem chega para a área é o Diego Jussani e também o Maurício, os dois zagueiros do time da Inter, chegando também, aliás, ele já estava por ali, o centroavante Quirino. É perigo contra a meta do Bugrão, comecinho do jogo, placar de 0-0. Escanteio para a Inter bater lá para a canhota. Vai ser autorizada a cobrança. O Juninho cobrou, curtiu para o Everton Brito, que rolou, dominou, entrada na grande área, marcação dupla para cima dele. Ele volta a bola na ponta. Vem de novo o time da Inter, insistindo na canhota, cruzamento. Chega rasgando a zaga de qualquer maneira. Mas a sobra da bola fica para o time da Inter com o Lucas Bochecha. Ele volta a bola para Felipe Albuquerque, já empurra na ponta para Zé Mário. Coloca a bola no chão, o time da Inter. Vem trabalhando bola, Juninho. Fez o passe no comando, boa bola com o Bochecha. Ele bate cruzado em cima do marcador. Tentativa do Gustavo Bochecha. Recupera a posse de bola o time do Guarani. Regis de primeira, abrindo a ponta para Reinaldo na velocidade. Ele recolhe, domina, tentou ultrapassar a linha demarcatória. Chega Zé Mário, trava, o árbitro apontou a falta. Um pouco depois da risca no meio campo, é falta para o Guarani bater. E o Gustavo é Bochecha, viu? O Lucas que é Bochecha. O Lucas é BU, é isso. BU, isso. E o Gustavo é BO. Isso. Foi isso que o narrador disse aqui, às vezes é muito rápido. Fala rápido, não é verdade? Sai BU, BO. Tá certo. Mike, de primeira, tocou na ponta pro Derek, dividiu com o Jussani. Reclamou um toque no braço do Jussani, o árbitro mandou seguir. Felipe Albuquerque pra Jussani, pressionado pelo Derek. Tirou de qualquer maneira, a bola vem em cima dele. Tirou de qualquer maneira, coloca a bola pra fora. A quebra da canhota, Mike cobrou. Soltou para Anderson Leite. O Guarani tenta a primeira ação ofensiva do jogo. Tá 0-0. Bola na ponta pra Heitor. A galera vem junto. Empurra o Guarani em busca da reabilitação no Paulistão. São só 12 rodadas. Hoje é a 6ª rodada. O Guarani tem que somar no mínimo 12 pontos para eliminar qualquer risco de rebaixamento e, evidentemente, que o regulamento permite, pensando na classificação. Vem para o Bugrão com o Heitor, ele volta na frente, soltou para Reinaldo. Reinaldo dominou, partiu para cima do marcador, acabou sendo desarmado. Insiste no lance, Maurício toca na bola, a bola sai. Lá na direita é a lateral para o time do Guarani bater. Com 7 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Tem lateral Bugrão para bater, vem para a cobrança o Heitor. Tem Regis na entrada da grande área, tem o Reinaldo Coutinho, Derek e Bruno Mendes na área. Agora ficou sem opções do passe porque está todo mundo marcado. A Inter faz uma marcação implacável. Fez o passe para Bruno Mendes no pivô, de costas para o gol, para o Anderson Leite, dominou pela grande área, voltou para Reinaldo, Reinaldo cortou, limpou, fintou para Heitor, ele prepara o cruzamento, chega por baixo no carrinho, Juninho cortando, colocando a bola para fora, cedendo mais o lateral, o Guarani permanece no campo ofensivo, vem para a cobrança do lateral Heitor, pertinho ali do vestiário do Guarani, toma distância, levantou na área, tentou Bruno Mendes, sobe para afastar Diego Jussani, Heitor fica com a sobra, ele dominou, foi desarmado, a Inter recupera, Quirino chega, Léo Santos tocou na bola, travou e houve a falta. O Quirino deixou lá no futebol de fim de ano, a gente diz que ele deixou a sola, Vladimir. E deixou com gosto, né? Na tentativa de roubar a bola, ele foi quem acabou cometendo a falta ali no meio campo, falta pra cima do jogador do Guarani, quem tá se levantando ali já, me parecer o Camacho, quem sofreu esta falta. O Guarani tem a possibilidade da cobrança, é de longe, né, da intermediária, mas a bola é do Bugre, bolas. Falta para o time do Guarani fazer a cobrança, pode ser um bom momento para o Guarani, o Bugrão atacando por gol do Portão e Ambrado no brinco neste jogo, neste primeiro tempo, vem Reinaldo para a cobrança, a galera bugrina na expectativa, então capricha, capricha, capricha aqui da Reinaldo, vem para a cobrança, realmente a falta é bem distante, um pouco atrás ali do próprio banco, em direção ao banco de reserva, o jogador da Inter está muito próximo da bola. É isso que o árbitro Gabriel Bispo está pedindo para que ele dê uma afastada. Agora sim, tudo ok, vai autorizar o árbitro. É falta para o time do Guarani bater. Comecinho do jogo. Reinaldo vem para a bola, placar de 0-0. Zagueiros na área, os dois atacantes também. Derek e Bruno Mendes. Reinaldo vem para a bola, está reclamando que a barreira está muito próxima. Pega a bola, ajeita. O vento ventou, a bola saiu do lugar. Agora sim, Reinaldo, que demora, hein, Reinaldo? Vem para a cobrança da falta, será que vai? Agora vai. Braço esquerdo estendido para combinar a jogada. Partiu para a bola, Regis desviou na entrada da grande área, rasga, tira Maurício. Ela volta para Heitor, Heitor para Reinaldo, de novo Reinaldo, capricha. Preparou o cruzamento, errou de novo. Deu de graça para o time da Inter, a posse de bola, Everton Brito. Sai daí, Juizão. Juizão atrapalhou, Everton Brito botou na frente, o Anderson Leite divide. Ganha Everton Brito, leva melhor, dispara pelo setor canhoto, vem trazendo o time da Internacional. Ele recolheu, dominou, foi desarmado. Recupera o time do Guarani, a posse de bola para Regis. Regis carrega a bola, Derek vídeo no comando. Entrada na grande área, Regis se soltou para Derek, tá na área, dominou, fez a finta, cruzou, Regis desviou, a bola ficou viva, tentou o chicote, o Anderson Leite, volta para Regis, ele bate, travado, quase consegue o arremate, tem mais Burgão, Reinaldo dominou, tenta levar para o fundo, ficou caído o jogador do Guarani na área, outro não viu, agora marcou a falta, ficou caído ali o jogador bugrino, Bruno Mendes. Bruno Mendes, exato.
Ele foi atingido naquela confusão, né, Boris? Aquela balbúrdia que começou ali quando a bola foi para a área e acabou sendo atingido. O Bruno Mendes está sentindo, por isso o jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Agora com 10 minutos travados, primeiro tempo. Parece ser séria a contusão do Bruno Mendes. Humberto Loser já coloca um jogador ali no aquecimento. Está sendo atendido dentro da grande área da Inter, o Bruno Mendes. Confirmando 10 minutos e meio o primeiro tempo. Paulistão, sexta rodada no brinco. Guarani Inter e Guarani 0-0, Edu. O amigo VAR, sensacional. Anulado o gol da Venezuela. Anulado, hein? Venezuela e Brasil está 1-1. Mas mesmo assim o Brasil é o último colocado nesse quadrangular final. Dois primeiros vão para a Olimpíada. E tem gol do Palmeiras lá em Barueri. Flaco Lopes, primeiro tempo, Barueri, Palmeiras 1, Ituano 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Parece que é um problema no joelho. Tornozelo. Uma pancada no tornozelo. Tornozelo direito ali do Bruno Mendes, mas já está se levantando o meião, já vai voltar para o jogo. E aí, CH, os primeiros 10 minutos de jogo, é tempo de análise aqui na Rádio Bandeirantes 0-0, Carlos Henrique. Jogo amarrado, né, Boris? Não tem uma desenvoltura de organização. Não vai dar pro Bruno Mendes, viu? Pois não? Não vai dar pro Bruno Mendes, viu, CH? Já foi pedida alteração, o João Vitor vem pro jogo. Não é uma boa notícia isso, né? O João Vitor tá em má fase, tomara que entre bem. E o Bruno Mendes, eu não sei se é tornozelo, se é panturrilha, bom, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. O fato é que o jogo não agrada, tá muito amarrado. A Inter marca muito, a Guarani está sem inspiração no meio. Até agora, esse trio não funcionou. Vamos aguardar, início de partida, mas por enquanto o jogo absolutamente amarrado. Ninguém merece estar na frente do placar, nem Inter, nem Guarani. E a primeira finalização a gol foi da Inter. Agora há pouco o Jussani recebeu um livre ali, o Guarani contesta. O Bruno Mendes está sendo atendido fora do campo, o João Vitor ainda não entrou. Bateu pro gol, Vladimir fez a defesa. Lembra pro campo de ataque de novo, o time da Inter tá 0-0, 12 minutos. Maurício empurra na ponta pra Juninho, bom jogador o Juninho. Ele recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou pra Zé Mário, insiste na ponta pra Juninho. Marcação do Heitor, Guarani todo retraído nesse momento. Boa devolução pra Zé Mário. Ele recolhe, domina com o pé direito, volta para Juninho. Juninho dominou, ajeitou pro Bochecha, um bolão pra Zé Mário, tá na área, bateu cruzado, pintou, passa com perigo e por muito pouco a Inter não abre o placar. Na jogada trabalhada, tabela esperta. O Zé Mário bateu cruzado, chegou um pouquinho atrasado. O Quirino no carrinho. A bola foi embora pela linha de fundo. Que perigo, Vladimir! E o cruzamento foi exatamente buscando o Quirino dentro da área. Passou por todo mundo, linha de fundo, e agora alteração no Guarani. Sai o 9, Bruno Mendes, entra o 19, João Victor. E aí, Gleger, o que muda no time do Guarani com esta substituição que Humberto Louser é obrigado a fazer? O Derek vai por dentro, né? O Derek vai na função ali do Bruno Mendes. E que gol que perdeu a Inter, hein, cara? Na cara do gol ali, cruzamento, a bola passou, o atacante não conseguiu alcançar. O Guarani não tá legal no jogo, não. Tá meio estranho. Não conseguiu se encontrar, tá faltando tranquilidade. Perceba um time ansioso, querendo acelerar toda hora o jogo. Precisa ter um pouco mais de calma, tá jogando em casa, pô. Nesse momento, Bolis, o Inter é melhor na partida. Olha, conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, é condimentada com especiarias e pimenta branca, um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô, meu grande amigo e irmão Edivaldo Tietz, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Embora Mike soltou, fez o passe curtinho para João Vitor, primeiro ele tentou o cruzamento, a bola bateu, rebateu, foi embora. Pela linha de fundo, até para dar um moral para o João Vitor, ele arranca um escanteio, Vladi. O cruzamento ficou na marcação, foi o último a tocar na bola o jogador da Inter, escanteio. É oportunidade para o Guarani, Reinaldo vem na cobrança. Ô Vladimir, até para não ter nenhum problema, um choque com o goleiro do Guarani, você prefere ser chamado de Vladimir, Catarina ou K? Vlad. Vem pra cobrança do escanteio, o time do Guarani, partiu, Reinaldo de novo, bola curta, Reinaldo tá difícil, hein? Afastou, tirou a defesa, Regis foi pra bola, reclama de falta do jogador da Inter, o árbitro mandou seguir, Gustavo Bochecha, recupera a posse, ele falou, opa, chegada dura do Regis, e o árbitro já puxou o cartão quando ele puxa do bolso. De trás. Assusta, né? Assusta, porque pode ser vermelho, mas é o amarelo. Amarelo, chegou com muita vontade o Regis, acabou derrubando ali o jogador da Inter e é amarelo para ele.
Regis 78 do Guarani tá amarelado. Já foram nas minhas contas aqui 2 ou 3 bolas paradas do Reinaldo, as 2 ou 3 ele pegou muito mal, né, Vlad? Pegou mal demais. Ele tem sido um dos jogadores especialistas nessas cobranças, né? Mas não tá tendo qualidade no jogo de hoje. E quem sofreu a pancada ali foi o Bochecha. Já está em pé e amarelo pro Regis. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes pelo YouTube, deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Bola pro time da Inter, dá uma pressionada o Reinaldo, Jusseni recobra o goleiro Max fora da área, não pode pegar com as mãos. Dá um pico na bola, com o pé direito para o ataque, procurando o Quirino. Sobe, escola de cabeça o Ryan. Briga pro rebote, o time da Inter fica com ela, Felipe Albuquerque. Dominou na marginal do campo, carrega a bola, soltou na ponta para Everton Brito, tentou a tabela, chuta bem por baixo. Acaba com a festa do Camacho, coloca a bola para fora, cedendo lateral pro time da Inter bater. No quinto serão, eu confirmo, agora em Campinas, 21h45 desta quinta-feira. Vem para a cobrança do lateral, Felipe Albuquerque, tá 0-0 o jogo. Se apresenta para o jogo Lucas Bochecha. Prefere passe na ponta para o Everton Brito. Recolheu, dominou em espaço reduzido. Recuou para o Felipe Albuquerque. Peca em outra bola, levantou. A bola passa de uma extremidade a outra. Chega Heitor, protege, a bola vai embora. Pela linha de fundo, o Recão foi atingido com o braço pelo Heitor. Tá caído fora do campo. O árbitro pediu para esperar e a galera pega no pé, Vladimir. Eu não tive essa impressão de ter sido atingido. Talvez um lance normal de jogo, mas o árbitro vai lá verificar e não autoriza o reinício do jogo. Mas ele tá... porque daí o lance vai ter que ser revisado, né? Se o árbitro entender, o árbitro de vídeo, Vinícius Furlan, que houve uma agressão, mas não. Já tá de pé ali o jogador da Inter. Porque se ele tá caído fora do campo, não tem que parar o jogo, né? Pediu para voltar de novo. É porque agora ele vai autorizar. Olha, confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem o Taos Highline com bônus de até 19 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bola para o time do Guarani na quarta zaga, domina o Ryan. Opa, vacilou, perdeu, tentou fazer a falta e fez e vai receber cartão. Ô, Ryan. Vacilou, dançou. E aí o Mike reclama com o Bandeira, o Ryan também. Mas tem que reclamar com o próprio companheiro, né, Vladimir? Rapaz, mais uma noite de instabilidade do Guarani. Errou o Ryan na saída de bola, perdeu a bola e quando tentou recuperar, cometeu a falta e recebe cartão amarelo, segundo do jogo. Ô, Cleber, que vacilada do Ryan. Ele tem que tomar cuidado porque é o seguinte, ainda ele conseguiu segurar ali o jogador da Inter, porque ele perdeu a bola e o Everton Brito tem muita velocidade, ele sairia na cara do gol, Cleber. O grande problema é que ele estava sozinho, né? Estava sozinho no lance. Mas muito sozinho. Então tá faltando tranquilidade pro Ryan, pro sistema defensivo. E uma notícia triste, hein, cara? Pareceu que na imagem agora o Bruno Mendes carregado, hein? Saiu carregado de campo. A galera levou ele lá pro vestiário. Preocupante a cena que nós vimos aqui no Brinco. É isso, foi substituído no início do jogo, entrou o João Vitor no seu lugar. Tem falta o time da Inter para fazer a cobrança, o Zé Mário atravessou todo o campo, saiu lá da canhota, veio aqui para a direita para fazer a cobrança da falta. Com 18 minutos e meio, placar de 0-0, jogo difícil até aqui para o Guarani. Vem para a cobrança o time da Inter, é o Leão da Paulista, quem cobra é o Juninho, levantou para a boca do gol, afasta parcialmente a defesa. A briga para o rebote lá do outro lado, o Camacho chega, toca na bola, pediu um desvio por último do Gustavo Bochecha. O árbitro está apontando o lateral para o time da Inter bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estamos na faixa estendida em 85.7, Rádio Bandeirantes de Campinas, que tem a opinião de Carlos Henrique, o bate pesado. Fala, CH. Guarani joga muito mal, time intranquilo, meio campo só joga a bola para o lado e para trás, zagueiros nervosos. O Guarani não tem saída de bola, não tem meio campo e o Max, goleiro da Inter de Limeira, é um mero espectador. O time do Guarani joga uma péssima partida até agora. 0-0, vamos chegar a 20 minutos. Bola pro time da Inter, por dentro, Everton Brito de primeira pro Quirino, dominou no pivô, tentou a finta. Caiu ali, reclamou de falta, ficou caído, o problema eu vou seguir. Bola pro time do Guarani, sai jogando o Heitor. Pressiona a Inter com a marcação alta, dificultando a saída de bola do time do Guarani, consegue sair jogando. Derek escorou, deixou para Reinaldo, Reinaldo para Regis, de primeira para Mike. Mike recolheu, dominou, vem bola pro ataque, bora Bogrão. Derek recebe a canhota, já prepara o cruzamento em João Vitor na área. Ele sai da ponta, vem pro meio, trabalha com a canhota, voltou para Regis. Regis dominou, cortou, puxou pro pé direito, volta para Camacho. E com isso o time da Inter já está toda alinhada
alinhada defensivamente. Por isso roda a bola o time do Guarani. Bola por dentro. Dominou Anderson Leite, parou, prendeu, ele pensou em cara, a marcação tocou mal. Chega o Justino para cortar, corta mal também. Anderson Leite briga, volta para Reinaldo de cabeça, ele recomeça com o Camacho. Camacho domina, coloca a bola no chão, volta para Raia no campo ofensivo. A Inter totalmente retraída nesse momento. É o Guarani quem toma a iniciativa. 0-0, 20 minutos. Lançamento para Heitor na direita. Heitor de primeira para João Vitor. Chega primeiro zagueiro para cortar, tira mal. Bateu nas costas do jogador do Guarani. Sobra da bola, fica para o time da Inter. Gustavo Bochecha gira bonito, fez o passe na ponta para o Lucas Bochecha. Recolheu, dominou, carrega. A bola soltou para Everton Brito. Empurra na ponta para Juninho. Juninho tentou no comando. Chega Regis. Dá um bote, recupera, já soltou para João Vitor. Partiu com a bola dominada. Escapou no primeiro, escapou no segundo. Na velocidade, boa jogada do João Vitor pela direita. Encarou de novo o Zé Mário. Zé Mário na marcação implacável. Ele sai da ponta, vem para meia, deixou para Camacho. Camacho soltou na área para Reinaldo. Ficou sem ângulo. Ele domina na área, sai da área. Marcação do Emerson para cima dele. Ainda Reinaldo dominou na linha de fundo, prepara o cruzamento e ganha um lateral. Não, a bola não chegou a sair. Saiu agora a lateral para o Guarani. Tá marcando a Neuza Inês Baqui. Lateral pro time do Guarani bater. Vem pra cobrança Heitor. Heitor curtinho pra Reinaldo. Devolveu pra Heitor na ponta direita. Ele domina, puxa pra canhota. Cruzou, é rasante. Chega Emerson pra afastar de cabeça. A sobra da bola voltou pro time do Guarani que esboça uma pressão. Léo Santos levantou pra área. Felipe Albuquerque tira na risca frontal da grande área. Cai no peito do Camacho. Ele bate no peito, coloca no terreno. No círculo central, pede a bola ao Ryan. Volta a bola para Léo Santos. Léo Santos empurrou pra Reinaldo. Reinaldo dominou, encarou marcação. Falta! Falta do Emerson pra cima dele, o jogo tá parado e a galera perde cartão, Vladimir. Lá. A galera pediu o cartão, né, Vlad? Tá reclamando ali o Camacho, tá reclamando também o Regis. Mas ficou só na conversa, só na falta apontada pelo árbitro. Tem falta o Guarani para bater. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tem informação, Edu? Olha, gol do Brasil. Gol do Brasil, Guilherme Biro. Aos 43 segundo tempo, Brasil 2, Venezuela 1. É o pré-olímpico. O Brasil está em segundo lugar nesse momento. Falta perigosa para o Guarani bater. Gol do portão de entrada do Brincão. Vem para a cobrança Regis. Uma fila de jogadores na entrada na grande área da Inter. Regis na bola parada. Meia direita partiu para a cobrança. Na primeira trave, Reinaldo desvia. Corta, Jussani. Foi o João Vitor quem desviou. Reinaldo tá brigando pelo rebote. A bola bateu no braço do Reinaldo. 4 apontou a falta. O jogo tá parado. É falta para o time da Internacional de Limeira bater. Falta cobrada rapidamente, errou. De graça a bola sobrou para Regis. Dominou, meteu na ponta para Reinaldo. Linha lateral da grande área. Guarani tenta aproveitar a saída errada do time da Inter. Reinaldo para Camacho. Dominou, bloqueado. Voltou para Anderson Leite. Recua para o Léo Santos. Guarani tinha a posse de bola na entrada da grande área. Agora ela está aqui no meio campo. E aí o Mike meteu o lançamento para absolutamente ninguém. Primeiro foi um festival de erros, né, Vlad? Que show de horrores, hein? Que show de horrores, e o torcedor do Guarani reclama bastante. O lançamento do Mike foi lá pro goleiro da Inter. Você viu aí, né, Gleger? O Jussani tentou cobrar a falta rápida, a bola bateu nas costas do próprio companheiro, voltou pro Guarani, o Guarani não aproveitou a situação. Às vezes falta um pouco de tranquilidade. Eu tô falando isso desde o começo do jogo, né? O Guarani tá precisando ter tranquilidade, precisa rodar um pouco mais a bola. Tecnicamente é melhor o time, mas não faz com que isso aconteça na prática, né? Então, o Guarani realmente está muito nervoso no jogo, tem que ter um pouco mais de calma. Esse lance aí foi realmente demonstrado toda a falta de calma que está o Guarani no jogo. Olha, siga participando do sorteio do rádio portátil com faixa estendida. É lá no YouTube, hein? Para concorrer ao rádio é muito fácil. Basta acessar o canal do YouTube durante a transmissão. Tá valendo. Aqui vem para o time do Guarani. Escapado do Derek, vira canhota, prepara o cruzamento. Dominou, levantou a cabeça, não cruzou. Fez a finta, boa jogada. Ele bate cruzado e ganha escanteio. Tem escanteio o time do Guarani. Então vai lá no canal do YouTube. Tá valendo no chat do YouTube. Tem um link. Nesse link tem um formulário. Você preenche. Pronto. Já está concorrendo ao rádio portátil com faixa estendida. Lembrando que o sorteio será ao vivo no YouTube no final do jogo. E vai ter também promoção no apito final. Mas este é no final do jogo o sorteio. Participe! Escanteio para o Guarani bater. Vamos chegar a 25. Reinaldo, pé direito, vai levantar para agora vai, gol. Vem para a cobrança, Reinaldo. Autorizada a cobrança pela canhota. Capricha que dá, levantou na primeira trava. Anderson Leite tentou. Opa! A bola bateu ali. Alguém da Inter, mas não no braço. Bateu na barriga, na boca do estômago. E essa dói. E fez até o barulho. Ploft. Vem para Reinaldo de novo pela direita, cruzou, boa bola, chega um pouquinho atrasado, Léo Santos não consegue desviar, fica de graça nas mãos do goleiro Max, que já levanta o branco de ataque, hein?
Tentando o Juninho. Juninho Camacho. Chegou primeiro o Juninho. Espera a chegada dos companheiros. Ainda ele dominou. Deu uma patinada, escorregou e perdeu. Chega Camacho, dá o bote. Tentou tirar, a bola bateu, rebateu. Tiro de meta. Bola bateu por último do jogador da Inter. É tiro de meta pro Vladimir. Diga. Eu queria que até compartilhar essa da opinião do CH também. Parece que o goleiro Max está meio fora de forma. Aí a impressão não é a televisão. O Vladimir está mais próximo, vocês estão aí no estádio. Olha, aqui do alto parece que ele tá bem fisicamente. Parece que é aquele cara que gosta de uma academia. Mas o Vlad, que tá pertinho, pode falar. Não, ele é forte. Ele não tá fora de forma, não. Ele tá bem forte, inclusive, viu? Chamou atenção. Tá bom, então. Beleza. Algo a mais que você gostaria de destacar do goleiro, o Gleger? Não, só isso. Só a impressão que tá dando aqui é que ele tá meio, sabe, fora de forma. E a vestimenta lhe agradou, Gleger? Sinceramente? Claro, a cor da chuteira. Não. O Regis com a finta, clareou, disparou! Vai embora pela linha de fundo. Tiro de... Não gostou do penteado do Max, Craig? Não tem nenhum penteado ali, né, cara? Mas eu não gostei, não. Aliás, eu gostei do seu, viu, Boy? O que você achou, CH? Sempre muito estiloso. O Leandro Boles é praticamente galã. Tá certo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26,5 o primeiro tempo. No tic-tac no tempo de bola desta, eu confirmo. Paulistão, Série A1, sexta rodada aqui no Brinco. Guarani 0, Inter de Limeira também 0, Edu. Olha, Arena Barueri, intervalo, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes, Ituano 0, pré-olímpico na Venezuela, nos acréscimos, estamos com 51 minutos, terminando, Brasil 2, Venezuela 1. Você ligado com o timaço de Carlos Batista, saída errada no time da Inter, Regis de qualquer para Reinaldo, desarmado a bola. Olha, aqui de cima eu vi que foi na bola. A galera tá reclamando, o lance vai ser revisado, mas pra mim foi na bola, Vlad. Eu tô muito perto aqui, pra mim também foi na bola. Belo corte, arriscado do Felipe Albuquerque, mas pra mim foi na bola. O Reinaldo caiu, claro, mas foi limpo o lance. Já mandou seguir. Aliás, foi ele quem errou, né? Mais uma saída errada da Inter que o Guarani não aproveita. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Mike tentou passe para Reinaldo, passe errado, chega para fazer o corte, o Everton Brito toca mal na bola, a bola sai. A segunda bandeira desviou no meio do caminho, então é lateral para o time da Inter bater. 27:40, placar de 0-0. A Inter que voltará a jogar aqui no Brinco, mas como assim? Porque o Água Santa, hoje nós trouxemos essa informação, inclusive foi de um amigo nosso de Limeira, eu não me recordo o nome dele, você pode até me ajudar aí, Vlad. Eu ouvi com o Igor Sedano. Isso, foi ele mesmo, Igor Sedano, está aqui inclusive. Mandou um abraço para ele. Mandarei. Aí, o Água Santa. Olha o time da Inter chegando perigosamente, Juninho, tá na área, ele bateu cruzado, bateu em cima do Ryan. O Água Santa tá com um problema com o seu gramado, né? O gramado tá muito ruim. Jogou outro dia no Canidé, jogou no 1º de maio, lá a casa do São Bernardo. E pediu agora a transferência do jogo contra a Inter aqui pro Brinco. Então no dia, acho que é dia 15, né, Dia 18. Dia 18. É um domingo, né? E dia 18 o jogo é aqui no Brinco entre entre Água Santa e Inter de Limeira. E no dia 28 de fevereiro, a Inter pega o São Paulo, provavelmente no Mané Garrincha em Brasília. Parece que já estão até vendendo ingressos, né? Isso, aí é uma inversão de mando. Vendeu. A Inter vendeu o mando e levaram lá pra Brasília. Vem para o campo de ataque o time do Guarani com Mike na ponta, empurrou para João Vitor, dominou, ganhou do zagueirão que protegeu bem, a bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Max bater. Paulistão Sicredi, por falar no Sicredi do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. Tiver bem, abra sua conta no Sicredi. O CH, por várias vezes, os nossos inúmeros cafés, após o expediente, você sempre falava sobre futebol. Olha, o futebol hoje, você não pode errar. E quando um time erra, você tem que aproveitar. Mas por que o Guarani teve 2 oportunidades e não aproveitou em CH? Por falta de tranquilidade, por falta principalmente de qualidade técnica. O Guarani faz um jogo muito ruim, no meu entendimento. Olha, só se eu tiver maluco, mas o Bueno, o Lucas que está no banco e até o Anderson, eles não são menos jogadores do que São Camacho e Anderson Leite.
Não é possível que o treinador não veja isso. A não ser que tenha tido um outro problema, não é possível. O meio campo do Guarani até agora não existe. Simples assim, Boris. Saudades dos cafés esparramados no sofá. Vem bola pro campo de ataque, o time da Inter com o Zé Mário, pé canhoto, a bomba disparou, a bola subiu, foi embora pela linha. Explica direito esse negócio no sofá, pelo como amor assim? de Deus. Não, esparramado no sofá, não entendi essa. Você Por favor, explique isso. Você tinha a cafeteria e vários sofás. CH sentava no de 3 lugares, eu no de 2 lugares e ficávamos horas e horas batendo papo. Era sempre muito bom falar de futebol. Tá explicado, CH? Isso! Tem gol, Edu! Acabou o sofrimento. Brasil 2, Venezuela 1. O VAR anulou um gol da Venezuela quando estava 1-1, mas enfim, ganhou. Brasil é segundo colocado, joga com a Argentina domingo e até um empate serve, mas tem que ganhar. Se ganhar da Argentina, vai para Paris na Olimpíada. 2-1 Brasil, e no primeiro jogo Argentina e Paraguai foi 3-3. Meia hora, 30 minutos aqui no Brinco, placar de 0-0. É a sexta rodada do Campeonato Paulista. Bola pro time da Inter com Emerson. Emerson volta a bola para Gustavo Bochecha, que empurra para Maurício. Recomeçando o jogo com o Diego Jusseni no círculo central. Ele parou, prendeu, ele pensou timidamente o Guarani. Esboça uma pressão com o Derek para cima do Maurício. Empurra na meia para Emerson. Emerson dominou livre, leve solto na cabeça do grande círculo. Já abre vira direita para Felipe Albuquerque. Vem tramando a ação ofensiva o time da Inter. Bola por dentro para Lucas Bochecha, para Emerson. Emerson para Felipe Albuquerque, espetado na direita, tem Everton Brito, tocou para ele, prepara o cruzamento, puxa a bola para Canhota, fez o passe por baixo para Quirino, Quirino dominou, devolveu para Everton Brito, para Juninho, para Everton Brito, ele bate, a bola explode na marcação e vai embora. Linda jogada da Inter, jogada trabalhada de pé em pé, até a finalização do Everton Brito no meio do caminho, a bola foi desviada, acho até que teria endereço, não daria para o Vladimir não, ela foi embora pela linha de fundo, escanteio o Vladimir Catarino. Com facilidade, trabalhou a bola ali a Inter, a conclusão da jogada, ela bateu no Heitor, linha de fundo, escanteio, é o Juninho que cobra. Escanteio por time da Inter, bater lá para Canhota, partiu para cobrança, levantou para a boca do gol, para afastar de cabeça, tirar é o Santos, bola colocada para fora. É a Inter que impressiona nesse momento aqui no Brinco. E a Inter tem a sua torcida marcando presença, a torcida no gol do placar eletrônico. É para a cobrança de novo do lateral Zé Mário com 32,5, primeiro tempo 0-0. Siga participando conosco na promoção do Rádio Portátil FM Faixa Estendida no YouTube, vai lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E o jogo, Gleger, 32-33, se segue 0-0 aqui no Brinco. Depois desse último lance aí, né, que o atacante bateu ali, desviou na zaga do Guarani, foi para escanteio. Da onde nasceu a jogada, da onde iniciou a jogada da Inter, foi tocando. Parece até que a Inter tá jogando em casa e o Guarani fora. Né, porque é impressionante, toda a calma, tranquilidade que eu e o CH estamos pedindo pro Guarani, a Inter tá sobrando. Né? Porque ela toca, ela tem paciência, ela roda a bola de um lado para o outro. Então, assim, dá realmente a impressão de que a Inter está jogando em casa e o Guarani fora. Então, o Guarani precisa se impor um pouco mais, cara. O Regis não pegou na bola ainda. Né? O João Vitor entrou também, não fez absolutamente nada. Precisa ser um pouco mais participativo, né? O Guarani do meio para frente. Muito pouca ação. A bola tem chegado. Mas tem chegado, e os atacantes não dão sequência na jogada, né? Não tem uma tabela, não tem uma triangulação. Tá faltando um pouco mais de conjunto e aproximação para esse time do Guarani. Isso acaba refletindo também na galera, né? A galera já começa a ficar impaciente com esse Guarani que não sai aqui de trás. Há pouco o Léo Santos estava chamando pra galera, sai de trás, pra marcar lá em cima, né, Glega? Viu, Boris? Eu tava fazendo uma análise aqui. Sabe o último jogo do Vladimir? Sabe qual que foi ou não? O goleiro? Não o nosso, deles. Não entendi. Não o nosso, do Guarani, no caso. Exatamente. Não. O Vladimir, o goleiro do Guarani. Sabe qual foi o último dele, o jogo dele como titular? Não. Aquela goleada 7. do Internacional. É verdade, bem lembrado, com a camisa do Santos, né? Mas agora é outra situação. Vem pra cobrança na falta o time da Inter, falta brigosa, porque o Jussani ajeita a bola com todo o carinho e aí vem bomba. Ele é ignorante na cobrança, eu diria que ele é nosso amigo, ignorante, mas é ignorante na cobrança. Vem pra bola o Diego Jussani, pertinho da bola também o Zé Mário. Para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, placar de 0-0. Zé Mário levantou, cruzou pra boca do gol, fechou o Emerson, a bola passa por ele, passa pelo Mike e vai embora.
Já marcava impedimento do Bandeira, impedimento do Emerson, aposta de bola para o time do Guarani. Grupo Germânica, confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem o T-Cross com bônus de 22 mil com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Levanta a bola para o grande ataque, o Ryan, bora, Bugrão. Tentou o Derek, sobe, vem Jussani, afasta. A sobra da bola para Anderson Leite, ele briga pelo meio com o Lucas Bochecha. Regis leva melhor, levanta a bola para Heitor, ele domina com a bacana no terreno, tenta sair do time do Guarani, mas esbarra na forte marcação do time da Internacional. Com esse ele roda a bola chega para Ryan na quarta zaga. Abertura agora para Mike empurrou no comando para a velocidade do João Vitor. Se chegar é perigo, e ele chega, bateu cruzado para a boca do gol, corta Emerson. A sobra para Regis, de costas para o gol, na entrada da grande área, ele sai da área, ainda Regis cercado, marcado, volta para Mike, passe curtinho, Mike rodopiou, girou, tabelou com o próprio adversário, a bola chegando Regis empurra na ponta para João Vitor, caindo para canhota, devolveu para Regis, vem bola Bugrão, no toque de bola, para Camacho, dominou, puxou, abriu na direita para Heitor, que deixou passar, vai atrás da bola Evita, prepara o cruzamento, calculou, executou, fechado o cruzamento, Felipe Albuquerque estava sozinho, mas ninguém gritou sozinho, ele meteu a bola para fora, escanteio para o Guarani, Vladimir. Eu quase gritei sozinho, mas não é minha função, por isso não fiz. Fez o corte, o Albuquerque, linha de fundo, cobrança agora do Regis no escanteio. Dá uma animada a galera bugrina presente ao brinco, 36, vamos entrar já na reta final do primeiro tempo. Tem escanteio, Bugrão para bater, vem para cobrança, Regis, capricha aqui da Regis, aqui para canhota, ele vem para cobrança, autorizada, levantamento para a boca do goleiro Santos de cabeça, a bola passa com perigo e vai embora. Com o goleiro parado, estático, torcendo, todo mundo torcendo para a bola entrar e a bola passa caprichosamente e vai embora. Pela linha de fundo, na melhor chance do Guarani, Vladimir. Foi o Ryan quem subiu ali para cabecear, cabeceou com muita qualidade, com muita força, tirou bem do goleiro, mas para azar, tirou também do gol, bola pela linha de fundo, é tiro de meta Inter. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, primeiro tempo. Para você ligado, conectado, acompanhando o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes, sexta rodada do Paulistão, jogo que fecha esta sexta rodada do Brinco. Segue 0 para o Guarani, 0 para a Inter de Limeira e do Pinheiro. Olha, Mirassol encerrado em Mirassol 4, Santo André 0. Em Barueri, estamos segundo tempo de Palmeiras 1, Ituano 0. Vem para o campo de ataque, o time do Guarani arranca, Mike, recolheu, dominou, pisando no time terço do campo, soltou curtinho para João Vitor, Derek na área, Reinaldo na área, João Vitor dominou, encorou a marcação do Jussani, soltou para Camacho na área, ele deixou a bola passar e não chegou, e aí trombou com o jogador da Inter. Vem para o time da Inter, tenta a transição ofensiva rápida, dominou Everton Brito, quebra a direita, ele é liso, sai da ponta, vem para mim, chega bem Ryan, na antecipação, Reinaldo vacilou, perdeu a bola, recuperou Lucas Bochecha, vai atrás da bola, o Guarani deixou um vazio lá pela direita, ninguém marcou. Bochecha, pé direito para Quirino, ajeitou agora pro Bochecha que bate, arrisca em cima do marcador. Chega Regis para fazer o corte, sobra do Derek soltou para Anderson Leite, pisou na bola. Oh, Anderson Leite, acorda que o jogo já começou. Recupera a posse de bola mesmo assim o time do Guarani. Regis domina, pede para a galera sair, o Reinaldo tá caído, vai parar o jogo. É o Anderson Leite. Não, o Reinaldo. É o Reinaldo mesmo, né? Reinaldo tá caído aqui no círculo central, para o jogo nesse momento o árbitro para saber a situação do atacante bugrino, Vladimir. Levou um pisão no pé, né? Mas já tá ok, tá tudo ok com ele. Ainda mancando, mas já está em pé o Reinaldo. O CH, o lance do Anderson Leite reflete muito esse primeiro tempo do Guarani, né? Ele poderia ter arrancado, tentou arrancar, mas aí pisou na bola, esqueceu da bola. Foi realmente um lance muito feio por parte do Anderson Leite, para não usar outro adjetivo. Então, além de tudo, de você até questionar a parte técnica, os dois, para mim, é muito claro isso. Então, completamente sem confiança. Os dois homens responsáveis por organizar o Guarani erram um lance atrás do outro, tropeçam como nessa bola do Anderson Leite. E quando conseguem dominar, é para trás e para o lado. O time não tem uma fluência de jogo. Acontece um lance fortuito entre tantos, né? Tantos errados. Mas não há uma organização, uma calma, uma consciência para arrastar essa bola para os atacantes. Até agora eu não gostei do Guarani no primeiro tempo.
E já vamos chegar a 40 minutos deste primeiro tempo. Já tem um intervalo. Bandeirantes no comando do Edu Pinheiro. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste. E na Mega Loja em Sorocaba. Siga participando conosco na promoção do Rádio Portátil FM. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vai lá. Tem todas as informações. Você preenche um formulário e participa. No finalzinho do jogo tem um sorteio. Dentro do apito final tem mais promoção. Fique ligado no apito final, que mais uma vez vai ser comandado pelo Edu Pinheiro. 40 minutos, bola pro Guarani com Anderson Leite no campo defensivo. Recolheu o domínio, encarou a carção do Lucas Bochecha, perdeu a bola, mas o Guarani recupera com o Rayan. Para Léo Santos pro Anderson Leite, recolhe, domina para Mike puxa a bola em um espaço reduzido, falta. Bandeirinha não deu não. Marcou foi o árbitro, o lance também dele, estava pertinho dele. Mike cobra rapidamente a falta, tenta o comando para Reinaldo, chega o Emerson para cortar. Juscelino fica com a sobra, com o pé esquerdo, ele recua para o goleiro Max Aleph. Levanta para o campo de ataque procurando o Quirino. Chega bem, Rayan escora de cabeça. Rebote fica para o time da Internacional. Bola aqui no vazio, a bola não chega no outro. Outro não, né? Porque é um BO, outro é BU. Não chegou no BU, no Bochecha. Ela acabou saindo lateral que o Guarani já cobrou com Camacho para Anderson Leite. Ele volta na marginal do campo para Mike curtinho para Anderson Leite. A bola bate no Felipe Albuquerque e sai. É lateral para o time do Guarani bater aqui pela esquerda um pouco depois da risca do meio campo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br, saiba mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, o primeiro tempo. Vamos juntos no tic-tac do tempo no embalo desta emoção. Quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Verãozão, clima gostoso em Campinas. Aqui no Brinco, segue 0 para o Guarani, 0 para a Inter do Pinheiro. Olha, pré-olímpico encerrado, Brasil 2, Venezuela 1, gols do Maurício, do Guilherme Biro. E domingo, o Brasil decide vaga olímpica contra a Argentina. Com P de bola, P de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol aqui, ó. Com o timaço de Carlos Batista. Aliás, você quer saber tudo sobre o Civis de Campinas de forma prática, forma fácil de achar as notícias? Acesse agora mesmo o portal Carlos Batista. www.carlosbatista.com.br. As últimas informações de Guarani, Ponte Preta e Guarani você encontra no cbcarlosbatista.com.br. Derek arranca bem bola para o time do Guarani. Entrada na grande área. O bolão para Reinaldo. Ficou sem gol. Ele bate. Cruzado. Bateu. Rebateu. Sobrou de novo para Reinaldo. Demorou. Vai, Reinaldo. Tá esperando o quê? Cruza, a bola desvia no Zé Mário e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, não. Escanteio. Bateu por último jogador da Inter. O Reinaldo esperou o pessoal chegar para a área para fazer o cruzamento, né? Aí o Zé Mário veio na cobertura, a bola explodiu nele. Linha de fundo, é o Mike, cobra lá na direita o escanteio. Quem sabe agora Bugrão, reta final do primeiro tempo. Vem para a cobrança Mike. Atravessa todo o campo, vai lá na ponta direita, pertinho dos seus jogadores do Guarani, que estavam no banco, agora estão no processo de aquecimento. Vem para a cobrança Mike. Mike vem para a bola, pega canhoto, ele pega bem com a perna esquerda. Vai levantar para a boca do gol. Capricha aqui da Bugrão. Partiu Mike, levantou para Rayan na área. Chega primeiro o Juscelino para afastar. A sobra da bola fica para Camacho fora da grande área. Pegou mal na bola, mas deu certo. A bola chegou no Mike. Mike recolheu, dominou, ameaça a cruzar. Chegou na marcação Quirino. Ele consegue o passe para o Léo Santos lá na ponta direita. Léo Santos dominou. Alguém tem que encostar. Encostou Mike. Ele tentou, puxou, voltou para Mike. Mike puxa a bola para Canhota. Curtinho para Anderson Leite. Entrada na grande área. Cruzou para a boca do gol. Sobe, afasta, tira de qualquer maneira Maurício. Regis briga pela sobra. Ficou com ela, dominou, limpou e aí se jogou. Não houve nada, o Atremando seguir, recupera a posse de bola o time na Inter. Everton Brito tocou mal, deu de graça para Anderson Leite, recolheu, dominou, meteu na ponta para João Vitor, olhou para a área, levantou a cabeça, o Derek passou, Regis pediu, João Vitor encarou, fez a vinda no primeiro, voltou, o Derek bateu cruzado no meio do caminho, a bola bateu no tornozelo do Emerson e foi embora. Linha de fundo, escanteio pro Guarani, Vladimir. A impressão que deu é que o João Vitor ia se perder no lance, eram 3 na sua marcação. Mesmo assim, a bola sobrou ainda pro Derek, que bateu no cantinho. Ela tocou no Emerson Santos, linha de fundo.
Escanteio, Guarani. Regis vai cobrar. Antes conversa com o árbitro, reclama daquele suposto pênalti, não aconteceu. Regis cobra o escanteio. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido e freio, escolher quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Escanteio pro time do Guarani bater 44 minutos e meio. Reta final do primeiro tempo. Vem pra bola Regis. Levantou pra boca do gol de cabeça livre. Toca no canto, bateu, rebateu, tira a zaga na sobra. Trava de qualquer maneira e afasta a zaga da Internacional, mas não valeu o segundo lance. De novo na bola parada, o Bugrão chegou com perigo e foi de novo o Rayan, Vladimir. De novo o Rayan quem cabeceou, né? E no meio do caminho estava o Reinaldo. Quando o Reinaldo tocou na bola, ele já estava impedido. O lance estava parado. O árbitro deu o impedimento e agora fica caído, né? O goleirão da Inter está caído, um axe. E o árbitro assinala 13 de acréscimo, Boles. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. E aí, CH, o Guarani melhorou nos últimos minutos ou nada disso? Foi mais na base do entusiasmo, da força, enfim. Fala aí, CH. O Gleger, defesa do Max, hein? Nossa, defesaça mesmo, hein? Impressionante. Bem alertado, viu, CH? Que defesa, cara. Não tá fora de forma, não. Eu provoquei você. É o seguinte, melhorou sim, mas de maneira desorganizada. O Humberto tem a oportunidade no intervalo do jogo de dar um jeito nesse time. Melhorou, a Inter tirou um pouco o pé do acelerador, mas o primeiro, tá ótimo o empate pro Guarani. Agora, segundo tempo tem que ser muito diferente, né, Boris? Anderson Leite recupera a posse, tripla, foi bem na jogada, dominou em cada marcação, passa Reinaldo pela direita, finalzinho do primeiro tempo, vamos até 48. Recebe Heitor, dominou, girou, saltou na ponta para Anderson Leite. O Guarani demora demais para chegar no último terço do campo, com isso, o time da Inter compacto já se fecha todinho lá atrás. Inclusive nesse momento com uma linha de 5 jogadores, os dois laterais, e o Emerson também volta entre os dois zagueiros. Aí dificulta a entrada do time do Guarani no último terço do campo. O Guarani fica rodando a bola em uma zona perigosa. Camacho, pé canhoto, levantou para João Vitor. Sobe José para afastar. A sobra da bola volta para o Mike. Aqui para canhota. Mike dominou, marcação dupla para cima dele. É falta, juizão. Pegaram o pé de apoio ali do Mike, o outro não viu. Lateral para o time da Inter bater. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Boa jogada do Lucas Bochecha. Abre na ponta para o Everton Brito, já olhou para a área. Vem a Inter, linha lateral da grande área, levantou para a boca do gol de cabeça. Tocou mal o Juninho, Quirino tentou a sobra. Dominou, protegeu, voltou para Bochecha, devolveu para Quirino. Quirino recolhe, domina, deixou curtinho para Everton Brito. Recua para Felipe Albuquerque, pela meia para Gustavo Bochecha, tentou o passe por dentro, a tentativa de tabela, chega Mike para fazer o corte, recupera, sai jogando para o time do Guarani, com João Vitor, tentou o Derek, afasta de cabeça Maurício, volta para Heitor, Heitor já meteu para Derek, aí não dá, né? Pega esse passinho aí, Derek, passe errado, a bola foi direto para fora. Em lateral por time da Inter bater. Vai terminar no primeiro tempo no Brinco, 47 minutos e meio. Para você ligado no YouTube, deixe o seu like, participe conosco. Tá valendo um rádio portátil FM faixa estendida. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Zé Mário vem para a cobrança, é cobrar o lateral pro outro apitar. Já está inclusive aqui no meio do campo. Vem para a cobrança o Zé Mário, levanta para o campo de ataque, não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo, um misto de aplausos e principalmente de vaias. Então não é um misto não, mais vaias do que aplausos, enfim. A galera não gostou desse primeiro tempo. Termina o primeiro tempo no Brinco, 0 para o Guarani, 0 para a Inter por aqui. A bola parou de rolar, meu caríssimo Edu Pinheiro. Mas vale muito a pena você continuar, porque vou explicar aqui o sorteio do rádio. São 2 rádios hoje, um no final do jogo e o outro rádio no apito final, que é nosso programa depois do jogo. Bem, Guarani atacou para o gol de entrada, 0-0. E aí, Vladimir Catarino? É, como disse o Boles, meu caro Edu, misto de vaias e aplausos, mais vaias do que aplausos, lógico, o torcedor não gostando do resultado. O Guarani vem de 2 derrotas consecutivas e não consegue vencer a Inter nesta primeira etapa. Nesse momento, todo mundo já descendo para o vestiário, tanto jogadores do Guarani quanto da Inter, Edu. E o Bruno Mendes preocupa, hein? Saiu com 11 minutos, Vladimir.
uma pancada, né? Me pareceu na região ali do tornozelo da perna direita, inclusive ele tirou a chuteira, tirou toda a proteção, saiu bastante amparado e lamentando, claro, né? Lá, lógico, agora vai ser melhor avaliado, exames serão feitos, mas a princípio é preocupante a contusão do Bruno Mendes, Edu. Guarani joga com Vladimir, Heitor, Léo Santos, Rayan e Mike, Anderson, Leite, Camacho e Regis, Reinaldo, Derek, e começou com o Bruno Mendes, que saiu a 11 minutos para a entrada do João Victor. Vamos comentar, CH e Greger 0-0, olha, CH, 12 minutos, o Quirino perdeu um gol no segundo pau, um cruzamento rasteiro. O Vladimir já tinha ido, não é que foi culpa dele, foi um cruzamento muito forte, mas no segundo pau o Quirino se joga, não consegue tocar, se toca, era gol da Inter. Olha, teve uma bola 31 do Heitor, o Heitor salvou, não sei não, se não bate no Heitor também eu acho que seria gol da Inter. E aos 36, Rayan, numa belíssima cabeçada após escanteio de Regis, raspou, saiu. Essas e outras, 0-0 CH... Eu não gostei do que vi. Melhorou um pouco no final do primeiro tempo, mas foi na força e na disposição. Você vem para uma partida contra a Inter, hein, gente? Contra a Inter de Limeira. Não tá jogando contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Santos, tá jogando contra a Inter. E para vocês terem uma ideia, sabe quantas posses de bola o Guarani perdeu no primeiro tempo? 71. Bomba. Posse de bola. Ter posse de bola e perder por um passe errado ou ser roubada a bola em seu poderio. Tem outros dados estatísticos aqui alarmantes. O meio-campo do Guarani não joga, né? A atuação de Camacho, de Anderson Leite é um desastre, não é? O Regis tenta fazer alguma coisa, mas pouco participa. Participou um pouquinho. Bola parada dele é muito melhor do que a bola parada do Reinaldo. Já disse o Boles, confirmou o Vladimir, e eles têm toda a razão. Aliás, eu não sei por que o Reinaldo continua insistindo em fazer cobranças de falta. Deixa para o Regis. Sabe bater melhor, tem melhor qualidade. Eu não gostei, eu esperava muito mais. O mesmo problema está se repetindo, o problema de desenvoltura desse meio campo. O Anderson Leite e o Camacho, também pela marcação da Inter, que tem a competência dela também, né? Não está fazendo um jogo qualquer, não é? Está fazendo dentro da característica dele, mas um jogo bem disciplinado, está dificultando a vida do Guarani. Mas o Guarani não está criando nada e está errando demais, errando passe, perdendo posse de bola, a bola não chega no fundo do campo, os laterais têm muita dificuldade e os extremas também, né? O Guarani não trabalha essa bola da intermediária de ataque até a última linha do gol defendido pelo Alex. Não chega no último terço, não chega. Ali é a marcação e também pelos erros de posicionamento, os erros sem a bola, né? É o posicionamento de alguns jogadores que me incomoda muito, não é? Então, ou ele muda o posicionamento e explica para os caras que do jeito que está não pode continuar, ou ele muda as peças. Eu voltaria com 2 jogadores diferentes para o segundo tempo. O Lucas Araújo e o Bueno. Bueno, primeiro volante, e o Lucas, para insistir um pouquinho mais com o Regis. Eu voltaria com 2, para mexer aonde menos me agradou, o meio-campo. Guarani terminou 0-0, tá ótimo, porque a Inter teve mais chance do que o Guarani. Então agora arruma e volta diferente para o segundo tempo. Porque se não voltar diferente para o segundo tempo, corre o risco de perder mais uma dentro do brinco, Edu. Olha, é o seguinte, Brasil 2, Venezuela 1, encerrado lá em Caracas, no pré-olímpico. Então o Brasil está em segundo lugar com 3 pontos. O Paraguai tem 4, o Brasil tem 3, a Argentina 2 e Venezuela 1. O Brasil decide a vaga domingo contra a Argentina. Lembrando que hoje a Argentina e Paraguai empataram 3-3. E o Palmeiras jogando em Barueri, estamos no segundo tempo, 16 minutos. Palmeiras 1, Ituano 0, gol do Flaco Lopes. E o Mirassol venceu, Mirassol 4, Santo André 0. Intervalo, hein? Guarani Ituano, Guarani Inter 0-0. Gente, para concorrer o rádio portátil que pega o FM com faixa estendida é muito fácil, mudou agora, Basta acessar o canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com Rádio Bandeirantes Campinas. Durante a transmissão do Boris aí, tá? Segundo tempo tá valendo. Você vai no chat do canal, né? No canal da Rádio Bandeirantes, no YouTube tem um link, vai ter um link lá embaixo.
E nesse link tem um formulário. Você clica no link e tem um formulário. Você vai preencher nome completo, número do seu celular, seu CPF, pronto. Preencheu, clica lá, já está valendo, está concorrendo. É uma vez só. O sistema não aceita que você digite novamente o seu CPF e o seu celular. É uma vez só. Está concorrendo. No final do jogo, vamos sortear. E você vai ver no YouTube esse sorteio. Vai dar para ver. O sistema permite que você veja e já sai o nome do vencedor. No apito final, depois do jogo, teremos outro rádio, o mesmo sistema. Ah, mas seu Edu, durante o jogo eu participei. Zera, participa de novo. Tem que se inscrever, tem que preencher de novo o formulário para novamente concorrer a outro rádio, tá bom? Intervalo, já o Gleger Zorzinho fala 22 e 24, 0-0 no Brinco Guarani Inter. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro Boni. Fez o passe por baixo para Quirino. Quirino dominou, devolveu para Everton Brito, para Juninho, para Everton Brito. Ele bate, a bola explode na marcação e vai embora. Linda jogada da Inter, jogada trabalhada de pé em pé até a finalização do Everton Brito no meio do caminho. A bola foi desviada. Acho até que teria endereço, não daria para o Vladimir, não. Ela foi embora pela linha de fundo, escanteio. Vladimir Cantarino, deixa aqui da Regis. Aqui para cá, igual vem para a cobrança autorizada. Levantamento para a boca do goleiro Santos de cabeça. A bola passa com perigo e vai embora. Com o goleiro parado, estático, torcendo. Todo mundo torcendo para a bola entrar e a bola passa caprichosamente e vai embora. Pela linha de fundo, na melhor chance do Guarani, Vladimir. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. O Vladimir tá indo corrido, depois é o Ryan que cabeceou, passou perto. Ô Gleger, jogo duro, hein, Gleger? Jogo duro, 0-0. É, jogo duro, né, Edu? Jogo difícil. Aliás, nós falávamos sobre isso, né? CH, inclusive, disse no comentário inicial dele que a Inter venderia caro o bom resultado para o Guarani. Tá vendendo. Se a gente fizer uma análise do primeiro tempo, a Inter teve as melhores chances, né? Foi realmente um time mais equilibrado, de mais toque de bola, de mais tranquilidade,
né? A Inter, em alguns momentos aí do primeiro tempo, dava a impressão de que ela estava jogando em casa e o Guarani fora. O Guarani com a linha baixa e ela tocando, girando de um lado para o outro, tabela, triangulações, né? É o que tem que ser feito, é o que está faltando para o Guarani. É exatamente isso. O Guarani ser um pouco mais agressivo, tá jogando em casa. Vem de 2 resultados ruins, negativos, né? Tá lá embaixo na tabela, pontuação ruim, né? E tem a chance de enfrentar um time aí que, né, tá ali na mesma situação, um pouco para lá, um pouco para cá, do que o Guarani. É a chance do Guarani buscar o resultado positivo, se firmar na tabela de classificação, né? Se firmar dentro da competição, trazer a confiança para os lados do Brinco de Ouro, mas o Guarani realmente não consegue, né? Não consegue evoluir. Regis muito mal no jogo, né? Eu, por exemplo, já nem voltaria com ele pro segundo tempo. Fez uma jogada aqui, outra ali, só bola parada, né? For para entrar só para bater escanteio, então, né? Então, assim, eu tentaria uma alternativa diferente. Acho que até porque o Guarani fica um pouco mais rápido, mais agressivo. O Regis é um jogador de cadência, né? Eu tentaria, por exemplo, o Chay, que é um jogador que parte para cima, que é um jogador mais leve, né? Tá no banco aí, é a única substituição que eu faria para tentar botar um pouco mais de pressão, né? Você vê que o João Vitor entrou no lugar do Bruno Mendes, ele traz o Derek por dentro e o Guarani perde, né? Aquela profundidade que tinha com o Derek, que não é característica dele jogar por fora, né? Mesmo assim, estava indo bem, e aí você faz a substituição por motivo de contusão, mas o João Vitor entrou muito mal. Entrou, parece que desconectado, né? Meio assustado, não dá para entender. Jogador que até há pouco tempo aí era titularíssimo da equipe do Guarani, perdeu a posição justamente por isso. Então, tá faltando um pouco mais do Guarani, ser mais agressivo, empurrar. Sabe o que acontece? Você tá precisando ganhar o jogo, tá jogando em casa, implanta uma linha alta logo no início, agora no segundo tempo. Vai lá em cima, lá da Inter, né? A gente percebe, Jussani sai jogando com uma tranquilidade absurda, né? Então o Guarani só fica assistindo, olhando. Não, pressiona, sobe a linha. Vai pressionar a saída de bola, faz a Inter dar o chutão, posiciona para uma segunda bola. Então é isso tudo que eu estou dizendo se chama organização. É a organização tática. Como é que nós vamos vir? Nós vamos vir com uma linha alta, então sobe aqui, agrupa ali, né? Fecha o espaço aqui, para a hora que a gente pega essa segunda bola, sai tocando. Então é isso que está faltando. É isso exatamente que está faltando para o Guarani. Organização tática. E também a execução dessa organização dentro do campo, que não está tendo. O Guarani não tem. Você olha para o time do Guarani, tá ali, joga para lá e para cá, não agride, não chega, não sobe a linha, né? Em alguns momentos assustado, cometendo erros infantis, como foi aquele erro do Ryan, que quase que acabou sendo, inclusive, penalizado com o cartão amarelo. Então é isso que está acontecendo no Guarani. O lance que foi impugnado, que o goleiro faz uma grande defesa ali também, sabe, uma falta de atenção, de acompanhar onde estava a linha do Reinaldo. Então, são pequenos detalhes que tomara, e o Humberto é um cara que tem visão, um cara que tem essa leitura, tomara que ele tenha detectado e o Guarani volta diferente. Quero ver um Guarani mais agressivo. Quero ver um Guarani em cima da Inter de Limeira. Dá para fazer, dá para subir a linha, dá para espetar os dois volantes, ou em alguns momentos faz uma troca, vem o Leite para fechar, sobe um pouco mais o Camacho, para pressionar a saída de bola lá, então dá para fazer. Agora, precisa executar. Não adianta ficar só na conversa, não adianta ficar só no papo. Tem que fazer dentro do campo, tem que fazer a diferença dentro do campo, é isso que está faltando pro Guarani. Leandro Boles. Obrigado, Gleger Zorzin, também Carlos Henrique, o CH, dupla de comentaristas do futebol da Rádio Bandeirantes. Eles analisaram o primeiro tempo e projetaram a etapa final. 0-0 no Brinco, o Guarani já há algum tempo está aqui no campo, está posicionado, mas a Inter ainda não voltou. Vladimir Catarino. Tá voltando agora e vai vir com uma alteração. O Felipe Albuquerque deixa, o campo está mancando, inclusive. O JP Galvão vem para o jogo. Com a camisa 22, JP Galvão vai ser a novidade na Inter. O Guarani com apenas aquela mudança da primeira etapa, a saída do Bruno Mendes para a entrada do João Vitor. Quem é que vai sair? Sai o Felipe Albuquerque. O Felipe Albuquerque. Isso. JP Galvão, 22. Dele? 22. Tá bom. Só agora tá voltando, portanto, o time na Inter. E olha, como é que chama JP Galvão. JP, P de pato.
JP Galvão. Galvão. Isso. No lugar do Felipe Albuquerque. Exatamente. Você sabe que eles colocam na súmula, né, Boris? Quando atrasa, né? Eu gosto muito de ver no dia seguinte, sempre vou ver a súmula. Aí coloca assim, vai acontecer amanhã. Amanhã vai estar lá na súmula. A equipe da Internacional de Limeira atrasou para o segundo tempo, mas fica sempre anotado, mas não serve para nada. Não é multado e nada, fica do mesmo jeito, segue o jogo, mas tá lá na súmula, mas não acontece nada. É isso aí, vamos pro segundo tempo para você que está ligado no YouTube, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Tá valendo a promoção do rádio, hein? Rádio FM portátil com faixa estendida, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Saída com o time da Internacional, apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Rádio Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. O Guarani para ataque, Derek cruza por muito pouco, a bola não chega no Regis na hora H. Emerson estica o pé direito, coloca a bola para fora. Escanteio pro Guarani que vem pra cima da Inter, Vladimir. Pressão logo no começo, né? Jogada do Derek pela ponta, fez o cruzamento. Corte foi feito pelo Emerson, escanteio, o Regis cobra. E vem junto a galera bugrina, marcando presença aqui no brinco. O Guarani ataca pro gol do placar eletrônico neste segundo tempo. Partiu o Regis, peca em outra bola, levantou pra boca do gol, afasta a defesa. A sobra, entrada na grande área, bomba no Camacho, explode no jogador da Inter. Ela volta para Heitor, o Guarani ainda em cima no comecinho do segundo tempo. Mike para Heitor, de lateral para lateral. Heitor domina na meia direita, fez o passe na ponta para Reinaldo. Reinaldo dominou, encarou a marcação, puxa para canhota, levantou na segunda trave, tentou Rayan, afasta, tira a zaga da Inter de qualquer maneira. A sobra da bola fica pro time da Inter com o JP Galvão, primeira participação dele no comando pro Everton Brito. Tem velocidade, tentou o passe pro Lucas Bochecha. Chega primeiro Camacho, rejeita, recolhe, domina e sai jogando pro goleiro Vladimir. Comecinho do segundo tempo aqui no brinco para você ligado em FM 85.7, faixa estendida e também no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, faz aquela boa, dá aquela moral pra gente. Inscreva-se no canal e deixe o seu like na transmissão youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem o Polo Highline com bônus de 9 mil, Virtus Highline com bônus de até 10 mil reais. Os dois com taxa zero. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Vamos chegar a 2 minutos da etapa final. Placar de 0-0, sexta rodada. Jogo que fecha esta sexta rodada. Tá rolando ainda o jogo do Palmeiras, mas lá, bem mais adiantado, começou às 9 horas. Este começou às 9h30. Portanto, este jogo fecha a sexta rodada e a sétima rodada já terá início no sábado. A Ponte recebe o São Paulo, mas Ernesto Lucarelli, e o Guarani vai jogar na segunda-feira de carnaval em Novo Horizonte. Boa jogada do Reinaldo, a escapada, dominou, meteu pro Derek, tá na área de calcanhar, devolução para João Vitor, tirou a defesa, a bola ainda ficou viva, afastou de qualquer maneira a zaga na Inter. A sobra da bola para Camacho, ele domina, controla, soltou pro Rayan na fogueira, Quirino apertou, consegue o passe na ponta para Mike dominou, mas a bola saiu. Quando ele tentou girar na passada, o campo acabou, a bola saiu. E tem um jogador da Inter caído dentro da grande área. E o doutor Zé Mário, tem nome de doutor, já pediu alteração, viu, Vlad? É o Maurício, zagueirão, quem tá caído ali, imediatamente colocou a mão na perna direita e deverá sair, né? O médico, aliás, o técnico, né, já chamou ali o substituto, não vai dar mais para o Maurício, zagueirão da Inter. Por falar em doutor, um grande abraço para o doutor José, tá sempre ligado, e também o Eliel, são parceiraços, estão curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes. E o doutor lá de Pira, como é o nome dele mesmo? Doutor Locão. Doutor Locão. Aliás, você viu a brisa nova aqui, Vlad? Rapaz, paguei uma bagatela, hein? Eu não vi, rapaz. Passei lá no doutor Locão, já fez aquela receita espetacular. E na base da permuta, já estamos de visual novo. Indicação de amigo tem desconto ou não? Vou checar essa informação. Checa essa informação. Tá saindo o Mauricião então, né? É, tá deixando o gramado Maurício com a camisa 3 para a entrada do 34 Mancini. Filho do Wagner Mancini, né? Mancini 34 no lugar do Maurício. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Lançamento pro Juninho, pro time da Inter. Chega a primeira zaga para cortar. Afasta de qualquer maneira Rayan. Pra Regis, fez boa finta, escapou, limpou, fintou, meteu pra Derek, vira canhota, vem embora o Bugrão. Invadiu a área, bateu cruzado, tira Mancini.
O cruzamento veio por baixo. Primeira chegada do Mancini para afastar, colocando a bola para lateral. É lateral por time do Guarani bater. Regis cobrou, tá fundo, jogou Regis para João Vitor, levou por fundo, cruzou com o peito de Jussani pro JP Galvão. Guarani apertou ali com o Regis. O Jussani deu um estourão na bola, a bola explodiu no Regis. Foi embora, a linha de fundo é tiro de meta para Inter. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. Sai pro jogo o time da Inter com o JP Galvão, ele volta na frente, escapou no primeiro, também no segundo, ultrapassa a linha da marcatória, rompe a fronteira inimiga, já pisando no campo de ataque para sofrer a falta. Falta pra cima dele, o jogo tá parado aos 5 minutos da etapa final. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E assim que a bola parar de rolar, vai começar aqui na Bandeirantes o apito final no comando do Edu Pinheiro. 5,5 segundo tempo, placar de 0-0, sexta rodada do Paulistão. Guarani vem de 2 derrotas seguidas. A Inter vem de uma vitória. Não jogou na última rodada. O jogo contra o São Paulo, em função do compromisso do São Paulo na Supercopa do Brasil, foi adiado para o dia 28. Comando da Inter, mas como informou o Vladimir, o jogo vai ser em Brasília. E na última rodada, portanto, a última vez que esteve em campo, a Inter venceu. Inclusive tirou a invencibilidade do São Bernardo. Há exatamente uma semana, lá em Limeira, no Major José Levi Sobrinho, derrotou o time do São Bernardo por 2-0. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 6 gols. Vem para o time do Guarani, lançamento para Derek, ele dividiu, chegou Max. Sai bem do gol, goleirão do time da Inter para ficar com a bola. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Zé Mário, trabalha a bola pela canhota para Juninho, jogador revelado pelo Palmeiras. Ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, olhou, pensou, passou para o Guarani. Empurrou do outro lado para JP Galvão. Ataca a esquerda o time da Inter. Vem trabalhando bola, Everton Brito, curtinho na ponta para Lucas Bochecha. Pensou na bola literalmente. Ô Bochecha! Vacilou, dançou. E depois quem vacilou foi o Mike. Tinha a posse de bola dominada, se enrolou e a bola saiu. Lateral de graça pro time da Inter. E o Bochecha tropeçou aqui porque Bochecha não é nada sem Claudinho. Sensacional. Aliás, o filme é bom, assisti o filme. Bem legal. É legal, né? Ô Vlad, o nosso querido amigo Edivaldo Tits me informou aqui que o Andrezão de Paula é o massagista do Guarani. É ele mesmo, olha aí. É massagista do Guarani? Olha, boa. Aí, ó, Andrezão de Paula, de anos e anos de serviços prestados. Caramba. No Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba, né? Saiu recentemente. Darei nele um forte abraço daqui a pouco. Manda o nosso abraço pro Andrezão. Com certeza. Bela. Ô, Mike! Vai, Mike! Tá dormindo, Mike! Tá olhando pro Humberto Loser, o Rayan cobrou a falta. O Mike não dominou. Que pastelão, hein? E não é a primeira vez que o Mike dá uma vacilada no jogo. Conheça a mortadela da Fumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias de pimenta branca. Um processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 7h45, segundo tempo, placar de 0-0. Vem para o time da Inter na tabela. JP Galvão recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, tentou passar por dentro, insiste no lance, ganha do Regis. Volta para o Mancini, Matheus Mancini, enfiou na ponta para Zé Mário, já pisando no campo ofensivo. No comando, lançamento pelo alto para Quirino. Quirino na passagem para Juninho, não dominou. Quirino ainda tentou, chega para roubar Camacho. Trava a bola, Quirino, a bola sai, é lateral para o time do Guarani bater. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora no brinco, 8h30, segundo tempo. O Heitor tá recebendo uma bronca do árbitro ali, né? Qual foi o motivo, hein, Vladimir? Confesso que tá valendo o texto comercial aqui. Primeiro problema foi com o Gandula, depois com o Heitor. O Gandula porque devolveu a bola de forma errada e o Heitor porque queria cobrar mais à frente. Vem a Inter, Lucas Bochecha, arrisca pro gol, a bola explodiu no Mike, sobrou na área pro Quirino, ele emenda pro gol, bateu, rebateu, a bola ficou viva, sai do gol, Vladimir pra fazer a defesa. Confirmando aqui no brinco, sexta rodada do Paulistão, segue 0 pro Guarani, 0 pra Inter, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, lá em Barueri, 36 segundo tempo de Palmeiras 1, Ituano 0, gol do Flaco Lopes. E no Carioca, o jogo do Vasco é na Arena Amazônia. Estamos no segundo tempo de Vasco 1, gol do David Audax 0.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no YouTube, deixe o seu like. Para você que já deixou o like, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, participando da nossa arquibancada virtual do nosso chat ao vivo. CH, vamos chegar a 10 minutos do segundo tempo. Já dá para identificar uma melhor? O Guarani melhorou, piorou ou segue na mesma, hein, CH? Na mesma. A única coisa que mudou é que o time agora está marcando um pouco a saída de bola da Inter. O resto, para mim, tá tudo igual. É o Paulistão Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Reinaldo tentou, acabou perdendo a bola sobra para o time da Inter com Emerson. Dentro da grande área, o zagueirão levanta o barulho de ataque para Quirino, chega bem Ryan. Escora de cabeça no alto, ganha, empurra pela meia, deixou para Anderson Leite na cabeça do grande círculo. A galera quer pressa, o Guarani carrega a bola na entrada da grande área. Anderson Leite para Regis, muito forte o lançamento. Protege Mancini, a bola vai embora, mas a bola desviou, então não valeu nada. A proteção do Mancini, escanteio pro Guarani, Vladimir. E reclamou o Mancini que ninguém avisou, né? De que a bola havia desviado e que seria escanteio. Ele protegeu à toa, escanteio. O Regis vai cobrar. Pertinho das bandeiras que nesse momento não estão tremulando, afinal de contas faz calor em Campinas. Vem pra cobrança Regis. 10 minutos de segundo tempo, 0-0. Tá na hora do gol, Bugrão. Partiu Regis, levantou pra boca do gol, afasta a defesa, mais um. Mais um escanteio, Guarani sempre na primeira trave. Regis vem para a cobrança. Capricha que dá, capricha que dá. A galera acredita em você, capricha que dá, Regis. Antes de autorizar, o árbitro vai lá, chama a atenção desse, chama a atenção daquele, do A, do B, do C. E vem para a cobrança de novo, Regis. Tá preparado, autorizado para a canhota. 0-0, Guarani em busca do primeiro gol. Partiu Regis, levantou para a boca do gol para Derek. Afasta, tira a defesa. Olha, sobra para o Camacho, ele enche o pé, a bola ganhou distância. Ganhou altura, não chegou a sair. Opa, Reinaldo! A disputa ali com o Zé Mário. Eu achei que ia haver a falta, viu, também achei. Eu ia até cornetar o Zé Mário, que ele não foi tão inteligente assim. Aí empurrou ali o Reinaldo, o assistente optou por dar apenas o tiro de meta. Seria uma falta aqui na ponta direita, pertinho do escanteio. Favorecendo ao time do Guarani, foi na cara do Bandeira, o Bandeira não deu. E pra você, Gleger Zorzi, como é que tá o Guarani neste comecinho do segundo tempo? Olhar técnico da Bandeirantes, fala aí, Gleger. Só mexer no time, Humberto, né? Já, na verdade, eu teria voltado com outras alternativas para o segundo tempo. O Guarani tá na mesma. Aqui vem o time da Inter por campo de ataque. Entrada na grande área, boa jogada. Saiu do gol Vladimir para fazer a defesa. Lucas Bochecha, jogada individual, tá lá pelo setor direito. Placar de 0-0, já o Gleger completa o seu raciocínio. Confira o desfile de promoções da Germânica nesse carnaval. Mingos com bônus de até 11 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Galera pegando no pé do Bandeirinha que não deu aquela falta em cima do Reinaldo. Reinaldo dando uma pressionada para cima do Zé Mário. Soltou curtinho pro Emerson. Emerson foi campeão da Libertadores com o Palmeiras em 2021. Olha a Inter chegando. Quirino tá na área, vai marcar, bateu Vladimir! Vladimir faz uma defesa fantástica para salvar o Guarani. Quirino recebeu o livre, soltou a bomba com a canhota de mão trocada. Vladimir coloca para fora o seu xará, Vladimir Catarino. Fazendo jus ao nome, cresceu Vladimir ali para cima do Quirino, que teve liberdade, espaço pro arremate. Uma pancada na bola, espalmou o Vladimir pela linha de fundo, escanteio para Inter. Quase a Inter abre o placar no brinco. 13 minutos tem escanteio para bater o Leão da Paulista. Vem para a cobrança do escanteio o time da Internacional. Lá pela direita o Lucas Bochecha quem cobra. Autorizada a cobrança, escanteio para o time da Inter. Peca em outra bola, levantou para a boca do gol, desvio na primeira trave, vai embora com perigo, foi do Juninho. Pela linha de fundo é tiro de meta, Gleger Zorzi. E essa defesa, o conceito desta defesaça do Vladimir. Essa é defesaça. Conceito 8, porque, olha, como diria Tigrão, tomou e destomou. Vladimir foi muito bem e vai mexer o Guarani. Já duas mexidas no time do Guarani, duas mexidas no time do Lúcia. Tá 0-0 o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina Camacho para o time do Guarani no círculo central.
Sai na marcação ali o Quirino. Evitação ofensiva rápida do Bugrão. Trabalha para o Léo Santos. Pisa na bola. Curtinho para Camacho. Camacho recolhe, domina, faz inversão lá na esquerda para Ryan. Ele para, prende, olha, pensa, observa e erra o passe. Deixa de graça para o Juninho. Juninho agradece o presente, soltou para Everton Brito. No comando para a velocidade do Quirino. Linha lateral da grande área. Ele invade a área, pé direito, tentou rolar para trás. Tira Ryan. Na verdade, explodiu no zagueiro Bugrino. Foi embora a linha de fundo. Escanteio para Inter, Vladimir. Começa a crescer no jogo, né? Começa a soltar as asinhas. A equipe da Inter vai esperar ainda a cobrança do escanteio para daqui a pouco fazer as alterações. Então significa que um grandalhão vai sair, provavelmente o Derek, né? Tá ali o Derek na primeira trave. 2 jogadores do Guarani estão prontos para entrar. Já as mexidas no Bugrão. Tem escanteio para fazer a cobrança do time da Inter. Vamos chegar a 15 minutos de segundo tempo. Tá 0-0. Lá na ponta direita vem para a cobrança do escanteio o time da Internacional. Jussani na área, Mancini na área. Além do centroavante Quirino. Emerson também por ali. Autorizada a cobrança. Juninho vai partir para a bola com o pé direito. Levantou para a boca do gol para Quirino. Afasta, tira Ryan. A sobra para o JP Galvão. Pressionado pelo Regis. Recua para o goleiro Max. Vem aqui na sua intermediária, jogando todo de azul com detalhes em branco. Com o pé direito, devolve para o programa de ataque. Sobe Mike, escora de cabeça. Volta para o JP Galvão. Tocou de cabeça para fora e agora sim as alterações serão processadas no Bugrão, Vladimir Catarino. Vamos a elas. Está saindo o Heitor com a 2 para a entrada do 16, Helder. Helder tem a 16, entra no lugar do Heitor. Vamos a outra alteração, é o Marlon, que vai entrar. Meia Marlon, 26 anos, veio do Gil Vicente de Portugal. Vai entrar ali com a camisa 8. Vamos ver quem vai sair ali para a entrada. Quem está saindo, vira para cá, é o Mike. Então os dois laterais saem. Sai o Heitor para a entrada do Helder e sai o Mike para a entrada do Marlon. Marlon 8. E o Helder 16. Beleza. O Marlon é a estreia dele ou ele já jogou alguma coisa? Olha, eu tenho a impressão que é estreia. Eu não me lembro dele ter jogado, não. Levanta a bola para o grande ataque, o time da Inter. Já os comentaristas vão falar. Ele entrou aqui na lateral direita. Acabou perdendo a bola. O Guarani busca recuperar com Anderson Leite. Chega para o meio Juninho para fazer o corte. JP Galvão é quem recebe na pela direita. Deixa o Coutinho para Lucas Bochecha. Recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, ele serve. A bola passa pelo Gustavo Bochecha. E chega aqui na ponta para Zé Mário. Vem para o grande ataque, o time da Inter. 16,5, segundo tempo, placar de 0-0. Bola recuada para o Mancini, pressionado pelo Derek, que recomeça com o goleiro Max. E aí, CH, como é que fica o time do Guarani com essas duas mexidas? Ele trocou os dois laterais. Olha o time da Inter chegando, lançamento do Max pro Everton Brito. Entrada da grande área, Juninho livre, pé direito, bateu. Vladimir de novo! Vladimir salva de novo o Guarani no arremate do Juninho, colocando a bola para fora. Escanteio para Inter, brilha de novo a estrela de Vladimir Catarino. Esse aí foi até mais cara a cara, né? O Juninho estava até mais perto do Vladimir, quase que a queima-roupa. Outra defesaça do goleiro Bugrino, mandando a bola pela linha de fundo. Escanteio para o time da Inter, bater aqui para a canhota. Vem Zé Mário para a bola, vai levantar para a boca do gol. Tá preocupado ali o Vladimir, goleiro Bugrino. Tá pouco mais uma grande defesa para evitar o primeiro gol do jogo. Partiu Zé Mário, pé canhoto, levantou, tira a defesa. Olha a sobra, Anderson Leite afasta. Fez o passe para o Mardon. Mardon tentou carregar, mas está sozinho, ganhando o primeiro falta. Foi puxado. Mas ele marcou o toque no braço do Mardon. Primeiro toque no braço. E aí, CH, estas duas mexidas, trocou os dois laterais do Guarani. Que também não fizeram uma boa partida, mas eu vou insistir, o Guarani não tem organização. O Guarani não consegue minimamente ficar com a bola, dá 3 passes de maneira correta. Os dois laterais estavam mal? Estavam, mas o meio-campo é o principal problema do time. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já eu quero também a opinião do Gleger. Antes sem falta para fazer a cobrança do time da Inter. 0-0, Guarani levou perigo. Olha o cruzamento para a boca do gol. Vladimir sai do gol para fazer a defesa. E aí, Gleger, e também aproveitando para conceituar a defesa do Vladimir. Essa outra aí que foi... Já o Gleger vem para análise também pro conceito. Vai lá, Gleger. Essa segunda defesa foi mais no meio do gol. Mas foi bem. O Vladimir tá bem no jogo. Para mim, até o momento, é o melhor jogador em campo do Guarani. Mas eu não entendi essas substituições do Louser. Trocar os laterais, cara, né? Não sei se você tá querendo um pouco mais de profundidade, não sei. Claro que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada para ver como é que vai ficar, mas eu não entendi. Eu teria mexido do meio para frente.
Acho que o problema do Guarani é a articulação do meio de campo. A bola não chega com qualidade. E o Regis já está morto, né? Não consegue mais evoluir absolutamente nada. Lembra que o Marlon, ele não é lateral, né, Vladimir? É meia. E agora o Regis foi seguro, vai pintar cartão pro 8 da Inter. Exato, amarelo, portanto, para o camisa 8, tá amarelado o glorioso Gustavo Bochecha. Tem gol, Edu? Sim, gol do Palmeiras. Rony, 40, segundo tempo lá em Barueri. Palmeiras 2, Ituano 0. O Ituano que foi o adversário que o Guarani venceu, a única vitória do Bugrão, 3-0. Olha, participe do sorteio do rádio portátil com faixa estendida. Para concorrer ao rádio é muito fácil, basta acessar o canal do YouTube durante a jornada. Então tá valendo, hein? No chat do YouTube tem um link, nesse link tem um formulário. Você preenche e pronto, já está concorrendo ao rádio portátil com faixa estendida. O sorteio será ao vivo no YouTube no final do jogo. Participe conosco. Lembrando que o ganhador, a nossa produção, estará entrando em contato. Chegamos a 20 minutos de segundo tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Vem de novo o time da Inter, na entrada da grande área, Gustavo Bochecha, meteu na ponta para Juninho, recolheu o domínio, cara, marcação no Marcon, cruzou fechado, Vladimir tocou na bola, no rebote, incrível, Everton Brito perdeu, embaixo do gol, dentro da pequena área, praticamente em cima da linha, sem goleiro, ele perde uma chance incrível para abrir o placar, após o cruzamento do Juninho, onde o Vladimir dá um tapa na bola, salvando novamente, no rebote. E a galera, ó a galera, chamando o loser de... A galera perde a paciência com o treinador. E que chance perdeu a Inter, Vladimir Catarino. E esse é o chamado gol imperdível, né, Leandro Borges? Porque o Vladimir fez a defesa e ficou caído. Ou seja, o gol estava livre, aberto para o Everton Brito, que com muita vontade de marcar, bateu para fora, salvou aí o próprio Everton Brito, o Guarani, de tomar o primeiro gol. Tem aquela gíria futebolística, aquele do torcedor no SH. Olha, tá madurinho o gol da Inter se o Guarani continuar vacilando, CH. A Inter só não fez o primeiro gol pela própria incompetência dos seus atacantes. O Guarani está entregue na partida. Não existe meio campo, os jogadores estão com a bola queimando nos pés, um time nervoso, um time apático. O Guarani faz uma péssima partida. E se o futebol tivesse justiça, a Inter já estaria vencendo no placar até agora. Jogou melhor e joga mais que o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 22 minutos de segundo tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo Destema, eu confirmo, restando 5 minutinhos para as 23 horas aqui no Brinco, sexta rodada do Paulistão, de um total de 12 nesta primeira fase. Guarani 0, Inter de Limeira também 0, Edu. Olha, acabou, hein? Acaba nesse momento lá na Arena Barueri, Palmeiras 2, Ituano 0, Palmeiras líder do seu grupo, mas com um jogo a menos. Bandeirantes. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, feitos com 100% frango, muito suculentos e muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Nesse momento, em uma partida de quartas de final, Palmeiras e Ponte. Comando do Palmeiras, né? Jogo único, comando do time de melhor campanha. A Ponte tem 9 pontos e, como informou agora há pouco o Edu, Palmeiras na liderança do grupo com 13 pontos. Domínio Mancini para o time da Inter. Vamos chegar a 23, está 0-0 no Brinco. Zé Mário empurra pela meia para Gustavo Bochecha. Fez o passe curtinho para Juninho, para Bochecha, para Zé Mário. A bola bateu, rebateu, sobrou. O Reinaldo tentou tirar, não conseguiu. Zé Mário por dentro para Lucas Bochecha. Abriu para JP Galvão de frente pro gol. Dominou, cortou, limpou, fintou. Ninguém bateu pro gol. Chega Anderson Leite para travar. A sobra da bola fica para João Vitor. Se manda o Helder pela canhota. Regis abriu, demorou para tocar o João Vitor, que entrou no comecinho do jogo no lugar do Bruno Mendes, que saiu machucado. Domina o Marton. Domina, ultrapassa a linha marcatória, mas com pouca velocidade. Reinaldo para Marton. Deu certo. Boa jogada. Vem bola no grão. Ganhou o escanteio. Saiu a jogada aos trancos e barrancos, mas ela saiu. Guarani arranca o escanteio, Vlad. Jogada feita pelo Marlon aqui pelo setor direito. Fez o cruzamento, ela bateu no Mancini. Linha de fundo. O próprio Marlon desta vez cobra o escanteio. Pro PK, tá ligado. Pro Bulacha, pro Ari. Bulacha tá bravo, tá ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, curtindo a transmissão.
Já deixaram o like no youtube.com. Marton vem pra bola, cruzamento pra boca do gol. Subiu pra afastar Quirino. Da entrada da grande área, a bola voltou para Everton Brito. Domina na canela. Acaba perdendo a bola pro Helder. A sobra volta pro time do Guarani. Helder empurra na ponta. Recolheu, dominou. Anderson Leite devolveu pela meia pro Rayan. Rayan pra Camacho. Camacho abriu pra Mardo. Domina livre, ele solto. Ele prepara, calculou, executou, cruzou, rasteiro pra Derek Marques. Na verdade não foi rasteiro, né? Foi a meia altura, a bola desviou, quase o Derek conseguiu a finalização. Já levantou a bola para o ataque, o Max, a defesa tirou, a bola voltou para Zé Mário. Coloca no chão para Juninho. Juninho recolhe, domina para o time da Internacional no comando para Quirino. Quirino recolhe, domina a marcação dupla para cima dele. Chama a falta e a falta veio. O Léo Santos para cima do Quirino. O jogo está parado e a falta para o time da Inter. Gleger, Zorzinho e o jogo. Antes mais duas alterações no Mugrão. Primeiro está saindo camisa 5, Anderson Leite para a entrada do Pablo Tomás. 7, Pablo Tomás entrando no lugar do Anderson Leite. A outra alteração vai ser a entrada do Matheus Bueno. Matheus Bueno vai entrar, vamos aguardar. Quem vai sair, sai o camisa 11. Sai o Derek 11 sai para a entrada do Matheus Bueno. Boles. Matheus Bueno é? 18. Ó, a galera chamou o que burro agora, é isso, Gleber? Por ter tirado o Derek? É, mais uma vez. Também, desculpa, Catarina, pode prosseguir. Não, exatamente. O torcedor vaiando essas alterações, principalmente a saída do Derek. Fala aí, Gleger. A substituição, ele tirando os dois laterais. Não entendi. E essa, cara, tirar o Derek é o jogador mais perigoso do Guarani na partida. O João Vitor tá sumidaço, né? A gente não ouve falar o nome do João Vitor, o Reinaldo a mesma coisa. E ele vai e tira o Derek, cara. Eu não tô entendendo, não sei. Não vou esperar um pouco para ver a movimentação, o posicionamento. Mas até o momento o Guarani piorou depois das substituições. É o Paulistão Sicredi do Seguro Consórcio do Cartão. A carteira digital não é só dinheiro. Olha a Inter chegando aqui para canhota, cruzamento. A bola passa por toda a extensão do gol e vai embora do outro lado em lateral para o time do Guarani bater pontualmente 23 horas. Sicredi não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vem Guarani, lançamento pro Pablo Tomás. Ele divide com o Mancini, chegou o goleiro, chegou, mas não tirou, caiu, pênalti! Pênalti pro Guarani! Na falha clamorosa do zagueiro com o goleiro, o Pablo Tomás deu uma apertada, estava recuperando e sofreu o pênalti está marcado em uma lambança da defesa da Internacional. Vladimir! Tinha que ser numa lambança também, né? Esse jogo tinha que ser assim. O lançamento na profundidade pro Pablo Tomás, ele correu sabendo que não iria alcançar. O Mancini protegeu para a chegada do goleirão Max. Mas aí o Max não ficou com ela. O Pablo Tomás conseguiu dar um toquinho na bola e aí recebeu o toque do Mancini, que derrubou o atacante do Guarani dentro da área. O árbitro, sem dúvida nenhuma, marcou o pênalti. Guarani tem a chance de abrir o placar. SH, às vezes você tem que contar com a sorte e principalmente com a incompetência do adversário. Que pênalti dado, doado, 0,800 da Inter pro Guarani. E olha que o Natal foi em dezembro, hein? Que presente que o Guarani está recebendo. Tomara que aproveite. Eu também não entendi o que Humberto quis fazer e está querendo fazer. No fato é que eu espero que o Guarani converta e a partir daí minimamente tenha um pouco de organização para segurar o resultado. Pode fazer o primeiro gol, espero que faça, estou torcendo para que faça. Mas a Inter está recebendo um castigo gigantesco do jogo. E quem vai cobrar é o Reinaldo. Só um detalhe, o Pablo Tomás sofreu o pênalti, ele pegou a bola, colocou embaixo do braço, foi em direção à marca penal. Mas lá já estava o Reinaldo com outra bola. E o Reinaldo colocou na marca, né? É para garantir. Reinaldo tá ali posicionado para a cobrança. Olha, na hora de fazer a troca do Fluidre, radiador e Fluidre freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Claro que o pênalti está sendo checado. Alguma dúvida, Gleger? CH, pênalti legítimo? Foi isso, Gleger? CH? Olha, eu vi um lance, eu vi uma mão do jogador do Guarani nas costas do Mancini. Eu não sei se foi suficiente para empurrar. Ele vai provar, ele vai provar. E depois houve pênalti. Mas tem uma mão do Tomás nas costas do Mancini. Gerou a dúvida do Furlan, né? Isso. Gerou a dúvida do Vinícius Furlan, o árbitro do vídeo, que pede a recomendação ao Gabriel Bispo.
Árbitro do jogo tá indo lá pro VAR. Normalmente, né, Vlad? Quando ele vai pro VAR... É porque o árbitro do VAR já viu que não foi, né? Então, ó, vem dar uma olhada aqui, porque parece que não foi, pelo menos normalmente o VAR funciona assim. E tem o subconsciente do árbitro nessa caminhada do pênalti até o meio ali, ele na cabine. Vamos lá, pega melhorou aí agora? Vai lá, Gleger. Pode falar. Melhorou? Fala que eu discuto. Tava com um probleminha aqui, sabe? Essa pecinha que fica atrás do microfone aqui. Eu achei pênalti também, mas o CH tem razão no comentário. Vamos aguardar aí que eu acho que... Não sei não. Acho que ele vai anular o pênalti. Tô de olho no árbitro, está revendo o lance. Ô, Bola, só para registrar, 2.786 pagantes, 602 não pagantes, público total 3.388 e renda de 72.470. Boa, Vlad, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. O árbitro tá na cabine no ar, tá argumentando ali com o Vinícius Furlan. Ainda não temos, né, a situação do telão. Era para estar passando, né? A federação, existe essa norma? A CBF tem, né? CBF existe que tem as imagens no placar eletrônico. Ele tá saindo. Será que ele vai confirmar o pênalti que ele deu no campo ou vai anular o pênalti? Ainda indeciso ali o Gabriel Bispo, o quarto árbitro fica na frente dele, os jogadores ameaçaram, dá uma reforçada na reclamação, o árbitro agora já está com a decisão tomada. Atenção, ele não dá o pênalti. Anulou. Está anulado o pênalti exatamente naquela situação, provavelmente que o CH destacou, que antes houve empurrão do Pablo Tomás. Exatamente o que sinalizou o árbitro aqui. Com as duas mãos sinalizou o empurrão, por isso o pênalti anulado. Pode agradecer o Mancini e o Max ao VAR, né? Ao Vinícius Furlan. Claro, tá na regra é regra. Mas o árbitro no campo viu o pênalti, então não valeu, não deu pênalti. Segue 0-0 aqui no Brinco. Chegarão os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Lançamento do Max para ninguém, de goleiro para goleiro. A bola ficou facinho pro Vladimir. Sai jogando curtinho para Léo Santos. Empurra para meia para Camacho. Bora, Bugrão! Vai tentando a sua construção ofensiva. 0-0. O Guarani está chegando a mais uma rodada sem vencer. Ganhou do Ituano, uma grande vitória. Depois duas derrotas seguidas, inclusive em casa pro Mirassol. Jogo de muitos gols, né? 3-2 na ocasião, depois perdeu pro Santos e agora está só empatando diante da Inter. Ainda não venceu em casa, né? A única vitória fora contra o Ituano. Vai pro terceiro jogo em casa o Bugre. Bola solta na ponta, Rayan. Lá para Helder, Helder para o Matheus Bueno, devolveu para Rayan, Rayan para o Matheus Bueno, ele domina, pisa na bola, o Guarani fica trocando passes no meio campo, sem objetividade, e esbarra na forte marcação do time da Inter, não consegue furar o bloqueio, ferrolho defensivo da Inter. Tenta agora pelo lançamento. Pablo Tomás conseguiu trabalhar para Marlon, para Pablo Tomás. Marcação dupla para cima dele. Se livrou dos dois, sofreu a falta. Outro não deu, mandou seguir. Marlon foi por pé de ferro, agora ganhou lateral. A bola bateu no Mancini. Fica reclamando do Pablo Tomás. Lateral para o time do Guarani bater 32. O tempo vai passando. O torcedor vai ficando cada vez mais impaciente. Sabe a importância de um resultado positivo. O Guarani só tem 4 pontos. Com esse vai chegando a 5. Matheus Bueno recolhe e domina. Devolveu na ponta para Marlon. Marlon tem Reinaldo pedindo. Ele domina, ajeita, tentou um 2. Estica a perna, faz o corte a Mário. A sobra da bola para o Juninho Camacho. Trava bem, meteu na ponta para a velocidade do Reinaldo. Reinaldo chegou no fundo, bate cruzado na bola, explode no Gustavo Bochecha, vai embora. Escanteio, Vladimir. É toda a dedicação da Inter também na marcação. O corte do Gustavo Bochecha, escanteio que o Regis vai cobrar. Regis vem para a cobrança, capricha que dá. A galera sente que o momento é esse para comemorar o primeiro gol. Jogo difícil. Quer soltar esse grito encurralado na garganta. Vem para a cobrança, Regis. Levantou para a boca do gol, afasta, tira lá dentro o JP Galvão, a bola ficou viva ainda. Léo Santos tentou, dividiu, sobrou para o Pablo Tomás, ele ajeitou, boa bola para Regis, está na área atrás, Marlon, a bomba, carimba o Lucas Bochecha. E o Guarani ganha mais um escanteio, a pressão do Bugrão, Vladimir. E pede a torcida, né? O Marlon está chamando o torcedor para apoiar, está pressionando o Guarani e Regis escanteio. Regis vem para a cobrança do escanteio, mais uma oportunidade na bola parada. Regis, pé canhoto, levantou na primeira trave, desvio para fora. Tiro de meta, o desvio. Ali o jogador do Guarani que acabou sentindo na queda. Está marcado o tiro de meta para a Inter. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Tá se levantando no Pablo Tomás, Vlad? Léo Santos. Léo Santos. Ele quem cabeceou, caiu de mau jeito ali, mas tá tudo ok com ele. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Siga participando da promoção do Rádio FM Portátil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Daqui a pouquinho encerra a promoção. E a gente vai divulgar na reta final do jogo o ganhador do rádio. Lembrando que quem ganhar, a nossa produção estará entrando em contato. E fique ligado que no apito final tem mais prêmios para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Com o Timácio e Carlos Batista no FM 85.7 e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domínio Zé Mário do câmara ofensivo, Guarani com a linha de marcação alta. Recupera a posse dele pela Camacho. Recolheu o domínio para Regis. Regis para João Vitor. Saiu na cara do gol, o goleiro saiu, ele vai marcar, entrou, tocou. Nossa, João Vitor, e a bola desviou na zaga. Cara, ele demorou uma eternidade para finalizar. Quando finalizou, a defesa travou a bola colocada para fora, mas perdeu uma grande chance, hein, Vladimir? Tem a impressão que se assustou quando a bola chegou nele, tamanha a facilidade, né? Quando decidiu bater, a bola ainda resvalou na defesa, é outro escanteio, mais uma vez pro Regis cobrar. Regis vem para a cobrança do escanteio, mais uma oportunidade para o Guarani na bola parada, tá 0-0. Levantou na primeira trave, tentou desvio de cabeça. O Matheus Bueno na zaga cortou. Juninho bota na frente, chega o Marlon e comete a falta. Meteu a mão no peito do Juninho e vai receber cartão, Vladimir. Se irrita ali o Marlon, mas ele acabou impedindo o avanço, né, do Juninho, por isso cartão amarelo aplicado para ele, camisa 8 do Guarani tá amarelado. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem o Taos Highline com bônus de até 19 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 minutos e meio, segundo tempo. Pra você ligado, conectado na Rádio Bandeirantes de Campinas e sexta rodada do Paulistão aqui no Brinco. Segue 0 pro Guarani, 0 pra Inter do Pinheiro. Mais ou menos aqui 10 minutinhos o sorteio do rádio, hein? Você pode acompanhar pelo YouTube. Olha aí, encerrado, Palmeiras 2, Ituano 0 e Mirassol 4, Santo André 0. Muda. Quem? A Inter tá mudando, sai o Juninho 11, entra o camisa de número 17, que é o Andreu. Andreu 17 no lugar do Juninho. Andreu. Seria uma mistura de André com Andrei, mas isso, no final e o W no final, isso. Andreu. Facinho, tranquilo. Deixa comigo. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Alô, craque Neto, tá ligado? Acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, tá torcendo para o Mugrão. Tá 0-0 aqui no meio. Tá difícil, hein, craque? Bola para o Matheus Bueno. Ele ajeita, domina, para, prende, olha, pensa, observa. Alô, meu amigo João Paulo Formaggio. Tá sempre ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Andréia Mantovani, a nossa tilida. Tá sempre agitando as redes sociais da Rádio Bandeirantes no YouTube. Bola para Camacho. Camacho recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou em cara a marcação do Bochecha. Se passar, tem o Bochecha. Por isso ele carrega a bola, deixou para Pablo Tomás, tentou a finta. Mancini chega na alavanca e comete a falta. Ufa, hein, Bandeirinha? Até que enfim ele viu uma. E o Pablo Tomás se levanta e chama a galera. Tem falta o Guarani para bater aqui na ponta direita, Vlad. É bem rente a linha lateral, né? Oportunidade de cruzamento para a área, tá por ali o Regis. Reinaldo também está por ali, já saiu. Cabe ao Regis o cruzamento para a área. Bora. É a reta final do jogo, 37 minutos e meio. Guarani atacando pro gol do placar. Regis vem para a cobrança, ajeita a bola com todo carinho, pega a bola, beija a bola, chama de meu amor. E vem para a cobrança da falta. Na ponta direita, Regis vem para a bola, é a chance para o Guarani. Léo Santos na área, Ryan na área. É a chance para o Mugrão, a bola parada, capricha aqui da Regis. Retornando ao time titular. Ele vem para a cobrança. Regis, autorizado, levantou no desvio da primeira trave, tirou a defesa. A sobra para João Vitor. Ele enche o pé canhoto, a bola sobe e vai embora. Pela linha de fundo, Vladimir Catarino. Tava sem ângulo, também sem visão ali, né? Tinha muita gente na frente, mesmo assim, optou pelo arremate. O João Vitor e mandou para fora. E já, assim que a bola parar de rolar aqui na Rádio Bandeirantes, vem aí o apito final. E mais uma vez o comando vai ser dele.
você já sabe, com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro comandou o apito final. Oferecimento de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior. Acesse grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialista em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani tem lateral para bater. Vamos chegar a 40 minutos de segundo tempo. Helder vem para a bola, cobrou curtinho para Matheus Bueno pelo setor canhoto marginal do campo. Devolveu no fundo para Helder. Pega esse passinho aí, Helder. Muito forte a devolução do Matheus Bueno, a bola saiu. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. O que esperar desta reta final do jogo? 0-0 aqui no Brinco. CH. Espero que aconteça um gol para o Guarani, mesmo de bola parada, mesmo que seja uma bola bandida, porque acreditar que esse time, que está uma verdadeira bagunça em campo, possa construir algo consciente é acreditar em Carneirinho, né? Eu desejo e torço para o Guarani fazer 1-0 numa bola parada, numa jogada fortuita. Agora, tá difícil, viu? Tá difícil narrar, tá difícil comentar o jogo, tá difícil reportar. O Guarani não faz uma noite, não faz um jogo legal. E plantonar, também tá difícil, CH? Não, para ele tira de letra, né? Aí é outra prateleira, né? É outro Tô patamar. falando dos normais. Dos normais é difícil pra gente. Agora o cara extra série tira de letra sempre. Tentou o Guarani, Reinaldo pro Pablo Tomás, na entrada na grande área, bate, brigou, a bola passa longe, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Max, goleiro da Inter cobrar. Plantonar é um verbo legal, hein? Reportar, narrar, comentar, Ô, embalo, Bones, sabe como é que é? O desempenho ofensivo do Guarani é muito ruim, né? Sexta rodada, quarto jogo que o Guarani não marca gol. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem o T-Cross com bônus de 22 mil, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Quer saber mais? Acesse germanicaveículos.com.br. E para você, Kleber! Como é que é? É só para fazer um rabichinho do comentário. Eu fico imaginando a cabeça do Derek, né? Vendo o João Vitor em campo e ele no banco de reserva sendo tirado no segundo tempo. Eu não consigo entender. E aí, Gleguer, o que você espera desta reta final do jogo agora em Campinas, 23 horas e 15 minutos? A gente espera, claro, que o Guarani possa vencer o jogo, mas tá difícil, né? Desorganização. Ele tinha caído no colo do Guarani o pênalti, mas foi bem anulado, porque houve a falta, né? Houve o toque por trás. Eu acho que o jogo vai terminar 0-0. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Sabe qual é? Te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Abraçando mais uma vez a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, aqui comigo no Brinco, Gilberto Sufis Bafurido. Juntamente com o Gil Kleber, que é o comandante técnico, Gabriel Ribeiro, Rio dos Palpites, Lucas Pessoas, Danilo Capucci, toda a nossa equipe técnica da Rádio Bandeirantes. Tem lateral para bater o time da Inter, porque o Guarani tentou uma bola esticada, a bola saiu. Vai mudar. Lateral de graça para o time de Limeira, que agora fará duas alterações. As últimas alterações da Inter, sai o Emerson 5, entra o 13, Gui Mariano. É zagueiro, Gui Mariano está entrando com a 13 no lugar do Emerson, para fechar ainda mais aí a casinha, né? E a outra alteração, sai o Everton Brito para a entrada do 19, João Felipe. João Felipe, 19 no lugar do Everton Brito. Ô, Vladimir, que bom, lhe pergunto, algum dia você já foi obrigado a fechar a casinha? Não necessariamente, não fui obrigado, fechei porque quis. E atenção, galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção aqui no Brincão de Ouro da Princesa, é a sexta rodada. Guarani vai acumulando o terceiro jogo seguido sem vencer, jogando como mandante no Paulistão até aqui. 0 Guarani, 0 para Internacional. Edu Pinheiro. É o seguinte, a contabilidade que eu falo, nos últimos 14 jogos do Guarani, desde o dia 7 de outubro, o Guarani só ganhou do Ituano 3-0 nesse Paulistão. Lembrando que joga terça, né? Segunda, né? Segunda de carnaval, 9 da noite, lá em Novo Horizonte, contra o Novo Horizontino.
Pede bola, pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Com o Timaço de Carlos Batista da Rádio Bandeirantes e Campinas. Você aqui nas cercanias do Brinco, ouvindo no FM Faz Sentido 85.7. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui vem o time da Inter. Lançamento, cruzamento para a boca do gol. Tentou. E aí chegou atropelando o jogador da Inter. Cometendo a falta o João Felipe, o Andrei. Para cima do jogador Marlon. Falta que o Guarani vai cobrar, tem pressa o Bugrão. Camacho, lançamento para João Vitor. Deu uma vacilada, o JP Galvão. A bola chegou no João Vitor, vem bola no Bugrão. Entrada na grande área, rolou Pablo Tomás para Helder, para Regis. Domina mal, rasga, tira a defesa. Volta para Camacho e desabou o Regis. Tá caído o Regis, levanta Regis. Tá sentindo câimbras. Bola colocada para fora, tem lateral, mais um lateral. O time do Guarani para bater. Pablo Tomás vai lá. O Helder levanta, o Regis resta de pé. Jogo segue, bola para Reinaldo para Camacho. Camacho recolheu, dominou. Puxa a bola, volta na direita para Léo Santos. Guarani todinho no campo de ataque. Vamos bater 45 e aí vamos ficar por conta do árbitro Gabriel Bispo. Placar de 0-0 no Brinco. A galera chegou a comemorar um pênalti marcado, mas com o auxílio do VAR o pênalti foi anulado. E com isso segue 0-0. Bola para Léo Santos que dá uma bronca no Marlon que não passou na ponta. A bola chega em Matheus Bueno pela meia, bateu no braço. Seguiria o jogo. O árbitro marcou a falta. Camacho, ele cobrou na ponta, era falta para cobrar direta. Meteu na ponta para Helder para Matheus Bueno, recolheu, dominou, curtinho para João Vitor para Helder dominou, vamos até 51, 6 minutos acrescidos, tempendo ainda para o Guarani buscar a gol da vitória, domina Camacho meteu na ponta para Helder, prepara o cruzamento, calculou, executou para a boca do gol, afasta, tira a defesa, Camacho na sobra, pé direito, a bomba na trave, o rebote, Pablo Tomás tá na área, bateu Max, gigante na frente do atacante, Pablo Tomás ainda tenta, ele perde a bola na pancada do Camacho, a bola bateu no travessão, Vladimir Catarino. Teve sorte também a Inter, porque no chute do Camacho, um petardo de fora da área, a bola explodiu no travessão e voltou no próprio goleiro Max, que aí fez a defesa, meio que sem querer, mas defendeu. E na sequência, o Pablo Tomás acabou chutando para outra defesa do goleiro da Inter, que agora está caído. Teve a chance o Guarani de abrir o placar. Ele vai ter que agradecer pelo menos mais um minuto o árbitro. Confira o desfile de promoções da Germânica neste carnaval. Tem Polo Highline com bônus de 9 mil, Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. Acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Que bomba do Camacho, hein, Gleger? Essa não dava pra chegar, não. E ele chega, né? Ele toca na bola, né? Pegou no travessão ali porque teve o toque do bom goleiro Max, hein, cara? Queimou a minha língua aí, eu achei que tava fora de forma, mas com grandes defesas vai segurando o 0-0 aí o goleirão Max. O desvio foi realmente fundamental e por isso a bola acabou explodindo na travessão, pegou bem demais no Camacho na entrada da grande área. Volta de novo o time do Guarani, vamos chegar a 47, bola para Matheus Bueno, empurra pela meia para Camacho, Camacho recolhe, domina a vez do time da Inter todo atrás. Nesse momento satisfeito com um empate, com o ponto que está levando para Limeira. Aqui falta cometida pelo João Felipe. Tem falta o time do Guarani para bater, o árbitro está apontando que é um pouco mais para trás. Guarani todinho no campo de ataque. Após a linha intermediária, só o Vladimir fica aqui atrás. Sai a bola, o Matheus Bueno deixou para Camacho. Camacho abre os braços, não tem opção. Vem para cobrança da falta o Guarani, 47, vamos a 51. Camacho vem para a bola, pé direito, calculou para Léo Santos, subiu o Jussene para afastar. A sobra da bola para Matheus Bueno, ele se livrou do marcador, deixou na ponta para Helder. Helder dominou, calculou, mas não cruzou, agora fica preso, encurralado pelo marcador, tentou passe por dentro, a bola chegou no Reinaldo, sai da divisão. Reinaldo dominou, invadiu a área, pé canhou, tentou cruzamento, trava a zaga, insiste Pablo Tomás, tira JP Galvão. Ela volta para Helder, pressão do Guarani na reta final, pé canhoto, cruz, acabou caindo Léo Santos na disputa com o Mancini, o árbitro olhou e mandou seguir. É só lateral que o Helder cobra. Na ponta para Reinaldo, estica a perna. JP Galvão coloca a bola para fora. Cedendo mais um lateral para o time do Guarani bater 47-40. Placar de 0-0, sexta rodada do Paulistão. Vem Helder para a cobrança, jogou na área para o Pablo Tomás. Chegou com ele, Matheus, o Mancini. Voltou para Helder. Helder na ponta, levantou para Léo Santos na área. Saiu o goleiro, saiu mal, a bola voltou. Furou a zaga, Regis, a sobra bateu em cima do jogador da Inter. O Regis pede pênalti, o outro mandou seguir. A sobra fica para o Matheus Bueno. Recolheu, dominou, meteu na ponta para Marlon, pressão do Guarani, cruzamento para a boca do gol, tirou, voltou para Regis, pé canhoto, bateu para fora! A bola trisca a trave,
trave, desvia na rede, vai pelo lado de fora e vai embora pela linha de fundo, Vladimir Catarino. O torcedor do outro lado gritou gol, que pena, né? Porque a bola tocou na rede, mas pelo lado de fora. No chute dado ali pelo Regis, no lance anterior eu fiquei com a impressão de que não foi pênalti, não houve o toque no braço do Andrew. O árbitro agora está dando uma conferida através do VAR, por enquanto apenas tiro de meta Inter. Tá sendo checado o lance. Quase o Regis na sombra fez. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Acesse aromadeservas.com.br. Mandou seguir o jogo. O goleiro Max com o pé direito levanta a bola para o campo de ataque. 49. Guarani tem mais 2 minutinhos para tentar o gol da vitória. Matheus Brando levanta a bola no meio campo. Ganhou do Gui Mariano. Fez o passe na ponta para Reinaldo. Afastou a defesa. Sobra da bola fica para o Andrei. Recolhe do Miracola, que era o terreno para Gustavo Bochecha. Boa bola na ponta para Zé Mário, vem o time da Inter, ele bota na frente, não houve nada, se jogou, caiu, não houve a falta, recupera a posse de bola Marlon empurrou para Léo Santos, que já abriu na quarta zaga para Rean, torcedor de pé, acompanhando os instantes finais aqui no Brinco, 0-0, João Vitor para Helder, falta, foi seguro pelo João Felipe, um pouco depois da risca no meio campo, Marlon tá passando livre aqui para a direita, bola para Camacho no círculo central, passe errado do Camacho, deu de graça para o Andrei, recolheu, dominou, partiu com ela dominada, é a vez do time da Inter tentar o ataque, ele parte para cima da marcação, tenta a finta, não houve nada, se jogou. Pois não, Edu? Vamos proceder o sorteio agora, você continua normalmente, vai no pique, final do jogo é complicado. Aquele que nos acompanha no YouTube, será procedido agora o sorteio do rádio, aqueles que participaram, o nosso muito obrigado. Já nós vamos falar o nome. Boa, fique ligado então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para saber o nome do ganhador. Guarani tem falta para fazer a cobrança. Camacho pega a bola um pouco depois da risca no meio campo. Tá indo para a área o Léo Santos, tá mancando o Léo Santos, mas tá ali, ó. Na raça, na reta final do jogo, na entrada da grande área. Camacho vem para a cobrança da falta para o time do Guarani, 0-0, reta final. Camacho vem para a bola, autorizando a cobrança, levantou na área para o Léo Santos, o Jussani tira, a sobra da bola para João Vitor, toca a mão na bola, rasga de qualquer maneira, afasta Gustavo Bochecha. O árbitro olha para o relógio, 50 minutos e meio no Brinco. Bola para Helder, coloca no terreno o Matheus Bueno. Mardon pede livre na ponta direita, lançamento, Guarani que pô lançamento, no peito do Mardon, mata no peito, coloca no terreno, cruzou, travou o jogador da Inter, e com isso a bola sobrou para Internacional com Gustavo Bochecha, sai jogando para o campo ofensivo, fez o passe para Andrei, recolheu, dominou no comando para Quirino, em posição legal, Vladimir saiu, Quirino dominou, fintou, o goleiro vai marcar, entrou, tocou e é gol! Impedido, mas o impedimento está sinalizado pelo protocolo, evidentemente, que nesse tipo de lance, a bandeirinha, ela terceiriza o serviço. O que é terceirizar? Ela manda pro VAR, né? Se tiver impedido, eu fiz a minha parte. Se não tiver, eu também fiz a minha parte. Não é isso, Vlad? Mas é requinte de crueldade, né? Tanto pro torcedor da Inter quanto pro torcedor do Guarani. Tava impedido o Quirino e demorou aí pra marcar a assistência. Tava, não sei, né? Porque mas pelo menos foi a marcação, né? Ele não mandou cobrar ainda não. No lançamento, porque eu tive a impressão de impedimento. Tem uma visão mais ampla, inclusive, do lance. O Vladimir tá lá do outro lado. Mas o árbitro ainda não autorizou, as linhas serão traçadas. O árbitro está esperando. Gabriel Bispo está com a mão ali na orelha. Está impedido, né, Glega? Estava muito impedido. Gol então vai confirmar, ele vai confirmar o impedimento. Está pedindo para esperar, está argumentando com o Pablo Tomás. Está dizendo que você vai ter que dar mais um minutinho aí, juizão. Está reclamando ali o Pablo Tomás. E aí, Gabriel Bispo. Mais uma vez recebe orientação do árbitro de vídeo. Em relação à posição do Quirino, que driblou o Vladimir e fez o gol. Na opinião do colega, ele estava impedido. Se o CH tiver condições também, evidentemente, opina sobre o lance. Ele vai. Dúvida. Ele deu gol. Gol da Internacional de Limeira. Eu vou narrar o gol. Lançamento para Quirino, dominou, driblou o goleiro, vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol! Da Inter! Quirino tem a 9 estampada na camisa. Quando o Guarani se mandou para o campo de ataque, o lançamento para Quirino nas costas da zaga. Ele teve a calma, a tranquilidade, velocidade, driblou o Vladimir e com o pé canhoto meteu para o fundo do gol. Aberto o placar do Brinco. Quirino, 51 minutos do segundo tempo, está registrado. Internacional de Limeira 1,
Guarani 0. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Mas o castigo pro Guarani, né? Talvez no último lance, Quirino foi a sedes, 1-0 Inter. 1-0 para Inter, uma tucha de água fria no torcedor bugrino. Com auxílio do VAR, que revisou o lance, o gol confirmado, o gol do Quirino. Guarani está perdendo a terceira seguida. Bola pro Ryan, levanta para o ataque, Pablo Tomás subiu, não achou, a bola fica de graça para o goleiro Marques. O que estava difícil, complicado, fica pior ainda. A Inter vai conquistando um grande resultado, chegando a 7 pontos e um jogo a menos do que, por exemplo, o próprio Guarani. Torcedor de Benesse vai fazer a festa aqui no Brinco, torcedor da Inter. Max, goleiro do time da Inter, tem a posse de bola, 54. Levanta para o grande ataque, tentando o João Felipe, subiu, afastou a defesa. A sobra da bola fica para o time do Guarani. Do campo defensivo, recolheu, dominou, tentou sair driblando, sofreu a falta. O jogo tá parado, tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani no campo defensivo. Vem para a cobrança da falta, Ryan. Sai jogando curtinha para Matheus Bueno. Recolheu o domínio do campo defensivo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Todo fechadinho o time da Inter. Regis levantou, tentou no comando. Zé Mário chega para afastar. E agora faltam forças para o time do Guarani. Quando apita o árbitro, acabou! Vaias e vaias da galera bugrina, deu Inter! A Internacional de Limeira conquista um grande resultado aos 51 minutos. O gol da vitória marcado por Quirino. Festa dos seus jogadores da Inter. Decepção dos seus jogadores bugrinos. E protesto, decepção ainda maior da galera bugrina. O Guarani chega ao terceiro jogo, terceira derrota seguida. Fica só com 4 pontos em 6 jogos. Situação delicada no Bugrão neste Campeonato Paulista. Deu Inter, 1 para Internacional, 0 para o Guarani. Fique ligado na programação da Rádio Bandeirantes, porque vem chegando Edu Pinheiro para finalizar a jornada esportiva. E ele vai comandar já já o apito final, que promete ser quente, muito quente, para repercutir mais uma derrota do Bugrão. 3 jogos, não vence em casa. Você fica ligado na Bandeirantes. É o seguinte, o vencedor, o ganhador do rádio, primeiro rádio, Paulo Sérgio dos Santos. Paulo Sérgio dos Santos. Realizamos há pouco o sorteio aqui no YouTube, é o novo sistema agora. Paulo Sérgio dos Santos ganhou o rádio FM Faixa Estendida. A produção entra em contato, tá bom? E agora no apito final tem outro rádio. Vem aí o nosso apito final, Guarani 0, Inter 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Público
no 3.388, 3.388 com 72 mil de renda, 1-0 Inter, Vladimir Catarino, situação de momento. Olha, Edu, o pessoal do Guarani já saiu, né? Todo mundo já no vestiário. E o torcedor continua por aqui, criticando bastante, principalmente o técnico Humberto Louser, vaias e xingamentos direcionados ao treinador bugrino. Afinal de contas, o Guarani soma apenas 4 pontos, né? O rebaixamento já é uma preocupação ainda maior após esta derrota. Time que não consegue vencer, não venceu ainda jogando em casa. Nesse recorte aí, desde setembro, apenas uma vitória nos últimos 14 jogos. É muita coisa, então, muita reclamação, muita crítica do torcedor do Guarani. Edu. Beleza, já você participa do craque do jogo, comentando então CH e Gleger Zorzin. CH, eu vou resumir dizendo o seguinte, que no segundo tempo o Vladimir, estreando hoje como goleiro do Guarani, fez uma bela defesa aos 13, uma bela defesa aos 16, depois a Inter perdeu o gol incrível, o Everton Brito chutou para fora, depois teve um pênalti que o juiz apitou a favor do Guarani, sofrido pelo Pablo Tomás. O VAR chama e mostra que o Pablo Tomás fez falta antes de sofrer o pênalti numa lambança entre o Mancini, zagueiro, e o goleiro. Bom, para dizer que o Camacho chuta a mão no travessão a 45, travessão da Inter, e depois bate no goleiro, que amortece e defende, e aos 51 o Quirino faz o gol, o VAR traça as linhas e diz que não estava impedido. 1-0 Inter de Limeira, CH. E não dá para contestar nenhuma marcação da arbitragem. O gol foi normal, né? O gol do Quirino, e o pênalti que foi marcado para o Guarani, houve empurrão do Pablo Tomás, eu falei aqui em tempo real. É o seguinte, não dá para discutir essa vitória da Inter, porque ela só não aconteceu antes desse último lance, ela só não aconteceu antes pela incompetência dos atacantes da Inter e por causa do Vladimir. O Guarani jogou um futebol muito fraco, desorganizado, e o seu técnico fez escolhas terríveis na partida de hoje. E a pior delas foi o meio-campo que ele levou à titularidade, não é? E eu estou falando principalmente do Anderson Leite e do Camacho. Veja que no final do jogo, só uma substituição mudou a partida, que foi a entrada do Bueno no lugar do Anderson Leite. Só a entrada do Bueno, a bola começou a chegar no ataque com qualidade, o futebol do Regis subiu e o Guarani teve 3 ou 4 oportunidades para fazer seu primeiro gol. Então, as escolhas do treinador foram completamente equivocadas. Esse meio-campo do Guarani está com problema faz tempo e o seu treinador insiste numa situação que não tem justificativa. E essa insistência levou o Guarani a jogar mal e a perder o jogo. Então, essa bronca da torcida ela é absolutamente legítima, porque o treinador foi por um caminho, escolheu um caminho completamente equivocado. O Guarani perdeu porque jogou mal, porque estava mal escalado, porque os jogadores estão sem confiança e a bola está queimando nos pés. O Guarani hoje é um arremedo de time de futebol. Hoje dá para falar com tranquilidade. Já se passaram 6 partidas, metade do campeonato, e alguma coisa tem que fazer. Se o treinador do Guarani continuar nesse sentido, com os conceitos que ele está utilizando, o Guarani não ganha mais nenhuma até o final do campeonato. Não ganha. Porque, além de estar escolhendo um caminho equivocado, os jogadores estão completamente sem confiança. Essa coisa, né, ele tem que fazer alguma coisa, tem que mudar as peças. Mas quanto mais ele mexe, mais ele tira a confiança de alguns. Quer ver um jogador que está completamente sem confiança? O João Vitor, não é? Ele tira o Derek do jogo e mantém o João Vitor. O Tomazinho entrou bem no ataque. Entrou sassaricando, deu muito trabalho. O Bueno entrou muito bem no jogo. Agora, o restante é uma grande confusão. O Humberto, ele dá sinais pelas atitudes e porque o time não responde ao comando dele, que ele está completamente perdido. Ele está sem rumo. Ele tenta uma coisa, não funciona, tenta a outra, não funciona. Aí vem as invencionices, como o que ele fez com os laterais, né?
Eu não entendi, estou sem entender até agora, talvez na entrevista coletiva, caso ela aconteça, né? Porque a gente sabe muito bem a circunstância que foi essa derrota, e eu não vou ficar surpreso se o técnico perder seu emprego hoje, que ele explique o que ele tentou fazer, que eu sinceramente não entendi. Por que ele mexeu nos dois laterais e colocou quem ele colocou, e por que ele manteve o João Vitor, que entrou muito mal, e tirou o Derek do jogo. Então, sabe, às vezes a gente fica até a impressão que o treinador faz algumas coisas porque ele está querendo ser demitido, porque não é possível. Tamanha barbaridade. Todo mundo viu o que ele tinha que fazer no intervalo do jogo, que era mexer nominalmente no meio campo. Ele não fez isso. Você veja, ele mexeu nos laterais com 7 do segundo tempo, com 8, eu não sei o tempo exato, porque a coisa não estava funcionando para justificar algo que eu até agora não entendi, não é? Enfim, não dá para discutir. O Guarani foi muito mal e a Inter, repito, só não fez 2-0 ou não fez esse gol antes. Eu sei que fica o gosto amargo, né? Porque você tomar o gol no final da partida, mas o Guarani já deveria ter tomado o gol. Só não tomou porque o Vladimir salvou. Jogou muito bem, fez uma ótima estreia. E o restante, Edu, dá para eu ficar falando aqui mais uns 30 minutos dos problemas do Guarani. Não é o caso. O Guarani perdeu porque jogou mal. E a Inter venceu porque foi e jogou melhor que o Guarani. Edu Pinheiro. Muito bem, Gleger Zorzin, e aí, comentando o CH, 1-0 Inter, gol aos 51, aconteceu de tudo também, viu? De A a Z no segundo tempo, bastante movimentado. A sua opinião, Gleger, por gentileza. Edu, eu acho que realmente o Guarani não estava numa noite inspirada. Não dá para entender, né? Tem algumas situações que acontecem no jogo que a gente fica sem entender mesmo. E principalmente eu, que durante toda a minha carreira participei de inúmeras situações parecidas com essa do Guarani, outras melhores, outras nem tanto, né? Mas, poxa vida, como é que você quer que o torcedor entenda? Time jogando em casa contra um concorrente direto e não agride, cara, não joga o futebol, não vai pra cima, não pressiona o adversário, né? Não joga com tesão. Eu acho que faltou pro Guarani foi isso, né? Vontade de ganhar o jogo. O Guarani parece que não queria ganhar o jogo, né? Finalzinho ali pressionou, mas aquela pressão que é absolutamente normal do desgaste da partida, né? Do time que tá jogando fora de casa, dar uma recuada para tentar segurar o 0-0, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o Guarani não estava com vontade de ganhar o jogo, não estava com tesão para ganhar o jogo, né? Desde o início do jogo eu estou falando isso, falta tranquilidade, falta triangulação, falta aproximação. Sabe o que estava a impressão que eu estava tendo aqui? Que os caras estavam se escondendo da bola. O zagueiro pegava a bola, os caras viram as costas, sabe? O jogador que não quer a bola no momento difícil, vira lá do outro lado, né? Aqui não, tô marcado. Era a impressão que eu estava tendo. É a impressão que deu o jogo todo. A Inter mereceu o resultado, né, diante das circunstâncias, pressionou, jogou um futebol apresentável. Jogou um futebol, né, de um time que está tentando sair da situação que o Guarani se encontra também. A Inter estava na mesma situação que o Guarani. Os dois tinham a mesma pontuação. Então, a Inter, sim, fez um jogo para sair da situação incômoda, para sair da situação ruim. O Guarani não. Né? Em momento algum, eu vi no Guarani a vontade de ganhar o jogo. De pressionar, de botar pressão, de chegar, de bola passando na área, de tabela, de enfrentamento. Não, o Guarani não fez isso. Não sei, não dá para entender. Também não gostei das substituições. A tirada dos dois laterais eu estou tentando entender aqui até agora. Não entendi, mas aí é o treinador, ele está no dia a dia, né? Essas substituições que são feitas normalmente, na grande maioria das vezes, são treinadas. Então a gente não consegue saber, né, o que realmente está pensando, mas o Guarani, a Inter mereceu o resultado. Tem um lance aí que nós estamos vendo aí os melhores momentos. Cara, o João Vitor, ele entrou com quantos minutos o Bruno Mendes sentiu? Foi logo no comecinho, 11 minutos, né? 11 do primeiro tempo. 11 minutos do primeiro tempo jogo. entrou o João Vitor. Ele conseguiu fazer uma jogada.
que foi sair na cara do goleiro, pisar na bola e a bola ir para trás e ele não conseguir finalizar. É a única coisa que fez o João Vitor. É impressionante. Então, realmente o Guarani naufragou mais uma vez e a situação que era ruim agora está pior, viu, Edu? Gente, é o seguinte, vamos aqui a promoção do rádio explicando, já está mais moderno. Quem ganhou foi o Paulo Sérgio dos Santos. Durante todo o jogo vocês mandaram, o Paulo Sérgio dos Santos ganhou, foi sorteado. Funciona assim agora. Você vai no YouTube da Rádio Bandeirantes, vai ter um link embaixo. Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Embaixo vai ter um link, agora é um link. Você entra no link e preenche. Vai estar o número do seu celular, seu nome completo e o seu CPF. Preencheu fácil e vai mandar. Já está participando. Está começando agora um novo sorteio. Ah, mas seu Edu, durante o jogo eu mandei. A gente zera, não está valendo. Zerou. Você, por gentileza, mande novamente para concorrer. E, por gentileza, não adianta participar pela segunda vez. O sistema, quando você digitar o número do seu celular novamente, ou se você digitar o número do seu CPF, não aceita o sistema. É uma vez só. Entendeu? Inclusive, nesse momento, o nosso Lucas Pessoa colocando aí o formulário para você ver. É fácil demais. Tranquilo, preencheu, muito fácil. Aí confirma, manda ver. Preencheu, já pode mandar e fica aguardando, porque a qualquer momento a gente encerre. E o sorteio, você pode ver. Quando eu anunciar o sorteio, você vai ver o sistema. É o próprio sistema que vai sortear. E vai aparecer o nome do ganhador. A retirada a gente entra em contato, avisa, tranquilo, tá bom? Então, por favor, nosso muito obrigado. Valendo o rádio FM faixa estendida para você sintonizar em 85,7 a nossa Bandeirantes, tá? Gente, segundo tempo, o que é isso, cara? 13 minutos, Vladimir, grande defesa. 16 minutos, Vladimir fazendo a estreia, goleiro bugrino, defesa sensacional. 20 minutos, gol incrível perdido pela Inter. Isolou, 27 minutos, pênalti para o Guarani, mas o VAR chama o árbitro, não, mas antes do pênalti, o Pablo Tomás fez falta no zagueiro Mancini. Aí a 34, o João Vitor perde, não domina a bola dentro da área. A 45, Camacho, o volante do Guarani, chutou no travessão da Inter. A 48, o Regis pede antes do lance um pênalti e depois o Regis perde a oportunidade de empatar e reclama. E a 51, gol do Quirino, e em primeiro momento foi dado impedimento. O VAR traçou as linhas e não estava impedido, o juiz confirmou. Guarani 0, Inter 1, público 3.388. E hoje é aquele dia em que a coletiva demora. Tomara que não, hein? Quando tá complicada a situação, a coletiva demora. Tomara que não. Vamos ficar atento aqui para a coletiva do Lousa, hein? Vamos ao craque do jogo, 23h44. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Ele narrou aqui, Guarani 0, Inter 1, e agora volta no craque, o moço de Piracicaba, de Galaboles. Oi, Edu, um abraço pra você mais uma vez, pra galera aqui do apito final. Pois é, uma derrota dolorida, né, com requintes de crueldade pro Guarani. E se não fosse o Vladimir, provavelmente a derrota seria consumada antes, com duas grandes defesas no segundo tempo. Foram três, né, mas duas principalmente. Então, pra mim, Vladimir, o craque do jogo, o goleiro do Bugrão. Valeu, Edu, um grande abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, parabéns pela narração, Boris, boa viagem de retorno a Piracicaba. Vladimir Catarino e o craque. Oi, Edu Pinheiro, olha, difícil, hein? Difícil votar num craque aí do Guarani, mas como precisamos votar, eu vou votar no meu xará, né? O Vladimir, jogador que menos culpado nesta derrota, foi das vezes que ele foi acionado, ele acabou correspondendo, no momento do gol não tinha muito o que fazer, até porque o Quirino surgiu cara a cara com ele até tentou dar ali o combate, acabou sendo driblado. Meu voto vai para o goleiro Vladimir. Edu. Ok, muito obrigado, Vladimir. Já você na coletiva. Gleger Zorzin, vamos lá, na sua opinião, o craque do jogo. Vladimir, goleiro do Guarani. Vladimir tem 34 anos, fazendo a estreia hoje. Oi, CH, o craque do jogo. Vladimir, o melhor em campo. Vladimir Orlando Cardoso de Araújo Filho. Ô, louco! Ele tem 34 anos, em julho faz 35. Ele nasceu em Ipiaú, o Vladimir. Portanto, eleito aí por unanimidade o craque do jogo.
Um rápido intervalo, hein? Quem sabe a coletiva do Loser vai começar? Não. Pensei que me deram aqui um toque. E, por favor, o sorteio do rádio, hein? Vale a pena, vá lá no link do YouTube, preencha, confirme e você estará concorrendo a um lindíssimo rádio FM faixa estendida 23h47. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo Germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, no brinco, o Guarani jogou com Vladimir no gol, fazendo a estreia, Heitor, Léo Santos, Ryan e Mike, Anderson Leite, Camacho e Regis, Reinaldo, Derek e Bruno Mendes. Com 11 minutos de jogo, sai machucado Bruno Mendes, entrou João Vitor. Depois, no segundo tempo, a 15 minutos, os dois laterais são substituídos. Sai Heitor, lateral direito, entra Helder e sai Mike, entra Marlon, repito, com 15, segundo tempo. A 25 minutos, sai o volante Anderson Leite e entra Pablo Tomás. E sai Derek e entra Matheus Bueno.
a equipe do técnico Humberto Louser. A Inter de Limeira, Max no gol, Felipe Albuquerque ex-Ponte, depois JP Galvão, Diego Jussani jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani, Maurício, depois Mancini, filho de Wagner Mancini, que foi técnico do Guarani e jogador do Guarani também, e o Zé Mário, Emerson, depois Guilherme Mariano, Lucas Bochecha, Gustavo Bochecha e Everton Brito, depois João Felipe, Quirino e o Juninho, depois Andreu. O técnico Júnior Rocha apitou o Gabriel Henrique Meira Bispo, cartão amarelo para Regis e Rayan do Guarani. O gol foi nos acréscimos, foi aos 51 segundo tempo do Quirino. Público total 3.388 e a renda 72.470. Aqui no apito final, a ficha técnica Guarani 0, Inter 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, atenção, CH e Gleger, a defesa e a sorte do jogo. Até agora nem sinal de coletiva, nem do Lousa e também nem do técnico da Inter, hein? Vamos lá, vamos seguindo aqui. A 12 minutos do primeiro tempo, o Quirino, aí atacante da Inter no segundo pau, ele perdeu, não alcança a sorte do Vladimir, hein, Boli? Marcação do Heitor, o Guarani todo retraído nesse momento, boa devolução para Zé Mário, ele recolhe, domina com o pé direito, volta para Juninho, Juninho dominou, ajeitou pro Bochecha, um bolão para Zé Mário, tá na área, bateu cruzado, pintou, passa com perigo e por muito pouco a Inter não abre o placar. Vamos lá, 31 minutos, a bola bate no Heitor, aqui o Guarani se defende no gol do placar, Heitor, hein? A bola bate no Heitor, quase gol da Inter. Eu não sei se daria pro Vladimir, hein, Boli? Fez o passe por baixo pra Quirino, Quirino dominou, devolveu pro Everton Brito, pra Juninho, pra Everton Brito, ele bate, a bola explode na marcação e vai embora. Linda jogada da Inter, jogada trabalhada de pé em pé, até a finalização do Everton Brito no meio do caminho, a bola foi desviada. Acho até que teria endereço, não daria pro Vladimir, não. A 36, lá no gol de entrada, o Rayan, é um escanteio cobrado, acho que o Regis cobra e o Rayan de cabeça, olha, raspou, hein? Por pouco, Boli. Capricha aqui da Regis, aqui pela canhota, ele vem pra cobrança, autorizada, levantamento para a boca do goleiro Santos de cabeça, a bola passa com perigo e vai embora. Com o goleiro parado, vamos pro segundo tempo, hein? Segundo tempo, 13 minutos, aí começa a aparecer o Vladimir, o estreante, o goleiro, olha o Vladimir aí pegando uma do Quirino, vamos lá, Boli. Olha a Inter chegando, Quirino tá na área, vai marcar, bateu Vladimir! Vladimir faz uma defesa fantástica para salvar o Guarani. Quirino recebeu o livre e soltou a bola. Então, esse foi lá na lateral. Na outra lateral nasce a jogada que o Juninho depois finaliza e de novo Vladimir. Olha o time da Inter chegando, lançamento do Max pro Everton Brito. Entrada grande área, Juninho livre, pé direito, bateu. Vladimir de novo. Vladimir salva de novo o Guarani no arremate do Juninho, colocando a bola para fora. Escanteio. E o problema do Guarani tinha problema nas laterais e o Louser mexeu nas duas laterais. Tirou o Heitor, tirou o Mike, colocou o Helder e colocou o Marlon. Seguindo aqui, 20 minutos. Olha que sorte do Vladimir, rapaz. Um chute cruzado, Vladimir defende e dá rebote. O Everton Brito perde debaixo dos paus e isolou o Boli. Na entrada da grande área, Gustavo Bochecha meteu na ponta para Juninho. Recolheu o domínio, cara, marcação no Marcon, cruzou fechado. Vladimir tocou na bola e o rebote. Incrível! Everton Brito perdeu. Embaixo do gol, dentro da pequena área, praticamente em cima da linha, sem goleiro, ele perde uma chance incrível
Esse Everton Brito e Quirino, como deram o trabalho. 34, João Vitor, hein? Passe do Regis, mas demorou pra pegar e dominar. Não dominou legal o João Vitor. 34, segundo tempo, Boli. Recupera a posse dele pela Camacho. Recolheu o domínio pra Regis. Regis pra João Vitor. Saiu na cara do gol, o goleiro saiu, ele vai marcar, entrou, tocou. Nossa, João Vitor, e a bola desviou na zaga. Cara, ele demorou uma eternidade pra finalizar. Quando finalizou... João Vitor, foi sorte aí do goleiro Max. 45, hein? O volante Camacho que veio do Santos. Mas que chutaço, cara, lá no gol do placar, hein? Que chutaço do Camacho. Aonde foi essa bola, hein, Bolis? Domina Camacho. Camacho meteu na ponta pra Helder. Preparou o cruzamento. Calculou, executou pra boca do gol. Afasta, tira a defesa. Camacho na sobra, pé direito. A bomba na trave. O rebote, Pablo Tomás tá na área, bateu Max. Gigante na frente do atacante. Pablo Tomás ainda tenta, ele perde a bola. A bola bateu na trave, o goleiro pulou e a bola bate na trave e bate no goleiro. Por pouco um daquela que bate no goleiro e entra. Mas bateu nele, ele amorteceu. Mas foi, né? Que chance, hein? Chutaço aí do Camacho. 48, o Regis jogou o tempo todo, hein? Ele reclamou antes de um pênalti, bateu na mão e tal, ele recupera o lance, mas ele tentou. Vamos lá, 48, segundo tempo. Voltou para Helder na ponta, levantou para Léo Santos na área, saiu o goleiro, saiu mal, a bola voltou, furou a zaga, Regis, a sobra bateu em cima do jogador da Inter, o Regis pede pênalti, o outro mandou seguir, a sobra fica para o Matheus Bueno, recolheu, dominou, meteu na ponta para Marlon, pressão do Guarani, cruzamento para a boca do gol, tirou, voltou para Regis, pé canhoto, bateu para fora! A bola trisca a trave, desvia na rede, vai pelo lado de fora e vai embora pela linha de fundo. Tentou, e depois a 51 saiu o gol do Quirino, os acréscimos, depois a linha foi traçada e foi confirmado o gol da Inter. Vamos lá, Gleger, você ouviu atentamente, você vota agora. Qual foi a defesa do jogo? Edu, aquela primeira do segundo tempo, acho que foi aos 14, né, do Quirino, que o Vladimir toma e destoma o gol. Foi uma defesaça. Você anotou aí o grau de dificuldade, 8, não foi? Foi 8, tá aqui, o lance 5, né, que é do Quirino. Essa aí pra mim é a defesa do jogo, Edu. Isso, foi a 13, segundo tempo, lance 5. E pra você, CH? Acompanhe o relator. Lance 5, 13 do segundo tempo, Vladimir e a defesa do jogo. Olha a Inter chegando, Quirino tá na área, vai marcar, bateu Vladimir! Vladimir faz uma defesa fantástica para salvar o Guarani. Quirino recebeu o livre, soltou a bomba com a canhota de mão trocada. Vladimir coloca para fora o seu xará. Bem, meus Vladimir. amigos, novamente explicando a promoção do rádio FM Faixa Estendida. É muito simples, vá no YouTube. Estamos no YouTube, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Aqui embaixo tem um link, senta no link, clica no link, vai abrir um formulário e você preenche. Quem vai pedir o quê? Número de celular, vai pedir seu CPF, nome completo, preencheu e manda, confirma, você já estará concorrendo. Não adianta uma segunda tentativa porque o seu CPF está registrado, ele não aceita o segundo número, a segunda participação. O número do celular, só de você digitar o número do seu celular também ele já não aceita. Foi um sistema inteligentíssimo, foi o departamento de inteligência da Bandeirantes que fez aí sensacional. E daqui a pouco tem um sorteio e você pode acompanhar pelo YouTube o sorteio também, tá bom? É feito pelo site O Sorteador. Sensacional, é bem mais fácil, tranquilo, rápido dessa maneira, tá bom? Daqui a pouco mais um rádio. Quem ganhou durante o jogo, nós sorteamos no final, tava no finalzinho os acréscimos, não dava o bola narrando tal, lances aconteceram, você viu quanta coisa aconteceu? Foi Paulo Sérgio dos Santos. Paulo Sérgio dos Santos ganhou o rádio durante o jogo. Ah, mas seu Edu, eu mandei durante o jogo. Sim, não vale mais. Tudo que mandou nós zeramos, é um novo sorteio. Ah, eu participei, então eu não vou participar agora porque eu já registrei meu CPF e não vai aceitar. Pode mandar de novo, mais uma vez só. Participou durante o jogo? Pode participar de novo. Deve, né? Tá bom? E funciona assim. Meus amigos, eu tô aqui esperando, não tem nem coletiva nem da Inter e nem do Guarani, tá? Como é que estamos no momento? Da Inter já tem, resolveu falar. Ah, tem, mas agora que resolveu falar da Inter. Nós estamos já a 1 minuto do dia 9 de fevereiro. Já estamos na sexta-feira, sextou. Bom, e todo mundo sabe que nessa situação, né? Em derrota, demora e tal. Se bem que
é muito. Não existe a simultânea, né? Tem que ter um técnico fala, depois fala o outro. Normalmente é o técnico visitante que se expressa, tá? A federação, e depois é que começa a falar o loser, tá? Dá pra ouvir só um pouquinho do treineiro aí da Internacional? É o Júnior Rocha, vamos ouvir. Quando você subir na tabela e de alguma forma tá brigando pelas primeiras posições. Não, o sentimento é de merecimento, né? Pelo que a gente vem jogando. Como eu falei, depois desses 4 primeiros jogos aí, eu acho que foi o pior primeiro tempo que nós fizemos na competição, desses 5 jogos que nós fizemos iniciais. E aí nos ajustamos no intervalo, né? Principalmente com a altura da marcação, compactação nossa e definir melhor, né? O momento de apertar ou o momento de baixar as linhas. E como a gente treina isso bastante, cara, exaustivamente, toda semana, mesmo tendo jogos de 3 em 3 dias, a gente faz um trabalho tático na semana, com baixa intensidade, mas explorando bem o cognitivo dos atletas, né? A gente conseguiu se ajustar, né? Aí nós entramos no jogo no segundo tempo, né? Onde nós criamos nossas oportunidades de sair na frente. Primeiro tempo, a primeira chance foi nossa também, enfim. Sim. Na verdade, a gente não estava definindo o momento do aperto. E nós estávamos subindo para a pressão na bola no momento errado, e aí nós estávamos sofrendo com inferioridade numérica por dentro. Né? Muito bem, Júnior Rocha, técnico da Inter, se pronunciando. Eu tenho que dar uma faturada, quem sabe desse tempinho ele já termina a Curitiba dele para ouvir então Humberto Lousa, tá? Público 3.388, 3388, 72 mil de renda, gol nos acréscimos do Quirino, Guarani 0, Inter 1. Daqui a pouco Humberto Lousa vai falar e depois tem o gabarito, hein? O CH e o Gregor analisando jogador por jogador. Agora, 00:03. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupo germânica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rádio Bandeirantes, porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
coletiva do Júnior Rocha já terminou, o técnico da Inter. Agora o Humberto Loser já deve entrar. Pelo menos não temos sinal de vida ainda. Não temos a confirmação. Não dá para ver pelo menos a mesa lá tá mostrando o estádio. Essa é a TV da Federação. Imagens da TV da Federação Paulista mostrando aí o gramado do Brinco, que ainda mantém a iluminação, mas daqui a pouco a entrada do Loser. A gente espera agora 00:07. O Edu. E o Greg, eu ia perguntar, foi bom o senhor no cacuete, eu ia te chamar mesmo, o CH? Porque é o seguinte, eu vou dar uma segurada aqui. Bom, primeiro, diga o que você ia falar então, Greg, por favor. Não, essa demora aí sinaliza de que, né, o pessoal deve estar reunido, daqui a pouco vem aí a comunicação. Eu não sei não, cara, nós falávamos isso, eu acho que não é o caminho correto, mas tudo que aconteceu hoje no Brinco de Ouro, eu não sei se o Humberto vai permanecer como treinador do Guarani, não sei. Pode ser que a diretoria tome um outro caminho e tal, mas essa demora, normalmente acaba o jogo, independente se ganhou, se perdeu, o Humberto já vai, e ele é muito rápido com isso. Já deu tempo já de todo mundo já tomou banho, tá todo mundo... O Humberto já era para ter aparecido. Na minha opinião, viu, Edu? Essa demora sinaliza aí uma demissão. Não sei, vamos ver. No cacuete, com essa situação, já falava aqui, demora a coletiva para agora 00:08, gente. 00:00 hoje, a imprensa aguardando, tem emissora de rádio que termina antes, a gente vai até 1h, 15:01, 10:01, se o Batistão estiver dormindo, a gente termina antes, tá? Mas, então é o seguinte, mas as emissoras de rádio, cada qual tem esse compromisso, né? O jornal, cara do jornal, todo mundo quer, vai sair que horas do Brinco, aquela coisa toda, e é uma situação... complicada. Eu nem dei uma olhada no WhatsApp, até peço desculpas devido a várias atribuições aqui, porque quando perde, em detrimento de alguns aqui, é palavrão, é isso, é aquilo, e a chapa estava quente mesmo pro Loser, né? É uma situação muito complicada. Eu vi aqui, gente, o Guarani, quando ganhou o Novo Horizontino de virada 2-1, no dia 30 de setembro, mantinha chances aí de subir pro Brasileirão, depois não ganhou mais, do dia 7 de outubro, no jogo contra o Vila Nova do Brinco, que foi 1-1, desde o dia 7 de outubro, o Guarani só teve uma vitória, e foi agora contra o Ituano 3-0. São 14 jogos, contando com o de ontem, né, que já passou, hoje é sexta-feira. Em 14 jogos, só teve uma vitória, 3-0 no Ituano, em 27 de janeiro. Quer dizer, é uma situação, porque já terminou de maneira frustrante 2023, não tendo acesso. Isso aí já foi amplamente discutido, já foi amplamente divulgado, foi amplamente questionado, o porquê dos porquês, o que foi que aconteceu, versões 1000, por que o Guarani não subiu. Aí termina, alguns vão embora, outros chegaram, teve inclusive mudança na superintendência e tal, e alguns jogadores, segundo o próprio CH, a análise dele, a zaga, por exemplo, não inspira confiança. Problemas no meio ainda, toque de lado, são bolas que são atrasadas, isso irrita o torcedor. Enfim, o ataque não se afirma. O Derek parece que, eu não me lembro, mas eu acho que o Derek esse ano não marcou gol ainda. Foi o jogador mais procurado do elenco para negociação e tal, acabou não saindo. Bom atacante, mas é que nem disse o TH, não tá entrando a bola dele, mas a bola dele vai entrar. Bom, o CH, o que você acha, além do Vladimir, pela atuação dele, tirando o que ficou no jogo de hoje, né? De ontem, já estamos na sexta-feira. Olha, Edu, do que eu vi, o Vladimir vai continuar como titular. Se sinaliza uma outra mudança para o jogo lá em Novo Horizonte na segunda-feira de Carnaval, CH? Bom, a mudança mais significativa que está sinalizando é a mudança de treinador, né? E eu não estou aqui fazendo campanha para contratar e demitir ninguém. O que aconteceu no jogo hoje, quando eu fui perguntado na hora do almoço pelos nossos ouvintes na nossa área, caso acontecesse um insucesso, eu observei da seguinte maneira: vai depender do que acontecer no jogo. E o que aconteceu hoje foi muito sintomático, muito. Aconteceram várias coisas que eles vão para o caminho de uma troca. Eu não sei se a diretoria vai segurar a onda do treinador, não.
Ele, para mim, escolheu errado, mexeu errado e o time não reagiu no comando dele. O time dele tomou... A Inter foi melhor. Você veja que o técnico da Inter abriu falando isso e o técnico da Inter tá certo. A Inter mereceu o resultado de vitória. O Guarani chegou em alguns momentos de uma maneira desorganizada. Eu lamento muito falar isso, mas nitidamente o comando do Humberto não responde. Simples, não responde. Ele tentou uma série de invencionices no segundo tempo e, para mim, sempre esteve, você sabe, porque eu falei durante várias vezes, o que tinha que ser feito. Vamos à entrevista coletiva do Humberto. CH, muito obrigado. Vamos lá, Humberto Loser vai falar, já está posicionado. A partida, né? Vamos lá. O time chega a 3 derrotas consecutivas no campeonato, mas claro que há de se falar também na classificação. São 4 pontos após 6 rodadas, metade do campeonato se foi. O rebaixamento é um assunto que já é pensado, já é falado, a fuga do rebaixamento é uma preocupação para você e para o Guarani nesse momento? Boa noite. Boa noite a todos. A maior preocupação nossa é com o desempenho que tivemos na noite de hoje. No final do jogo contra o Santos, mas principalmente na noite de hoje. Essa é a nossa preocupação. Entendo e também a insatisfação do torcedor, mas vir aqui falar que é a nossa insatisfação também, com o resultado e principalmente com o desempenho. Então é momento de falar o mínimo possível e cada um olhar para si, para que a gente possa estar dando respostas melhores. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse sobre o Vladimir, o porquê da escolha dele nessa partida. Você começou a competição com o Douglas e optou nessa partida pelo Vladimir. Obrigado. Boa noite. Já tinha uma conversa, um acordo entre o Gustavo e ambos, né? Tanto o Douglas como o Vladimir, 2 grandes goleiros. Então ali foi decidido que o Douglas teria algumas partidas para fazer, assim como o Vladimir também. Como eu falei, são 2 grandes goleiros, uma decisão entre eles ali, respeitada por nós, por se tratar de dois grandes goleiros. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, até que ponto que estrago uma derrota como foi a de hoje para a Inter de Limeira pode representar na sequência do seu trabalho? Eu gostaria que você... A torcida não concordou. Respeito a opinião do torcedor, sempre irei respeitar. Sempre falei aqui que é o maior patrimônio de um clube. E se tratando da torcida do Guarani, eu tenho o maior respeito, a maior admiração por tudo que já vivenciamos aqui. E emoção. Fizemos a troca ali, depois a equipe melhorou. Tivemos a penalidade, que foi marcada e depois foi retirado. Tivemos uma ou outra, 2, 3 possibilidades para poder fazer o gol. Foi ali que a nossa equipe cresceu um pouco mais, mesmo de maneira não tanto organizada. Hoje nós surgimos muito das nossas características. Quando você se distancia das suas características, você paga um preço muito caro. Então, essa é a nossa preocupação com o nosso desempenho e, é claro, com o resultado que tivemos na noite de hoje. Boa noite, Humberto. Sou Victor Freitas, do Publicast. Essa sequência aí de 14 jogos com uma só vitória, metade dos jogos foram aqui no Brinco. O Guarani perdeu 4 e empatou 3, né? Já faz mais de 4 meses que o Guarani não ganha jogando em casa. Por que tem sido tão difícil o Guarani se impor jogando aqui no Brinco? A gente não pode carregar o ano passado para esse ano, né? Então, é um novo grupo. É claro que o fator casa é determinante em qualquer competição, ainda mais uma competição curta e tão difícil como é o Campeonato Paulista. Então, é de fundamental importância você fazer de fato o dever de casa. Isso a gente não tem conseguido. A gente tem tentado, tem passado confiança, segurança, para que os jogadores possam jogar no seu natural. Esse fator emocional ele atrapalha, a carga externa ela atrapalha, por mais que a gente tenta blindar, por mais que a gente tenta orientar, mas é no conflito do jogo que essas dificuldades aparecem. E hoje, nítido, que o fator emocional, principalmente no primeiro tempo, nos prejudicou ao nosso desempenho, ao nosso desenvolvimento dentro do jogo, daquilo que nós tínhamos traçado como planejamento e como estratégia. E ficamos longe daquilo que é a nossa capacidade. E, de novo, quando a gente fica longe daquilo que você pode
render, você se afasta também do resultado que você deseja. Humberto, queria que você comentasse a respeito da primeira substituição que você fez, que foi a troca dos 2 laterais. A gente estava encontrando dificuldades, tanto ali para defender e para atacar. A Inter estava impondo ali essa dificuldade para nós. A nossa ideia era oxigenar um pouco mais. A gente entendeu que os dois tinham cansado na partida. A ideia era colocar o Marlon de um lado, na direita, já atuou nessa posição, e o Helder na esquerda, para a gente configurar uma saída com 3, dar essa liberdade a mais para o Marlon pelo lado, para ele jogar de fato nessa função. Ele ia ter essas 2 funções dentro de campo. Teve volume, me agradou a maneira como entrou, agressivo, tentando as jogadas. Infelizmente a gente não conseguiu traduzir em gols alguns momentos bons que tivemos na partida. E mais uma vez, bola na trave, penalidade favorável, ainda não vi o lance, não entro nesse mérito. O gol que sofremos também por detalhes. A gente tem que continuar trabalhando. Acredita em trabalho, acredita em Deus, e é assim que você consegue reverter qualquer adversidade. Sempre foi assim na minha vida. É claro que o resultado te incomoda, te deixa insatisfeito, e eu vivo isso aqui intensamente, então dói um pouco mais, mas nós temos que ter sabedoria nesse momento, lucidez para raciocinar e tomar as decisões, e sempre olhar no olho das pessoas, que sempre foi assim a nossa conduta, e continuar trabalhando. Enquanto nós estivermos aqui, tiver esse dever, a gente vai sempre procurar honrar. Entendo a insatisfação, a fúria do torcedor, é a nossa também. E, como eu falei, falar o mínimo possível e fazer mais. O torcedor também está cansado de a gente vir aqui e dar justificativas. A gente tem que trazer soluções, e a solução é resultado. Lousa, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você citou que a entrada do Pablo Tomás melhorou o time. De fato, o Guarani foi um pouco melhor do meio do segundo tempo para frente. Mas o que você acha que falta para o Guarani ter uma consistência maior, conseguir propor o jogo por mais tempo, ainda mais jogando aqui dentro do jogo? Principalmente a imposição, né? Então, como eu falei, o fator emocional nos atrapalhou, então a gente acaba te bloqueando aquilo que o atleta tem de potencial, de característica, ele acaba limitando. O jogo pede uma determinada jogada, uma determinada movimentação para arriscar um pouco mais. O jogo de futebol é um jogo de risco. E às vezes, quando esse emocional está aflorado, o jogador tende a jogar só no básico, e às vezes o básico não é suficiente para que você consiga ter essa imposição, ter um domínio em cima do seu oponente. Isso que nos dificultou bastante no primeiro tempo. Então a gente analisou dessa maneira, ficamos muito distantes daquilo que a gente tem de capacidade. Volto a falar, e quando você se distancia, você paga um preço caríssimo, e pagamos na noite de hoje. Então é olhar para dentro, como eu falei, cada um assumir as suas responsabilidades. Já fizemos bons jogos, mas a gente não pode ficar pautando esse momento. É o momento que eu falei, de falar o mínimo possível, parar de justificar e conseguir os resultados de vitórias, que é isso que nós queremos, isso que o nosso torcedor quer, isso que o clube quer, e é somente com o trabalho que você reverte esse quadro adverso que vivenciamos no momento. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, canal Futebol Interior, Rádio Valinhos FM. É claro que o resultado hoje é frustrante, ainda mais por ser de novo com um gol no final, mas a atuação do Regis é o que dá para tirar de positivo hoje, ele voltando a ser competitivo, participando diretamente de jogadas ofensivas, criando chances claras de gol, com passes importantes. Queria que você analisasse essa atuação dele de volta hoje ao time titular. Sim, fez um modo de ler o jogo, claro que a gente vai rever a partida. Fez um bom jogo, um atleta que tem essa personalidade de chamar o jogo, tentou algumas conexões ali para o ataque, finalizou, cobrança de bolas paradas também, com precisão. É um atleta que tem qualidade, que dispensa a gente comentar aqui sobre a sua qualidade, e hoje conseguiu cumprir, conseguiu jogar, mesmo com sacrifício ali no final da partida, já com desgaste, mas foi até o final, e é isso que a gente espera, não somente do Regis, mas de todos os atletas aqui. A gente tem muito potencial, tem mais potencial para ofertar, principalmente aquilo que nós ofertamos na noite de hoje. Por isso a nossa indignação, a nossa insatisfação. E é a pergunta que fica, nós temos que buscar soluções, a partir de amanhã já pensar nas novas estratégias para que a gente possa, de fato, atacar esses erros e entender de fato aquilo que está bloqueando esses atletas para que eles possam
colocar em prática aquilo que eles têm de melhor, que eles já provaram aqui dentro do Guarani e em outras equipes também, que eles tiveram bons desempenhos. Então, nesse momento é da segurança, da confiança, é claro, atacar aquilo que é preciso ser atacado. Os resultados não estão vindo, então a gente precisa, o quanto antes, somar pontos, porque a competição é muito árdua. Valeu. Ok, final da coletiva, né? Vamos lá, 1-0 Inter vencendo o Guarani. Falou Humberto Loser. Vamos fazer o seguinte, 00:22, vamos para o gabarito. Vamos pro gabarito, atenção, hein? O gabarito, Gleger e o CH analisando o ótimo, bom, ruim, o péssimo e regular também, jogador por jogador. Vamos lá. Gabarito do jogo. É o apitinho do sorveteiro anunciando o gabarito do jogo. Daqui a pouco o sorteio, hein? Daqui a pouco o sorteio do rádio, dá tempo ainda. Vá no YouTube e lá tem o link, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Embaixo tem um... Você clica no link, preenche o formulário e estará concorrendo já o sorteio. Oi, Gleger, vamos lá. Qual é o conceito do jogo? E melhor no primeiro ou segundo tempo? O jogo para mim foi ruim. O segundo tempo um pouquinho melhor. E para você, CH? Jogo ruim, melhor o segundo tempo. Vladimir fez a defesa aí do jogo, a 13 do segundo tempo, chute do Quirino, aquela do Juninho que ele defende também. Ele teve sorte, uma que ele rebateu o Everton Brito, né? No rebote perdeu, incrível, isolou. Deixa eu ver o que mais aqui. E teve essas e outras, né? Do Vladimir. No primeiro tempo, comecinho também, o Quirino perdeu debaixo do... O Quirino não alcançou, se jogou o Quirino, mas no segundo pau não conseguiu alcançar. Vamos lá, a estreia do Vladimir, o conceito dele, Gleger. Foi bem, conceito regular, o craque do jogo. Vamos para as laterais, você fica com os laterais, o CH, Heitor na lateral direita e o Mike na lateral esquerda. Teve um lance curioso do Mike, o CH, em que a falta é cobrada e o Mike está distraído, né? O Ryan cobrou a falta rápido e o Mike estava olhando para o Loser, né? Acabou desperdiçando o lance aí. E esse menino Heitor... Perdão. O Heitor, isso. Heitor. É que entrou Helder também. O Heitor tem uma que bate nele a 31 do primeiro tempo. Não sei não se daria para o Vladimir chegar. Mas salvou o Heitor. Mas vamos lá. As laterais, como é que ficaram, o CH? Os dois não comprometeram, mas nitidamente no segundo tempo cansaram. Conceito regular. Vamos lá, o Zorzin, Léo Santos e Ryan. O Ryan de cabeça quase fez o gol a 36, mas também teve um lance no começo. O Ryan foi sair jogando, perdeu, fez falta e tomou cartão amarelo. Enfim, como é que foi a zaga hoje, Léo Santos e Ryan? Faz tempo que não vem bem, né, Edu? Não gostei. Conceito ruim para os dois. E para você, CH, a zaga como foi? Não acredito, não passam confiança e hoje mais uma noite de lambanças. Conceito ruim para os dois. Tô invertendo, mas voltando, viu, Greg? Quero que você fale dos laterais também. Heitor e Mike, na direita e na esquerda. Eu acho que defensivamente não comprometeram até que estiveram em campo, que é a primeira função do lateral, né? Na frente, realmente, já é característica de não aparecer muito. Conceito regular para os dois. Daqui a pouco o Regis, vocês dois também opinando. Vamos para os volantes. Anderson Leite e Camacho. O CH disse o seguinte, olha, Anderson Leite no primeiro tempo toca muito de lado e atrasa, isso irrita, claro. E o Camacho, a diferença é que o Camacho aos 45 do segundo tempo chutou uma no travessão lá no gol do placar. Vamos lá, CH, Anderson Leite e Camacho. Edu, eu tô pregando no deserto, eu tô falando desses dois desde acho que da primeira rodada. Do Camacho eu tô falando antes dele estrear. E agora eu não sei se passou batido, mas agora ele virou capitão do time. Legal, tá bom. Tecnicamente, para mim, nenhum dos dois tem condição de serem os titulares. Não gostei de novo dos dois, acho que é um trabalho lento, um trabalho previsível e um trabalho sem verticalidade. O trabalho dos dois não tem direção ao gol adversário. O time fica débil nos pés dos dois. Eu não consigo entender por que o Bueno não joga
como ele jogava ano passado, como o primeiro volante organizando tudo. Eu não gostei dos dois. Teria tirado os dois no intervalo, conceito ruim. 1-0 Inter, gol do Quirino aos 51 do segundo tempo, perdeu o Guarani. Bom, o Greger, você concorda com o CH, os volantes Anderson Leite e Camacho? Eu respeito, mas assim, eu não acredito que o problema do Guarani seja os volantes, não acredito. Eu acho que, você vê, o Guarani não tem criação, né? Não tem criação nenhuma. E não dá para botar a culpa nos volantes. Os volantes tentaram ali, o posicionamento em alguns momentos era de 2 volantes fixos ali no proteção de primeira linha. Eu dou um regular para os dois, até depois que, com a entrada do Matheus Bueno, ele soltou um pouco mais o Camacho, né, que chegou um pouco mais. Mas para mim, o conceito é regular, Edu. Tem que melhorar, claro. Mas, na minha opinião, não é o problema do Guarani os volantes. Mas eu continuo com você. O Gleger vai falar do Regis, de repente salva a escalação, Regis vai para o jogo, começa, depois de muito tempo. Jogou o tempo todo. Tá, se apresentou, sei lá, tentou fazer, tentou armar, tem lances que insistiu, tem uma que ele entregou pro Derek, tem outra que ele entregou pro João Vitor. Enfim, no final do jogo tentou 2 vezes, reclamou de pênalti, essas e outras, mas teve um lance, com 14 minutos de jogo, o Regis tomou amarelo. E por quê? Ele deu uma entrada e o VAR não chamou. O VAR não chamou. Foi uma entrada, um carrinho que ele deu, será? Vamos lá, o Gleger, depois do CH, o Regis. Eu não gostei, é o que tá faltando para mim. O Guarani não tem armação de jogo. Não tem uma tabela, não tem uma aproximação, né? E o Regis ficou ali hoje, né? No segundo tempo ali, depois teve uma chance ou outra, que ele adiantou um pouco mais ali, começou a pisar um pouco mais na área, mas aí já muito desfacelado, digamos assim, fisicamente. Eu não gostei, conceito ruim. E você, CH? Depois da entrada do Bueno, ele subiu de produção, porque o time ficou mais inteligente. Tocava a bola com mais precisão. Eu destaquei aqui no primeiro tempo quantas bolas dominadas e perdas de posse de bola o Guarani teve. Muito por conta dessa armação para trás e para o lado dos 2 volantes. Depois que entrou o Bueno, que arriscou mais e levou essa bola com mais qualidade, subiu de produção o Regis, mesmo cansado. Ele pode render mais. O conceito é regular, mas eu daria mais uma oportunidade para ele, pelo que eu assisti hoje, para o Regis ser titular. Olha, num bloco só, primeiro o Gleger dos atacantes. O Bruno Mendes, para deixar registrado, com 11 minutos de jogo, se machucou, se contundiu, entrou o João Vitor. Então vamos lá, comissão de frente. Gleger primeiro, Reinaldo, jogou o tempo todo, Derek, que está com 25 segundo tempo, e o João Vitor. Vamos lá, Reinaldo, Derek e João Vitor, o Gleger. Reinaldo ruim, foi muito mal o Reinaldo, não gostei do Reinaldo. O Derek, para mim, é um conceito regular, porque é o único que tem algum recurso, né? É o Derek, né? Que é um jogador mais lúcido, digamos assim, do ataque. E o João Vitor, ele nem entrou em campo. Ele pegou uma vez na bola, tropeçou na bola, ele estava na cara do gol. Poderia ter feito o gol do Guarani, ele pisou na bola. Então, conceito péssimo para o João Vitor. CH, Reinaldo, Derek e João Vitor. O João Vitor, ele deveria ter sido substituído no intervalo do jogo. Péssimo. Não entrou em campo, jogador completamente fora de sintonia, sem confiança. O Reinaldo foi mal, conceito é ruim, e o Derek não deveria ter saído do jogo, conceito regular. Dos que entraram, o Gleger, alguma observação? Se não, vamos para o Humberto Loser, por favor. Não tenho nenhuma colocação. O menino que entrou ali, que sofreu a penalidade, mas foi bem anulada, porque ele faz a falta primeiro, né? Ele empurra o Mancini, e aí o Mancini desequilibra e sai do ângulo da bola, e é onde ele se aproveita ali da falta, e depois tem o pênalti, mas foi bem anulado. Eu concordo. Nada mais... Não teve nenhum jogador que se destacou assim, né? E o Humberto, Edu, eu acho que a gente percebeu na entrevista, né? Ele falou muito da parte emocional, mas a gente percebe no Humberto que ele não tá legal. Não tá legal, não sei. Tomara que
que os dirigentes consigam ter um pouco mais de tranquilidade, né, na hora de tomar as decisões. Não acho que seja o único culpado, o Humberto Loser, que é muito bom treinador, mas a gente sabe que futebol é resultado, né? Não adianta. E o Guarani realmente precisa acelerar o passo, porque tá lá embaixo na tabela, apenas 4 pontos, e é preocupante a situação do Guarani. Preocupante, eu não falo por causa da pontuação, mas pela maneira que está jogando. Isso é que tem que preocupar o torcedor. O Guarani não consegue pressionar a Inter de Limeira, jogando em casa. Aliás, ele consegue perder para a Inter de Limeira jogando em casa. Então, por esse aspecto, hoje o conceito do Humberto é ruim. Eu não entendi as substituições ali dos 2 laterais. Ele falou que era para oxigenar, mas tudo bem. Não entendi. E as outras substituições, tirar o Derek, por exemplo. O único cara que trazia algum perigo para a defesa da Inter era o Derek que ele tirou. Então, assim, às vezes, né, não sei se está mal assessorado, até porque eu queria falar rapidamente, né, a questão dos auxiliares da casa. O Guarani tem que ficar atento a isso, hein? Diretoria, o treinador, ele precisa de pessoas competentes, né, de auxiliares que são da casa. Ele tem o seu auxiliar, que é o homem da confiança, mas os caras que estão em volta, eles precisam ser competentes. Então, fica um alerta para a diretoria do Guarani. Tomem cuidado, hein? Tomem cuidado, porque se o cara não for competente, não ajuda o treinador. Então, vocês fiquem muito atentos com isso, tá bom, Edu? Então, para mim é isso, o conceito dele é ruim, né? E eu, se fosse a diretoria, não mandava embora o Humberto. Tá, um abraço, Gleger. Bom dia, boa sexta. Valeu, Edu. Um abraço para você também, boa sexta. Tudo de bom. Muito obrigado. Olha, o CH vai opinar sobre o Loser também, e os que entraram, se quiser. Vamos fazer o sorteio do rádio, é rapidinho. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. Foram no YouTube, lá tem um link, clicou e tal. Só para o CH, juntamente comigo, também poder presenciar o sorteio que você pode ver pelo YouTube, tá? Tem um sistema aqui, já está encerrando. E a nossa técnica, o nosso Lucas Pessoa, ele vai proceder ao sorteio. Quem ganhou durante o jogo foi Paulo Sérgio dos Santos. Paulo Sérgio dos Santos ganhou o radinho FM para você sintonizar na faixa estendida em 85,7. Ah lá, você pode ver que começou, os nomes são repassados, tem o número do celular de cada um, mas é claro que são só os números finais, não é o número todo, evidente. Muito obrigado a todos, aí tá lá José, o Marcos Aparecido, Marcelo, Luiz Henrique Santos, Gilson Teres, Felipe Cardoso, Clodoaldo, Luci, Rubens, Luiz Fernando, aqui é muito rápido, né? Eliane Cristina, o Walter Nunes, Daniela, Marcelo Rodrigues, Selma Rodrigues, José Pedro Barbosa, Edivaldo Aparecido, parece corrida de cavalo. Lembra? Atenção, hein? Tá repassando aqui. Ah, então vai, tambores rufando. Vamos lá, o vencedor pela primeira vez. O sorteio já tem. Carlos Gomes Gandra. Carlos Gomes Gandra. Parabéns, viu? Carlos Gomes Gandra é o ganhador. Até o final 99983. Tá bom? Carlos Gomes. Poxa, quanta honra. Tá vendo? Tudo a ver. Então é o seguinte, Paulo Sérgio Santos e o Carlos Gomes Gandra, a produção entrou em contato para retirar do nosso muito, muito obrigado mesmo. Tá vendo como é fácil? É rapidinho. CH, muito obrigado por presenciar comigo o sorteio. E para finalizar contigo então, vamos lá. O Humberto Loser, você já falou. Só que você deu um pitaco antes da coletiva. Aí você atentamente ouviu a coletiva. O que você achou? Se estava batido, o jeitão dele, a situação de momento, o que vai acontecer e tal. Eu sei, aqui a gente não torce para que para nenhum treinador cair. Nós não ficamos trabalhando para nenhum treinador cair, opinando forte, nada disso. Quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Você já sinalizou, mas se quiser repetir, por gentileza, vamos lá, CH. Eu quero dizer que eu gostei das entradas do Bueno e do Pablo Tomás. O trabalho dele foi ruim. Ele escolheu um time que não funcionou. Ele demorou para tomar uma atitude. A primeira atitude foi tirar os laterais e eu não entendi até agora. Ele demorou para mexer no meio-campo, que é onde está o problema do Guarani.
ele não está fazendo o time reagir. No final, com as mexidas outras que ele fez, ele próprio admitiu. Sem organização, tivemos até uma ou outra oportunidade. O time dele não está jogando e não está respondendo ao comando dele. E não é porque, e vou dizer de novo, quero confirmar aqui, eu não estou sugerindo nada, eu estou interpretando os fatos. Ele ir para a entrevista coletiva não quer dizer que ele vai dirigir o time na segunda-feira. Para mim não significa nada, não é? Mesmo porque esse tipo de atitude tem que ter muita calma e cabeça fria para tomar a decisão. Eu sou contra essa coisa de trocar comando no meio do campeonato. Mas eu tenho que colocar uma vírgula. Do jeito que está, não pode continuar. A diretoria tem que fazer alguma coisa. Ou eles detectam rapidamente onde está o problema, porque o Guarani não está nem competindo. O desempenho é um negócio pífio, não é? Não é só a sequência de derrotas, é o desempenho já faz tempo. O time não reage, o time não... Fora a partida contra o Ituano e um pedaço da partida do Corinthians, as outras 4 partidas foram um horror. E eu estou falando de partidas em casa. E não foram partidas contra super times. Times equilibrados, mas times do tamanho do Guarani, assim, em termos de montagem. Então, não sei. Hoje eu não estou sugerindo, eu acho que não vai resolver o problema trazer outro treinador, mas do jeito que está, não pode continuar. Alguma coisa, algum fato novo tem que acontecer. O que ele vai ser, o que a diretoria vai fazer não é uma coisa que me cabe, mas eu tenho certeza de uma coisa. O trabalho desenvolvido até agora não é bom, Edu. Não é bom e do jeito que está não pode ficar. Faltam 6 jogos, olha... O único resultado, porque o campeonato é difícil, o Paulistão todo mundo sabe, o único jogo, mais ou menos, com todo respeito, é Guarani e Santo André aqui. Guarani e Santo André aqui. O Guarani tem em casa São Paulo e Bragantino, Red Bull Bragantino, São Paulo e Red Bull Bragantino aqui. E fora Novo Horizontino, que é segunda-feira agora de carnaval, tem a Portuguesa e tem o Botafogo em Ribeirão. Olha os jogos do Guarani. Olha só os jogos, hein? Situação realmente preocupante e difícil. Não é sorte, mas é que no campeonato tem times tão complicados em termos gerais do que o Guarani. Santo André, o próprio Corinthians, o Ituano, o Água Santa, são times, e a Portuguesa são times que estão, porque a Inter agora vai lá em cima. Tem um jogo a menos ainda e ganhou esse jogo, foi a 7 pontos, dificilmente vai deixar de escapar. Agora, esses times que eu falei, eles estão no mesmo nível que o Guarani. Estão apresentando um futebol terrível e sem organização. Vamos ver, nessa briga de foice no escuro, dentro do elevador, vamos ver quem que vai se salvar, Edu. CH, para você uma grande sexta-feira, bom trabalho, viu? A gente se encontra, acho que agora é amanhã, sábado, né? Você tem jogo da segunda-feira, eu estou escalado segunda-feira, provavelmente para o jogo do Guarani contra o Novo Horizontino fora. Vamos perder a Paulo Oliveira na segunda-feira, meu Deus do céu. Meu Deus, segunda de carnaval. Mas tem YouTube, Edu. Dá para ver tudo depois. Você manda para minha imagem, por favor. Muito obrigado. Mando gravar, vou gravar no meu VHS aqui, vou mandar para você reproduzir no seu videocassete. A Paola Oliveira, não dá... Uma boa noite, CH, bom dia. Bom dia, boa noite, obrigado a todos, até daqui a pouquinho, no Nossa Área, às 11h30 da manhã. Tchau, Edu. Grande, CH, muito obrigado, viu? E foi uma entrevista legal, né? Nós conversamos com o capitão, campeão brasileiro em 78 com o Guarani, atacante, né? Hoje fala tudo atacante, naquela época tinha um ponta, ele era um tipo do ponta direito, o Bozório do ponta esquerda. E ele contando a história dele foi sensacional. Em 1970 ele veio jogar no juvenil do Guarani. Ele ficou aqui 3 semanas só. O Zé Duarte foi buscar ele numa cidadezinha, anotei, foi... o nome da cidade, acho que é tipo Regente Feijó. Não é Regente Feijó. Ribeirão Feijó, alguma coisa assim. Foi buscar ele, é perto de Presidente Prudente, vai, resumindo. E ele fez o teste aqui, mas não quis ficar, estava indeciso e tal, não deu certo, tinha o estudo para fazer também, e voltou para a terra dele. Jogou no Corinthians e Presidente Prudente.
Depois ele se formou em Educação Física, foi parar no 15 de Piracicaba. Depois ele foi, e no 15 ele foi vice-campeão paulista em 76. O jogo final foi no Palestra Itália, né? O Palmeiras ganhou 1-0, gol do Jorge Mendonça. 15 vice-campeão paulista. E o capitão estava nesse time, do 15. Chamou a atenção, tal, foi pro Vasco, ficou um ano lá, voltou pro 15. Aí teve um amistoso entre Guarani e 15, no começo de 78, olha como são as coisas. E chamou a atenção. E aí o Guarani conversou com ele. Ele ficou um pouquinho lá no 15. E quando foi em março de 78, era o segundo jogo do campeonato. Era Guarani e Bahia, aqui no Brinco. E aí ele estreou. Ele e o Macedo, que veio do Palmeiras. Quer dizer, olha a trajetória incrível. O cara veio como juvenil, não deu certo, foi embora. Aí ele, tudo bem, ele aparece no 15, ele faz um amistoso contra o Guarani, chama a atenção, vem pra cá, se encaixa naquele time, ganha o título. É sensacional. O capitão foi porque ele fez 70 anos no último domingo. Muito obrigado a Vladimir, o amigo Vladimir, que administra um grupo de jogadores do Guarani. Me ajudou demais a entrar em contato com o capitão para que a gente pudesse ter essa entrevista. Tá no YouTube, viu? Começou 20 horas e 5 minutos quando começou a entrevista. Olha, vamos então para o Indica Bola. Em nome de KS Tubos, o Indica Bola vem aí, 00:43. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Ampla variedade de produtos hidráulicos para o setor industrial e residencial na cidade de Paulínia e região metropolitana de Campinas. Acesse kstubos.com.br. Antes que eu me esqueça, no Campeonato Carioca, o Vasco jogou na Arena Amazonas. É impressionante o Carioca, né? Eles jogam na Arena Amazonas, eles jogam em Maceió, eles jogam Norte e Nordeste, sensacional. E o Vasco jogando então na Arena Amazonas ganhou do Audax 1-0. Vasco 1, Audax 0. E o Fluminense não. O Fluminense jogou no Maracanã. Na quinta que passou, Fluminense 1, Sampaio Correia 0. Esse Sampaio Correia subiu recentemente para a primeira divisão do futebol carioca. Vamos pro Paulistão? Atenção, hein? O Paulistão foi o seguinte. Tudo começou na quarta-feira com Botafogo 0, Ponte 3. Gols do Iago Dias, Gé. E também o gol marcado pelo Ramon Carvalho no segundo tempo. E o Gé recebeu o terceiro amarelo, não pega o São Paulo amanhã no majestoso 18 horas. Tivemos Novo Horizontino 0, Red Bull Bragantino 2, Juninho Capixaba e Eduardo Sacha, o muito bom Eduardo Sacha. Em São Bernardo 1, Portuguesa 0, gol do Matheus Regis no início do jogo. No Morumbi, São Paulo 3, Água Santa 0, gols de Bobadilha, Juan e Alan Franco. Muito bem, a equipe do Carpini ganhou aí a Supercopa e bem no Paulistão, 36.400 o público no Morumbis. E tivemos na Vila a vitória do Santos 1, Corinthians 0, quinta derrota consecutiva do Corinthians. O gol do Santos foi do João Schmidt, a 22 do primeiro tempo, 13.800 o público em Vila Belmiro. Jogos da quinta que passou lá em Mirassol 4, Santo André 0, De La Torre, Rodrigo Ferreira, De La Torre de pênalti e Negueba. O Palmeiras jogou na Arena Barueri. A Leila, né? A Leila, que é presidente do Palmeiras, agora administra também a Arena Barueri. Palmeiras 2, Ituano 0, gols do Flaco Lopes no primeiro tempo e Rony no final do jogo, 2-0. E tivemos no Brinco Guarani 0, Inter de Limeira 1, gol do Quirino a 51 do segundo tempo, com público de 3.388. Olha, a classificação do Paulistão são 4 grupos de 4 equipes. Grupo A, Santos tem 15, Ituano 4, Portuguesa 3, Santo André 2. Aqui classificados seriam Santos e Ituano. E o jogo seria na Vila. O Santos pegaria o Ituano, jogo único na Vila. No grupo B, Palmeiras tem 13, a Ponte tem 9, Água Santa 7, Guarani 4. Detalhe é que o Palmeiras tem um jogo a menos. Palmeiras tem um jogo a menos, tá? Aqui hoje estariam classificados Palmeiras e Ponte. E o jogo nas quartas de final seria no Allianz Parque. Se terminar empatado é pênalti. Grupo C,
Red Bull Bragantino tem 10, Mirassol 9, Inter de Limeira 7, Corinthians 3. Aqui, Bragantino e Mirassol classificados, o jogo seria em Bragança. No grupo D de dado, o último, São Paulo tem 13, São Bernardo 11, Novo Horizontino 9, Botafogo 8. Aqui, São Paulo e São Bernardo se enfrentariam no Morumbis. O Santos é o melhor time do Paulistão, 15 pontos. Aqui a classificação geral, São Paulo tem 13 em segundo, em terceiro Palmeiras tem 13, assim vai. A Ponte é 7ª colocada com 9, olha aqui, Guarani é 12º com 4. 12º com 4. Depois tem Ituano 4, a Portuguesa tem 3 e os dois últimos, Corinthians e Santo André. Para que serve a classificação geral? É só para definir os dois clubes que serão rebaixados ao término da 12ª rodada. São 12 rodadas. Então, Corinthians e Santo André estariam rebaixados para a Série A2. Bom, meus amigos, é o seguinte, os próximos jogos, nós teremos então aqui registrando aqui os jogos da Ponte. Macaquinha vai pegar então o São Paulo. Já estamos na sexta-feira, né? Nós já estamos na sexta-feira, então tá aqui, ó. Então, amanhã, sábado, 18 horas, Ponte e São Paulo, majestoso, hein? E o Guarani joga na segunda-feira de Carnaval, 9 da noite, lá em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Guarani. Novo Horizontino perdeu. Agora perdeu, né? Novo Horizontino, deixa eu ver, acabou perdendo. Perdeu pro Red Bull Bragantino em casa. Então, mais pressão pra cima do Bugre. E depois nós teremos, ó, na quarta-feira de cinzas, atenção moçada, 21h30 de novo, viu? Quarta de cinza, nós vamos trabalhar na segunda-feira à noite de Carnaval, 9 da noite, segunda de Carnaval, depois quarta de cinza. Quarta de cinza, 21h30, Red Bull Bragantino e Ponte. Aí na quinta-feira de cinzas, 19h30, Guarani e Santo André. Eu vou parar por aqui, senão a técnica vai cair em depressão. Meus amigos, 00:48 aqui você ficou em Dia com a Bola, em nome de KS Tubos. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Tudo em produtos hidráulicos para indústrias e residências. Tubos e conexões de aço, cobre, combate a incêndio e válvulas. Materiais para gás, água quente, água fria e esgoto. Biodigestor, caixa d'água, cisternas e tanques. KS Tubos, parceira das melhores marcas. Amanco, Aqualimp, Deca, Tupi, Apollo, entre outras. Atendendo Paulínia e região metropolitana de Campinas. Ligue 19-3833-8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Eu esqueci de falar do Brasil pré-olímpico, né? Lá na Venezuela, em Caracas, na quinta que passou, o Brasil ganhou 2-1. Brasil 2, Venezuela 1. E o detalhe, tava 1-1. E aí o VAR anulou um gol da Venezuela. E aí no final do jogo, 1-1, pimba, gol do Brasil, gol do Guilherme Biro. 2-1. Então é o seguinte, tivemos também Argentina 3, Paraguai também 3. Em primeiro, Paraguai 4. Em segundo, Brasil 3. Em terceiro, Argentina 2. Em quarto, Venezuela tem 1. Domingo, a última rodada, tá? Os dois primeiros vão para a Olimpíada de Paris esse ano. Então é Brasil e Argentina. Sabe que horas vai ser esse jogo? 20 horas. Domingo de Carnaval. 8 da noite. Brasil e Argentina. O empate, dependendo do Brasil, se classifica, tá? O correto mesmo é vencer. Repito, o Paraguai tem 4, o Brasil tem 3, a Argentina tem 2, Venezuela tem 1. Mas se empatar, a Argentina tá fora, hein? Se empatar o jogo, a Argentina tá fora. O Brasil aí vai depender da Venezuela jogando com o Paraguai. O empate às vezes vai servir. O correto mesmo, o Brasil vencendo, aí ele se classifica, tá? O empate ainda vai depender. Vamos aguardar, diria aí o profeta de Jundiaí. Bom, meus amigos, final do apito final. Lembrando que quem ganhou o rádio foi o Carlos Gomes Gandra, tá? Aqui no apito final, quem participou do sorteio e quem ganhou foi o Carlos Gomes Gandra. E durante o jogo, aqueles que participaram, no final do joguinho lá no brinco,
O Boris narrando aqui. Quem ganhou foi o Paulo Sérgio dos Santos. Então, olha, que beleza, hein? Você participando agora é fácil, tem um link, você vai no link lá no YouTube, tem um formulário, preenche, super simples e fácil. Não tem senha, não tem nada, você preenche seus dados e é uma vez só, porque o sistema não aceita um segundo cadastro seu. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi. Muito obrigado a todos, muito obrigado especial a você, ouvinte da Bandeirantes, conosco no YouTube, também em FM 85,7 e nos diversos aplicativos. Então já estamos na sexta-feira, 00:52, amanhã sábado, 18 horas, tem Ponte São Paulo, não sei que horas que vai abrir, e na segunda-feira, também não sei se tem Voz do Brasil, não sei como é que... Segunda-feira é dia normal, é pra ter, mas... Eu acho que de repente o pessoal da Voz do Brasil vai querer desfilar, viu? Tem a impressão que segunda-feira não tem Voz do Brasil. Vamos direto também, tá? Então, amanhã, sábado, eu volto. Amanhã, hein? Se Deus quiser. Tchau, gente. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.